Vamos começar que a gente já está um pouquinho atrasado, né? Queria agradecer a presença de todo mundo, dar as boas-vindas ao nosso curso Imagem Molecular Aplicada à Biotecnologia, de Desenvolvimento de Novos Radiofármacos, na pesquisa pré-clínica e clínica. Queria agradecer, na verdade, em meu nome, em nome da doutora Camila, tanto ao pessoal que está presencial, quanto ao pessoal online. Por falar em online, a gente não tinha noção de que ia ter essa procura toda, né? Na verdade, tem mais de 1000 pessoas online inscritas de vários países, né? Então a gente queria agradecer mais uma vez. Queria agradecer também, claro, a Novartis, que está patrocinando o evento, e a Faculdade de Medicina por apoiar a realização do curso. Bom, a ideia inicial do curso seria, na verdade, divulgar um pouco o que é a medicina nuclear e aonde que a biotecnologia entra no desenvolvimento de novos radiofármacos, né? No início, a gente não tinha pensado muito em dar uma aula propriamente dita, mas como a gente viu que tinha muita gente da graduação, da pós-graduação, a ideia do curso também era divulgar para diferentes públicos, porque a gente acha que, seja você da graduação, da pós-graduação, a medicina nuclear pode te ajudar muito e você, por mais que você não seja especificamente da área, você também pode ajudar a área a evoluir bastante, tá? Então, a gente vai, na verdade, muito brevemente aqui falar um pouquinho sobre o que é medicina nuclear e aí depois a gente vai dar seguimento com vários especialistas de diferentes áreas da biotecnologia que vão trazer para a gente aonde está a interseção, né, da biotecnologia com a medicina nuclear, tá? Então, não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Não sei se está todo mundo afeito, né, ao que é a medicina nuclear, mas, na verdade, medicina nuclear é uma especialidade super multidisciplinar que tem profissionais de diversas áreas, na qual a gente utiliza átomos instáveis que, na busca pela estabilidade, eles vão emitir radiações oriundas do núcleo, como a alfa, a beta positiva, o pósitron, a beta negativa, o négatron, a gama, ou até mesmo oriundo da eletrosfera, como raio-x. Nesse caso, a gente chama esse raio-x de raio-x característico, porque a gente não consegue definir, pré-determinar a energia dele, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. E, didaticamente, a gente acaba dividindo essas radiações em radiações eletromagnéticas, que seria a radiação gama e o raio-x, e radiações particuladas, que seria a partícula alfa e a partícula beta. Mas como é que a gente vai utilizar, então, essa radiação no paciente? A gente vai utilizar ela através de um radiofármaco, tá? E o radiofármaco nada mais é do que a junção de um radionuclídeo, que pode ser qualquer um dos elementos da tabela periódica. Aqui a gente tem a tabela periódica convencional, mas, na verdade, por trás dessa tabela periódica, a gente tem os isótopos dos elementos estáveis, né? Então, um exemplo clássico seria a família do iodo, onde a gente tem o iodo 127, que seria o iodo estável, o iodo que a gente utiliza no dia a dia, no sal de cozinha, que a gente precisa dele para sobreviver, né, decentemente, e que, quando cai na circulação e passa pela tireoide, é organificado para a produção de T3 e T4. Só que a gente tem vários isótopos radioativos desse iodo estável, que vão se comportar química e biologicamente igual ao iodo estável. Só que, como eles estão buscando a estabilidade, eles são instáveis, eles vão emitir um ou mais tipos de radiação, e aí vai ser isso que a gente vai conseguir ver no aparelho, tá? Então, na verdade, o radiofármaco seria a junção de um radionuclídeo, e a gente pode dar como exemplo o Tecnesse 99M, o galho 67, 68, o iodo 131, 123, 124, o flúor 18, o ítrio 90, o rádio 223, o lutécio 177 e por aí vai. Existem dezenas de radionuclídeos que a gente pode utilizar no dia a dia.
atrelados, associados a um fármaco. Então, na maioria das vezes, o radiofármaco é a junção do radionuclídeo com o fármaco. E muitas vezes a gente pode considerar até esse radiofármaco como sendo um biomarcador, tá? O grande trunfo, o grande barato da medicina nuclear, então, é justamente a gente poder pegar um anticorpo, um peptídeo, uma célula, praticamente qualquer molécula e marcar ela radioativamente, transformar ela num radiofármaco. Seria mais ou menos como procurar o óleo no meio dos beduínos. A olho nu fica um pouquinho difícil, mas se você tiver um radiofármaco anti o óleo, quando você injetar ele lá, ele vai, por aquele conceito de chave fechadura, se ligar no óleo, tá? E por falar em conceito, na verdade, tem duas propriedades muito importantes que vão nortear a gente em quando escolher um tipo de radiação ou outro, que seria o poder de penetração e o poder de ionização. São propriedades inversamente proporcionais, ou seja, quem tem um poder de penetração alto, como a gama e o raio-x, tem um poder de ionização baixo, então a gente deixa elas para fazer diagnóstico, e quem tem um poder de ionização alto, como o négatron e a alfa, e tem um poder de penetração baixo, a gente deixa para terapia. É claro que tem diferenças entre utilizar um négatron ou utilizar uma alfa. A diferença primordial seria que a partícula beta- ela só quebra uma fita do DNA, e a partícula alfa ela consegue fazer uma quebra dupla. Então, na verdade, seria muito melhor, porque é muito mais difícil uma célula cancerígena conseguir fazer um processo de remodelamento do DNA se ela tiver sido quebrada duplamente. E aqui só para vocês lembrarem que a partícula alfa ela pode ser freada então por uma folha de papel. A partícula beta já precisa de um material de uma densidade bem maior, e o raio gama ele consegue atravessar quase tudo. Então ele precisa, na verdade, de uma proteção maior ainda, com uma densidade maior ainda, para conseguir frear ela. Mas como que a gente vai, então, transformar essa radiação daquele átomo instável numa imagem? Na verdade, a gente vai pegar esse radiofármaco e a gente vai administrar no paciente. Diferentemente do restante do radiodiagnóstico, na medicina nuclear, o paciente é o emissor de radiação, tá? E a gente vai administrar, seja por via intravenosa, seja por via oral, seja por via inalatória, seja por via intratecal. Existem diversas maneiras de se administrar esse radiofármaco no paciente. A partir do momento que o paciente está, então, emitindo a radiação gama, que é a única radiação que, na verdade, vai ser passível de ser transformada em imagem, a gente vai ter dois aparelhos que vão conseguir transformar essa radiação em imagem: a gama-câmara e o tomógrafo por emissão de pósitrons, tá? A gente não vai entrar em detalhes agora. Ao longo do curso, a gente espera que vocês consigam aprender, entender isso um pouquinho melhor, tá? Então, na verdade, a medicina nuclear ela pode ser utilizada para o diagnóstico, ela pode ser utilizada para a terapia, e ela pode ainda ser utilizada para o que a gente chama de cirurgia radioguiada, que é, por exemplo, a injeção de um radiofármaco para ele se localizar num linfonodo que o cirurgião, com o auxílio de um receptor, uma câmara portátil de radiação gama, um gamma probe, vai conseguir no centro cirúrgico achar aquele linfonodo, tá? Ah, Então, o que a gente, na verdade, pretende aqui com o curso é isso: é vocês entenderem um pouco como é que essa radiação desse átomo instável vai se transformar numa imagem de medicina nuclear, e todas as implicações da biotecnologia em cima da medicina nuclear, na verdade, ajudando, né, na evolução da medicina nuclear. É, Queria agradecer mais uma vez e queria, na verdade, dizer que a gente já aprendeu que ninguém faz nada sozinho em ciência.
tá? E, independente da sua formação básica, tem espaço para todo mundo, principalmente na medicina nuclear, que eu espero que vocês vejam ao longo do curso, que realmente é uma especialidade multidisciplinar, tá? Eu vou, então, chamar agora a nosso primeiro palestrante. Queria agradecer em meu nome, em nome da doutora Camila, já a todos os palestrantes que vieram e aos que estão online também. Espero que vocês possam aprender bastante com a expertise de cada um deles. Tá? Camila, você quer apresentar a nossa primeira palestrante? Cadê Camila? Você quer apresentar a nossa primeira palestrante? Tudo Vamos lá. bem com vocês? Já espero que todo mundo esteja super feliz, contente e ansioso para poder fazer esse curso, porque boa parte do resultado desse curso, né, são vocês, a plateia. Vocês que estão online e vocês que estão aqui presentes. A gente fez esse curso pensando em vocês e para vocês, tá? É a primeira versão, então muita coisa não vai sair como a gente tinha organizado ou imaginado, mas como tudo, a gente programa e na hora dá alguma coisa sempre imprevista. Eu vou apresentar para vocês agora a professora mais fresca da Unicamp. É a professora mais fresca do Instituto de Química da Unicamp. Ela acabou de passar num concurso lá. Na verdade, não acabou de passar, mas ela acabou de ser efetivada na vaga dela. Então, ela é professora, doutora mais fresca do Instituto de Química da Unicamp, a professora Thaís. Vem para cá, Thaís. A Thaís, para vocês saberem, é o meu melhor exemplo de que dá certo a gente fazer a pesquisa em conjunto e conhecer pessoas e motivar pessoas e tá tudo de pé. A Thaís é carioca, ela veio daqui de vocês, então ela conhece o FRJ mais do que eu, mais do que todo mundo. E ela foi trabalhar em São Paulo, na Faculdade de Medicina, com o professor Chico Laurindo e fazer a parte de estresse redox, né, que ela vai falar bastante, né, então ela tem bastante conhecimento na área de bioquímica, na parte de estresse redox, muito voltado para a parte cardio, mas muito mais vascular. Então, do ponto de vista das células endoteliais vasculares. E aí você pensa, mas que sou eu na fila do pão? Para que eu quero saber de estresse redox e problemas cardiovasculares? Por isso que ela está aqui para falar. Então, a Thaís, ela é pesquisadora agora, professora, ela era pesquisadora do Instituto de Química da USP, agora ela é professora doutora lá do Instituto de Química da Unicamp. Ela também me conhece já faz um tempo, porque nós duas tivemos um período lá no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, né? Eu cheguei antes e quando eu estava saindo, ela chegou. E aí, curiosamente, eu conheci ela porque ela era outra brasileira num lugar que só tinha americano. E aí eu acabei conhecendo ela só porque ela era brasileira, aquelas coisas que a gente vive durante o nosso período pós. E aí a gente está junto fazendo pesquisa faz muitos anos, e eu acho que pesquisa é isso. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada. É o nosso prazer trazer você, e ela vai falar sobre a experiência dela com o estresse redox, e eu até conversei que ela é a pessoa ideal para passar para a gente os conhecimentos de estresse redox, que muitas vezes você vai ver em radioproteção, em radiologia relacionada ao tratamento, né, que vai falar de radioisotopoterapia, o radiodiagnóstico, as coisas que a gente faz no dia a dia em medicina nuclear ou na área de pesquisa, e a gente não tem muito background, né? Não existe muito algo por trás, e ela vai fazer isso para a gente. Muito obrigada, Thaís, com você. Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito contente de participar desse curso, agradeço a Camila e o Sérgio o convite. É uma honra estar na minha universidade. Eu me formei aqui no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, sou da primeira turma de Biofísica. Depois eu fiz mestrado no Instituto de Bioquímica Médica, Leopoldo Ademez, e depois eu fiz o doutorado na USP, os pós-docs, e agora estou lá na Unicamp. Bom, então hoje nós vamos conversar sobre os efeitos celulares e moleculares dos radioisótopos. Então, o meu nome é Thaís Araújo, atualmente eu estou lá no Instituto de Química da Unicamp. Bom, e o que eu vou falar aqui é o seguinte: serve tanto para as células normais como para as células tumorais. É claro que nós sabemos que as células tumorais possuem mecanismos bioquímicos robustos para fazer evasão da morte celular induzida, seja ela por quimioterapia, imunoterapia ou mesmo da radioterapia. Mas são todas células, então o que serve para a célula normal também serve para a célula tumoral. Bom, atualmente
tomografia de emissão de pósitrons é uma técnica muito utilizada na medicina nuclear, uma técnica de imagem, a gente acabou de falar. Então, nós temos um radioisótopo, esse radioisótopo vai sofrer um decaimento radioativo, um próton vai se transformar num nêutron e vai emitir uma partícula beta a mais, que é o pósitron. Esse pósitron lá no tecido, ele vai percorrer uma determinada distância, chamada de positron range, então isso é bastante importante. Então, o pósitron vai percorrer essa distância e vai aniquilar um elétron. Aniquilou esse elétron, vai produzir 2 fótons gamas colineares, que são aqueles fótons que a gente sabe, os raios gamas, que possuem uma energia de 511 keV. E assim a gente tem a biodistribuição e tem a imagem. Bom, radioisótopo muito utilizado é o flúor 18, por conta das propriedades físico-químicas dele. Esse flúor 18 ele vai sofrer um decaimento em pósitron, gerando o oxigênio 18 e aquele fenômeno que a gente acabou de ver. Esse flúor 18 ele foi acoplado, então, à glicose, então essa foi uma das descobertas mais importantes do PET, onde a gente tem o diagnóstico, né, feito com FDG, da oncologia, seja para diagnóstico, estadiamento, restadiamento, ou mesmo na resposta ao tratamento. O FDG aqui é um radiotraçador metabólico muito importante, né? Então é o 2-deox-2-fluor-D-glicose. Ele entra lá na célula via transportador GLUT e vai servir então como biomarcador, porque ele não segue o restante da via bioquímica da glicose, porque ele para, porque não é mais reconhecido pela enzima. Então ele vai ser acumulado. Então, é um radiotraçador metabólico, só que o flúor 18 pode ser acoplado, né, a outras moléculas, como o aminoácido tirosina, a timidina, a derivados de nitroimidazol. Então, aqui nós temos o F-miso, e isso vai servir como um marcador de quantidade de oxigênio dentro, né, da célula. Então, isso é bastante importante para avaliar hipóxia tumoral. Mas tem outros radioisótopos, o Sérgio comentou também, temos galho 68, temos zircônio 89, temos cobre 64. Então, há diversos tipos de radiotraçadores, nós vamos estudar isso durante o curso. Bom, aqui, relembrando de novo, o Sérgio acabou de falar da partícula beta, da energia dessa partícula, o quanto que ela consegue penetrar. A partícula alfa, que nada mais é um núcleo de hélio, então tem 2 prótons e 2 nêutrons. Tem uma mais baixa positron range, então ele tem uma pequena distância que percorre. É citotóxico, vai induzir quebra de dupla fita de DNA e tem os elétrons Auger também. Bom, vimos que para diagnóstico temos emissores de raios pósitron e, consequentemente, raios gama. Também temos emissores de partícula beta ou alfa que vão servir para teranóstica, para terapia, para o tratamento, para desmatar as células tumorais. Aqui o exemplo clássico é o 131, tratamento de câncer de tireoide, que tem decaimento em beta. Bom, e aí como é que essa radiação, a gente falou de radiação eletromagnética e radiação corpuscular, como é que ela interage com a matéria? As duas principais interações mais importantes no efeito de medicina nuclear, não só tem essas, né, tem outros tipos de interação, desintegração. Eu vou falar das duas que são mais importantes, que são interações inelásticas, ou seja, que envolvem perda de energia, que é o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Então, o efeito fotoelétrico, você tem um raio aqui X ou gama incidente, que vai levar então à injeção do elétron. E essa magnitude de energia é a diferença da energia do raio incidente com a energia que mantém lá o elétron na órbita. Então, esse é o efeito fotoelétrico. Ele tem uma alta probabilidade de acontecer quanto maior o número atômico que está presente ali dos elementos que constituem o meio, constituem a matéria. E quanto mais baixa a energia também ele produz. Energias que a gente está falando da magnitude de 0,1 a 10 megaelectronvolts, você vai ter um espalhamento Compton. Isso acontece no meio com baixo número atômico, ou seja, a gente está falando aqui das células, dos elementos que vão constituir a célula. Então, você tem o raio gama incidente, esse raio gama ele vai ser defletido, uma parte da energia então vai sair aqui como esse fóton, e uma outra parte da energia vai servir para a injeção do elétron. Então, esse é o efeito Compton, acontece bastante com essa interação com a matéria. Bom, essas partículas acabam percorrendo poucos milímetros
o Sérgio acabou de falar isso, não vou voltar novamente, né? Então, só para relembrar que vai ter pouco aqui, ó, os partículas carregadas, elas têm uma trajetória muito curta. Então, quando a gente está falando de raio-x e raio gama, você tem uma alta penetração. Então, existe uma energia de transferência linear associada com essa radiação. Quando a gente está falando de radiação corpuscular, você tem uma alta energia de transferência associada, ou seja, você causa uma grande ionização, tem uma alta densidade de ionização numa pequena distância. Então, aqui você tem uma alta dose no track da partícula. Já a radiação eletromagnética, o que a gente tem, que é raio-x, raio gama, a gente tem ionizações que são espaçadas. Isso vai ter um efeito direto, obviamente, no que a gente está vendo dentro da célula. Então, é muito interessante notar que uma ionização, ou seja, você retirar lá o elétron do átomo, ela mais ou menos chega de 10 a 100 eletronvolts, a energia necessária. Então, uma radiação de 10 a 6 eletronvolts, você causa 10 a 5 ionizações. Então, você tem um efeito bastante potente. Vou falar um pouquinho rapidamente do espectro da radiação eletromagnética, porque eu não sei se as pessoas sabem, eu sou bioquímica, biofísica, eu acho que os conceitos são bem importantes, né? Então, como é que a gente define uma radiação ionizante? Uma radiação ionizante é definida pela capacidade de radiólise, ou seja, de ionização da água. Então, uma energia que é capaz de fazer a ionização da água entra aqui na classe de radiação ionizante. Temos o raio-x e os raios gama. A partir dali, a gente chama de radiação não ionizante, né? Então, lembrando que energia é a constante de Planck vezes a frequência da onda. Então, aqui está a linha de energia e a frequência aqui da onda. E a frequência é exatamente o inverso, né? É a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, o lambda. Bom, mas que matéria é essa que a gente está falando? Interação de radiação eletromagnética com a matéria, mas que matéria? Matéria são os organismos. Os organismos são compostos de quê? Órgãos, tecidos, células. Então, essas células, o que tem nessas células? Quais são os elementos mais comuns encontrados nas células? Os isótopos mais comuns, 99%, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, eles vão formar as biomoléculas. Quais biomoléculas? Vão formar os lipídios, e formam os polímeros, os polissacarídeos, né, formados pelos carboidratos, e os ácidos nucleicos, DNA, RNA, proteínas, que é um polímero de aminoácido, isso são as biomoléculas. Só que a maior parte da célula, na verdade, ela é composta de água. Então, 70% da célula é composta de água. Então, a água é muito importante como componente nas células. Então, a interação da radiação com a matéria, a gente tem dois tipos de efeito. Então, a gente vai ter um efeito direto, que é essa biomolécula fazendo a absorção da energia, né, nessa molécula biológica, ela vai para um estado excitado e ionizado. Ou o efeito indireto, que envolve a absorção da energia no ambiente. Que ambiente é esse que nós estamos falando? São as moléculas de água aqui mostrado no esquema de esfera e bastão. Então, é a água que a gente está falando quando a gente está falando do efeito indireto, o efeito da radiação ionizante na água. Ou seja, da radiólise, como a gente já vai ver mais à frente. Então, essas moléculas aqui, indo para o efeito direto, vai sofrer um rearranjamento, que são as reações físico-químicas, o mesmo acontece aqui, levando a um efeito primário. Esse efeito primário tem uma transferência de energia intramolecular, vai formar os biorradicais, então aqui já está na classe das reações químicas, formando as reações subsequentes e alterações moleculares. No caso do efeito indireto, ele pode ter uma transferência de energia direta e ter um efeito primário, mas ele também pode ter um radical que vai se difundir e vai formar diretamente o biorradical. Bom, aqui é só um exemplo da célula, né? A gente está falando do organismo de célula, eu vou falar, óbvio, das células endoteliais, que eu trabalho, essas são as imagens do laboratório. Então, aqui é a célula endotelial da veia umbilical humana. Aqui, em azul, nós temos o núcleo, marcado com o intercalante DNA, o Roche. A gente tem outros componentes, né? Nas células tem vários compartimentos, como, por exemplo, o retículo endoplasmático, o Golgi. O GM130 é um marcador de cis-Golgi, que está em vermelho. Na verdade, ele está em amarelo aqui, porque ele está em colocalização com uma proteína que passa pelo Golgi, que é a trombomodulina, que é uma principal proteína de tromborresistência, que está aqui em verde.
Temos outras proteínas na membrana, que é um outro exemplo da veia caderina. No caso dessas células aqui, elas foram submetidas a um shear stress, então, né, nos vasos sanguíneos as células são naturalmente submetidas a um shear stress. E a minha proteína predileta, que é o que eu trabalho, que é a chaperona, que é HSP70. E ela é uma proteína o quê? Citosólica, está presente no núcleo também. Então, a gente tem diversos subcompartimentos, diversas moléculas, diversas proteínas. A partir daquelas alterações moleculares que a gente viu, a gente pode ter alterações no metabolismo, levar à mutação e causar os efeitos como câncer, envelhecimento precoce. Alterações no metabolismo podem levar a essas alterações bioquímicas, esses efeitos submicroscópicos, até que a gente tenha os efeitos visíveis, leva à morte celular e mesmo à morte do organismo. Isso tudo está inteiramente interligado. Bom, vamos falar da radiólise, né? A interação da radiação com a célula vai gerar radicais livres. Como assim? Em que momento apareceu esse radical livre? Da seguinte forma. Você tem radiólise da água, tem uma energia baixa, então você consegue fazer várias ionizações, excitações. Então, a água aqui vai ser exposta então à radiação ionizante, vai formar um estado excitado, que vai se decompor. Aqui a gente tem o radical hidroxila e o radical hidrogênio. Esse indo para o estado excitado. Além disso, a água pode ser ionizada. Então, a água ionizada é aqui o cátion água, que vai se decompor formando o radical hidroxila. Quando você tem aqui esse cátion água, você tem um elétron que saiu. Cadê ele? Está lá no ambiente. Quando ele está no ambiente, ele vai ser hidratado. Então, a gente tem o elétron na forma aquosa hidratado, vai ter a formação de radical de hidrogênio também. Então, basicamente, o que a gente tem é a água sofrendo excitação e ionização, formando aqui, seja no estado excitado ou ionizando, formando aqui o radical hidrogênio e o radical hidroxil. Esses radicais, eles podem sofrer rapidamente recombinação, e aí depende do meio, e a recombinação de dois radicais hidroxil vai gerar um peróxido de hidrogênio. O radical hidroxil é o radical mais oxidante que existe. Tá? Mas aqui a gente tem formação de peróxido de hidrogênio, que também é um oxidante, só que menos potente. Aqui, a radiólise, então, ela tem uma probabilidade de acontecer, né, de gerar, além disso, além de formar aqui, tem sempre o elétron lá aquoso. A probabilidade de ter formação de elétron aquoso de 2,65 e de 2,7 com radical hidroxil, ou seja, é bastante formado. Você tem bastante produção de radical de hidroxil e de elétron aquoso. Bom, quando a gente tem na presença de oxigênio, o que acontece com esse elétron? O oxigênio, ele é um radical livre, também ele recebe um elétron por vez. Ele pode ter reação com esse elétron aqui e formar o ânion radical superóxido, um outro oxidante. Antigamente, as pessoas chamavam esses oxidantes todos de espécies reativas de oxigênio. E o pessoal da área redox vem tentando mudar isso. Por quê? Porque cada oxidante tem uma propriedade diferente, tem um potencial de redução diferente, um potencial redox diferente. Então, colocar todo mundo dentro do mesmo saco com o mesmo nome gera muita confusão. Está falando de ROS, mas quem é ROS? Quem são essas espécies reativas de oxigênio? Então, a gente tem preferido falar do oxidante e dizer exatamente qual é o oxidante que está sendo observado ali no experimento em si, ou sendo produzido. Lembrando que os tecidos hipóxicos, lembra que você não tem oxigênio, você está hipóxico, você não tem oxigênio, ou seja, você não tem formação aqui desse ânion radical superóxido, ou seja, você tem menos estresse oxidativo. Então, por isso que os tumores hipóxicos acabam sendo mais resistentes à radiação. Bom, além disso tudo, nas células lá você tem o ferro, o 3+, o estado férrico, pode reagir com esse ânion radical superóxido, formando ferro 2+. Ferro 2+, pode reagir com peróxido de hidrogênio. E aí, essa aqui é a reação de Fenton, o que você forma? Radical hidroxil, de novo lá, o potente oxidante. Então, isso aqui, e de onde veio isso tudo? Lá da fissão homolítica da água. Bom, é claro que as nossas células, a gente possui mecanismos, né? Porque o oxigênio existe, a gente produz radical livre normalmente na célula, na mitocôndria, no peroxossomos, a gente tem enzimas como a NADPH oxidase, isso é um processo natural, isso faz parte da vida. E a gente possui também o que? As células possuem mecanismos de defesa antioxidante. Aí eu vou citar só 3 enzimas, é bastante complexa essa área, mas só lembrando, né, você tem a superóxido desmutase, que vai fazer a desmutação desse ânion radical superóxido por
formando oxigênio. A gente tem a catalase, que vai consumir esse peróxido de hidrogênio, formando água. A gente tem as glutationa peroxidases, que vão pegar a glutationa e formar glutationa de sulfeto, para fazer a ponte com uma glutationa de sulfeto, o principal tampão citosólico para a gente, é muito importante. Então, a gente tem esses... E tudo isso é o quê? Efeito indireto da radiação ionizante. Só que a gente tem lá um monte de biomolécula. Lembrando novamente que esses radicais eles vão interagir com essas moléculas orgânicas e vão formar as espécies orgânicas radicais. Tá? Isso vai fazer o quê? Afetar, óbvio, que a função da biomolécula. Pode ser que afete, pode ser que não afete, mas geralmente resulta numa alteração das propriedades físico-químicas daquela proteína. E você altera o quê? A homeostasia celular com isso. Bom, outros efeitos diretos da radiação, você tem a deaminação de aminoácido, você tem clivagem lá do anel benzênico, os aminoácidos tirosina, triptofano, fenilanalina, você tem oxidação de cisteína formando pontos de sulfeto, isso é muito importante, por exemplo, várias integrinas são moduladas por oxidação de pontos de sulfeto, isomidação, redução e oxidação. Isso não só integrinas, várias outras proteínas, redox, vários fatores de transcrição. O DNA pode ter as bases modificadas, você também pode ter a quebra da fita de DNA. E lá, de novo, o elétron também pode reagir, por exemplo, com moléculas orgânicas escondendo o grupo sulfidril. Tá? Bom, então a gente tem o oxidante radical, que é o radical hidroxila, que vai reagir com as bases e pentoses, vai fazer um processo de abstração de hidrogênio. A gente tem os oxidantes não radicais, a gente acabou de ver que tem o peróxido de hidrogênio, que tem baixa reatividade, mas lá por fento, a gente acabou de ver, gera radical hidroxila. E temos aqui o peróxido nitrito, mas Thaís, cadê? Onde apareceu o peróxido nitrito? O peróxido nitrito vem da reação do ânion radical superóxido com o óxido nítrico, né? Então forma o peróxido nitrito. Lá dentro da célula vai formar os outros radicais, radical de nitrogênio, radical carbonato. Bom, e vamos falar um pouquinho das bases do nucleotídeo. Por que tem tanta reação dessas radicais com o DNA, né? O que tem de especial? O nucleosídeo, só lembrando que o nucleosídeo é a base mais a pentose, o que a gente tem? A base nitrogenada, o nucleosídeo guanosina, né, da guanina, que tem a base nitrogenada da guanina, ele tem um potencial redox aqui de 1,29. Ele é o que tem menor potencial redox. Então, quanto menor o potencial redox, maior vai ser ele vai poder doar esses elétrons para esse oxidante que vai aceitar. Então, você favorece as reações redox, por isso que ele é um alvo bastante importante. Aqui a gente tem o potencial redox, aqui está falando do padrão, é pH 7, temperatura 25 graus, mas isso serve, né, também para dentro da célula para a gente ter uma ideia da magnitude dos fenômenos, porque estão acontecendo. Aqui do triptofano e aqui do radical laçufidril. Bom, aqui é uma tabela do potencial redox, mostrando, né, que o radical hidroxila, ó, ele é o oxidante mais potente, tem potencial de redução de 2,31, né, comparado com os outros oxidantes, mas que também tem potencial redox, né, relativamente alto. E aqui os outros que não são radicais. A constante de reação do radical hidroxila com todas as biomoléculas é alta, com proteína, colágeno, albumina, com GSH, veja que é quase ali próximo da constante de difusão de molécula, então é muito importante, né, como serve como um tampão. E vou relembrar mais uma vez para vocês de que o oxigênio, ele não é... O oxigênio tem essa estrutura aqui, ele tem 2 elétrons não pareados, ele só pode receber um elétron por vez. Então, por isso que lá na cadeia transportadora de elétrons, você pode ter produção de ânion radical superóxido, porque ele pode receber esse elétron da semiquinona, e como ele recebe um elétron por vez, você pode ter formação do ânion radical superóxido e acontecer aqueles processos que nós já discutimos. Então, naturalmente, dentro das nossas células, é produzido o ânion radical superóxido, a NADPH oxidase produz o ânion radical superóxido também. Bom, então tem as origens endógenas, nossas células estão preparadas, a gente tem aqui o expossomo, dentro desse conceito de expossomo, a gente tem a irradiação. Ânion radical superóxido pode modificar proteínas contendo centro ferro e enxofre, levar alterações na sinalização redox e elevar efeitos na fisiologia da célula.
O peróxido de hidrogênio lá pode causar o dano de DNA que a gente acabou de ver, levando a uma sinalização aberrante e disfunção, então, e a patologia. Os efeitos biológicos da radiação, eles têm um efeito dependente do tempo, que podem ser iniciais ou determinísticos, ou seja, a gente está falando aqui não de carcinogênese, a gente está falando de efeito na célula somática, mas como assim? A fibrose, por exemplo, no pulmão, fibrose pulmonar, esse é um efeito determinístico, catarata é um efeito determinístico. A gente pode também ter os efeitos que são estocásticos, né, levando aqui a carcinogênese. E a natureza do efeito nas células somáticas ou hereditárias. Então, a radiobiologia, ela vai estudar os efeitos biológicos da radiação. A gente acabou de ver aqui a física, como acontece, vimos aqui a parte bioquímica, né, das reações, da formação dos radicais, processos biológicos, e agora tem os efeitos biológicos. O que está entrando dentro do efeito biológico? Principalmente quando a gente está falando de DNA, né, reparo. Se a célula vai reparar o dano que tem no DNA, ela vai sobreviver, não vai ter um efeito. Se a célula fizer um pareamento errado, pode ser que ali você tenha uma carcinogênese a longo prazo. Se a célula não reparar, isso vai levar à morte celular e efeito determinístico. Bom, a gente sabe que as células tumorais possuem mecanismos bem robustos de reparo, é por isso que a célula fica proliferando de forma desordenada, exatamente porque ela tem esses mecanismos para sobreviver. Então, os mecanismos de reparo estão muito bem alinhados, né? E eles são bem potentes. Uma das principais motivos que todo mundo analisa acaba sendo a quebra de fita simples, né, o dano mais comum de oxidantes. Então, aqui a gente tem um radical livre, né, levando aqui a quebra. Aqui esse ensaio é muito utilizado, que é o ensaio de cometa. Então, o que é o ensaio de cometa? É um método baseado em eletroforese, em gel, do DNA acoplado à fluorescência. Então, é o seguinte, aqui você não tem exposição, aqui é um lisado de células, onde você não teve exposição dessas células à radiação. Então, você tem esse halo, aqui o DNA está aqui. Quando ela é exposta, o que acontece é que você tem que chamar da cauda do cometa. O que é a cauda do cometa? A cauda do cometa é aquele DNA que sofreu um relaxamento, tem pontas livres, e aí ele vai ter uma mobilidade eletroforética diferente, e aí você vai ter esse tipo aqui de perfil de corrida. Tá? E quantificando isso aqui, quanto maior, mais você tem, é o que a gente está vendo diretamente, é o dano que está do DNA dessa radiação. Tá? E aqui é a quantificação desse dano. Dependendo das condições, se você está em condição alcalina, a gente faz os ensaios em condições neutras, o que você pode ter? Você pode avaliar a quebra de dupla fita, não quebra de fita simples de DNA. Então, depende da metodologia que é utilizada. Vou lembrar de novo o DNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico, que é um polímero de nucleotídeos, né? Lembrando, no nucleotídeo, você tem as bases, que podem ser purinas ou pirimidinas. Purinas, adenina e guanina. Pirimidina, citosina e timina, tratando de DNA. E no caso de RNA, a gente tem a uracila. Bom, base, pentose e fosfato. No caso do desoxirribose, o carbono duas linhas, ele não tem hidroxila, tem o hidrogênio. Só relembrando isso, relembrar que o DNA, então, é esse polímero, né? Então, ele vai formar uma fita simples, tem uma ligação fosfodiéster aqui que a gente acabou de ver que ela foi quebrada. A fita simples, ela pode formar, junto com a outra fita, né, a dupla hélice de DNA. Essa formação ela é baseada num pareamento dependente de ponte de hidrogênio, né? Então, você tem adenina e timina, guanina, citosina, todo mundo lembra disso. Isso é importante por quê? Porque a gente vai ver o dano agora. Uma última coisa para relembrar é que essas fitas, né, sofrem replicação semiconservativa. A DNA polimerase, ela tem no sítio ativo exatamente o setor de prova para ocorrer esse apareamento correto. Por que a gente tem que lembrar disso? Porque a gente está falando de dano, né? Para a gente entender o dano. Então, vamos lá voltar à guanina. O que o radical hidroxila vai fazer? Vai reagir com a guanina, formar os adultos. Esses adultos podem, por exemplo, sofrer oxidação, formar o 8-oxoguanina, tá? Isso aqui pode ser formado tanto com radical hidroxila, carbonato, radical peroxil, oxigênio singlete, só para dizer que outros oxidantes também são capazes de levar à formação desse adulto de guanina. Eles também podem ter abertura do anel, formar o FAP-Guá. Isso daqui, o FAP-Guá, olha,
timina, né? Então, você pode promover um processo de mutação de guanina para timina. E no caso do 8-oxiguar, vou explicar um pouquinho melhor aqui. O que acontece quando teve oxidação dessa guanina, né, pelo radical hidroxil, no processo de replicação, ele pode fazer um pareamento com a adenina também, ao invés de fazer o pareamento com a citosina, é capaz de fazer ligações de hidrogênio com a adenina. No processo de replicação, você tem então aqui uma mutação, tá? Então, o estresse oxidativo gera vários tipos de modificação de base, né? A gente viu quebra de fita simples, pode gerar crosslink DNA-DNA, gera crosslink DNA-proteína, gera crosslink em DNA aldeído. E a gente tem diferentes tipos de lesões. A gente pode ter quebra de fita simples, quebra de fita dupla, ligações covalentes entre as fitas. A gente pode ter o mau pareamento de bases, acabei de comentar isso com vocês. Outros tipos de radiação também geram dímeros, por exemplo, de timina, e os oxidantes podem fazer desaminação, alquilação e oxidação de bases. Então, diferentes agentes mutagênicos vão alterar o DNA, causar danos diferentes. Então, cada dano pode levar a uma mutação. Pode. Por quê? Lesão, quando a gente já ficou a diferença de lesão para mutação, a lesão é uma alteração química ou estrutural da molécula de DNA que, se não corrigida, sim, pode causar a mutação e a citotoxicidade. A mutação é realmente a alteração, né, na sequência de nucleotídeos da molécula de ácido nucleico. Pode ou não ter consequências funcionais. Então, aqui, ó, só mostrando aqui uma substituição, você muda aqui, porque você mudou o códon, você muda o aminoácido, pode ser que você mude a proteína ou apenas cause uma mutação, você pode ter uma inversão, pode ter uma deleção. Então, são diversos tipos de mutação. Se esse DNA for reparado, ótimo. Se não, essa mutação ela pode ali, na verdade, ela foi muito importante para a evolução, por isso nós estamos aqui, mas ela também pode causar a doença que a gente sabe que acontece, como por exemplo o caso do câncer. Só que a célula possui mecanismo de reparo de DNA, né? E eu vou só exemplificar que os reparos a gente não vai entrar, mas próprio que vocês saibam, a gente tem reparo de excisão de base, reparo de excisão de nucleotídeo, reparos de mau pareamento, reparo por recombinação homóloga ou de junções do fim, parada da forquilha de replicação. Bom, falando de dano de DNA no que a gente está vendo de radiação ionizante, eu vou falar também rapidamente um pouquinho da via de sinalização, para vocês entenderem o que está acontecendo. A gente tem sensores, que são essas 3 proteínas aqui. Essas 3 proteínas ativadas, você vai ter um recrutamento do ATM, que é uma serina treonina quinase. Essa serina treonina quinase, ela sofre aqui o processo de autofosforilação, está em dímero, vai a monômero e vai lá se ligar onde tem um dano no DNA. Essa ATM, serina treonina quinase, o que ela vai fazer? Vai fosforilar proteínas. Vários alvos. Por exemplo, os efetores que ela fosforila é CHK2 e CHK1. E aí, o que está acontecendo? Modificando o ciclo celular, porque são proteínas de checkpoint do ciclo celular. Então, aqui, ATM ou ATR ele é ativado já numa fase mais tardia, vamos continuar falando do ATM aqui, fosforilou a CHK1, CHK1 vai o quê? Fosforilar CDC25C, que é uma fosfatase. Essa fosfatase, o que ela vai fazer? Ela não, como ela está inativa, ela não vai desfosforilar o complexo CDK1 ciclina. E as ciclinas, elas fosforiladas, elas são ativas. Então, você vai ter um bloqueio aqui do ciclo celular. Então, é dessa forma que você vai bloquear. Isso aqui são outros complexos CDK-ciclina, que vão ser bloqueados com a ativação de ATM. Aqui um outro que é importante, né? CHK2, fosforilação de P53, estabilização de P53, são parada do ciclo celular também, e indução de morte. Vamos voltar aqui. Aqui, por exemplo, você tem fosforilação de MDM2, que é uma E3-ubiquitina ligase, que é importante para a degradação de P53, pela via ubiquitinoproteasoma. E essa via aqui vai ser, então, bloqueada, porque ela não está inativa. O que acontece com o P53? Os níveis de P53 aumentam, o P53 fosforilado, e pode, então, ativar aqui a apoptose ou fazer parada do ciclo celular. Além disso, a gente tem outros mecanismos, como a fosforilação das histonas. Então, isso é um mecanismo de regulação, inclusive é de marcador de dano de DNA. E também via
BRCA pode ter reparação por recombinação não homóloga. P53 aqui via BAX, liberação de BAX e BAX que vai para a mitocôndria, vai levar a liberação de citocromo C, ativação de caspases, degradação de várias proteínas e ativação de morte celular. Aqui a gente está falando de morte celular intrínseca, mas lembre que nesses processos também você pode ter ativação de receptores de morte, ativar uma via de sinalização de apoptose extrínseca envolvendo caspase 8. Tá? Bom, esses animais aqui são os tardigrades, são os animais incríveis, que são invertebrados aquáticos, eu acho fantástico. Eles são radiotolerantes, né? Não, mas e daí? Eles são capazes de sobreviver no espaço, são radiotolerantes. Então é muito legal que tanto hidratados como desidratados, lembra, mas por que desidratados eles são mais radiotolerantes? A fissão homolítica da água, a gente acabou de ver. Então, por isso que eles são ainda mais radiotolerantes nessa condição desidratada. Mas os cientistas foram estudar e foram ver que proteínas eram responsáveis por fazer essa proteção desses animais, desses extremófilos. E descobriram uma proteína chamada DSUP, que é Damage Suppressor Protein. O que acontece com o DSUP? DSUP é uma proteína desordenada, que tem apenas aqui uma pequena região em alfa-hélice, e essa região aqui, C-terminal desordenada, ela se liga lá nos nucleossomos do DNA. E assim, é físico mesmo, ela vai fazer uma proteção desse DNA contra dano, e é por isso que eles são radiotolerantes. Não só por isso, né? Óbvio que tem outras proteínas que nós não conhecemos, que estão envolvidas, mas eles viram que essa é uma proteína bastante importante. Você fala, mas e aí? Mas isso é tarde, está falando do invertebrado. E no ser humano, o que está acontecendo? Né? Será que ela protege? Sim, protege. Quando eles fazem a expressão do DSUP nas células dos seres humanos, você melhora a viabilidade. Você é capaz de proteger contra dano oxidativo causado por radiação ionizante. Bom, e aí, esse grupo aqui, recentemente, o que eles fizeram? Eles pegaram o RNA mensageiro da DSUP, colocaram em nanopartículas, umas nanopartículas especiais, né, que eles produziram, e falaram, será que é capaz de proteger? Então, eles fizeram um ensaio cometa, usando células epiteliais orais, e eles viram o seguinte, células que não foram tratadas, aquele ensaio cometa que a gente já comentou, tá? Então, é só quantificação direta. Sem tratamento, aqui você não tem dano, isso aqui é só com controle com RNA mensageiro, né, que precisa usar de controle, as nanopartículas contendo um RNA mensageiro controle. Quando eles utilizaram nanopartículas contendo RNA mensageiro de DSUP, olha que legal, reduziu a quantidade de dano de DNA após a exposição de radiação. Ou seja, protege a célula. Você fala, tá aí, mas eu não quero proteger, eu quero matar o tumor. Mas lembra qual é o principal problema de radioterapia? Isso que a gente está falando são os efeitos colaterais. É a morte de células normais que a gente não deseja. Então, é a morbidade que a gente tem nos pacientes quando fazem esse tipo de tratamento. Então, a gente quer controlar isso, a gente quer que as células normais sobrevivam. Então, ótimo. Aí eles vieram, claro, usaram outra metodologia. Lembra lá da estona fosforilada, que é um marcador de dano de reparo de DNA que é ativado. Eles viram que também tem uma redução quando eles injetaram essas nanopartículas nas células. Tanto oral quanto retal também eles fizeram esses ensaios com células epiteliais retais. Número de formação de colônia, quando você expõe a radiação, o upgrade, o que acontece? Aumenta o número de colônias. Então, realmente protetor, realmente aumenta a capacidade replicativa dessas células. Ou melhor, não diminui a capacidade replicativa dessas células porque você está induzindo morte com a radiação ionizante. Aí eles foram para os animais, né? Então, será que se eu injetar vai proteger? Então, quando eles fizeram a injeção no animal, no rato, não, no camundongo, rato não, no camundongo, eles viram que também tem uma proteção, diminui a quantidade de estona fosforilada. Mas uma pergunta que é importante, né? Está pensando em termos de terapêutica, será que você injetar essas nanopartículas contendo RNA mensageiro de DSUP não vai aumentar o crescimento tumoral? Né? Então, será que você não vai ter um off-target e vai acabar prejudicando? Então, eles fizeram aqui uma curva de crescimento, caso nesse tumor específico que eles usaram, viram que não tem efeito em termos de volume tumoral. Então, parece realmente que isso é uma ferramenta bastante interessante e importante para tratamento de mucosite e proctite, né, que são efeitos colaterais causados, que são muito comuns quando tratamento com radioterapia de câncer de cabeça-pescoço e câncer de próstata, tá?
Isso é bem legal. Vamos voltar lá ao nosso efeito indireto, né, que é a da ionização da água, formando um radical hidroxil e radical hidrogênio. Bom, afeta só a DNA? Não, a gente tem membranas celulares. Será que afeta as membranas celulares? Afeta também. Afeta, por exemplo, uma enzima que é a esfingomielinase. O que essa esfingomielinase vai fazer? Quando ela é oxidada na cisteína 629, ela vai ficar ativa. E aí você vai ter o quê? Esfingomielina indo a ceramida, produzindo alta quantidade de ceramida. E aí vai formar os lípidos rafts ricos em ceramida. E nesses lípidos rafts você tem vários receptores de fatores de crescimento, NOx, canais de cálcio, então assim você modula sinalização celular, né? E modula a sinalização celular tanto para sobrevivência quanto para morte celular, e depende do estado da célula, e depende aí do balanço, né? Quem vai vencer no final, qual a via que vai ser mais ativada no final, né? O somatório. Além disso, você tem uma peroxidação de lipídio induzida pela radiação. Então, a gente tem os ácidos graxos ali poliinsaturados, quando eles vão reagir com o radical hidroxilo, vai formar o radical. Esse radical aí, a importância da presença do oxigênio, na presença do oxigênio vai formar o peroxil. E aí, esse peroxil pode sofrer uma fase de propagação. Então, por isso que é bastante evidente os danos causados a membranas celulares da radiação, principalmente na presença do oxigênio. E aí você pode gerar aqui por degradação esses compostos que são inclusive medidos como os testes de lipídio, para você avaliar se tem um aumento de alteração de lipídios lá nas células. Bom, oxigênio, é incrível, o oxigênio não reage direto lá com a molécula, né, por um problema, por uma regra de conservação do spin, ele vai reagir um por vez, então ele pode, por exemplo, reagir com radical, por recombinação radical, que a gente acabou de ver um exemplo aqui, formar o peroxil, o radical peroxil, por complexação, pode formar oxigênio singlet, né, se você der energia suficiente, e nós também vimos que reagindo com uma molécula orgânica, um elétron por vez, pode formar o radical dessa molécula orgânica, o biorradical, e consequentemente formar o ânion radical superóxido. Bom, disso tudo, o que é importante? A gente tem efeito da radiação ionizante nas células, a gente acabou de ver. Então, essas células podem sofrer apoptose, a gente viu um pouco disso naquele mecanismo de dano de DNA, eles podem sofrer catástrofe mitótica, então realmente a mitose não vai prosseguir, e a célula acaba morrendo. Elas podem sofrer um processo necrose, que aí você tem uma morte mais sem muito controle de via de sinalização, e ela é muito rápida, isso ocorre muito em radioterapia, você tem a radiação ionizante sendo usada diretamente ali, então você tem muito dano sendo causado, não dá tempo de reparo e a célula morre por necrose. E a autofagia, que não é um caso de morte, mas a autofagia já indica. O que é a autofagia? A autofagia você vai utilizar todos os recursos da célula para tentar sobreviver. Então você acaba degradando suas próprias moléculas, degradando mitocôndrias, próprias organelas para conseguir produzir energia para tentar manter a célula viva. Então, a autofagia é um processo celular, ele é homeostático, ele é normal. Claro, se ele for prolongado, também pode levar à morte celular. E a senescência é o estado que é não replicativo, então a célula para de replicar. Nesse sentido aí é importante como um efeito da radiação ionizante que a gente quer ver. Só que a célula não está morta, né? Ela só está num estado metabólico, ela ainda está no estado metabólico ativo, só que ela perde a capacidade replicativa. Então, por isso, ela talvez entre dentro desses efeitos aqui da radiação ionizante que é importante para a gente. Bom, a resposta à radiação é um fenômeno integrado, você pode ter uma resposta bystander e envolve células vizinhas. Lembra lá que são secretados exossomos, que são vesículos, são secretados citocinas, são secretados oxidantes que vai atuar aqui nessa célula. Então, mesmo aquela célula que não sofreu a radiação direto, ela pode ter não. A gente sabe, os cientistas já viram que elas têm resposta também à radiação ionizante, mesmo não sendo diretamente afetadas. Existe essa outra resposta aqui, que é uma resposta que ela é distante do corpo episcopal. Então, você tem uma radiação lá na mama e você vai ter efeitos nas células do sistema imune, na ativação das células do sistema imune, então é um efeito mais a longa distância, tá? Isso tudo aqui você tem modulação de reparo-adesão e vai depender dessa modulação aqui, você vai ter morte, sobrevivência ou carcinogênese.
A gente sabe que os tumores são altamente complexos e muitos dos inibidores que a gente vem utilizando são diretamente relacionados a essa complexidade, né? Tentando achar essas vias para bloquear o crescimento do tumor, levar à morte do tumor e bloquear o crescimento do tumor. Para isso, a gente, dentro da pesquisa básica, a gente utiliza diversos modelos. Então, a gente tem desde cultura 2D e atualmente o que tem sido bastante utilizado é organoide, porque o organoide você consegue retirar a célula do paciente, então você tem células tronco lá, adultas do tecido e outras células do microambiente tumoral e você cultiva no laboratório e você começa a entender a biologia tumoral a partir daí. Então, são ferramentas muito interessantes que podem ser acopladas a um sistema de microfluidos. Lembra lá que eu falei do shear stress? E aí, que eu também estou interessada em estudar, né, esse crosstalk entre as células tumorais e as células endoteliais, né, de que forma ocorre metástase, de que forma a hipóxia é importante. E nesse contexto, no que eu quero ver é como a HSP70 está atuando, com a importância da chaperona molecular da HSP70. Então, a gente pode fazer aqui, a verdade é que a gente precisa ir em direção à medicina personalizada na oncologia. E para fazer isso, a gente precisa sim fazer pesquisa básica para depois fazer pesquisa translacional. Então, é fundamental essa interação entre esses dois mundos, que na verdade é um mundo único, que é o que a gente chama de ciência. Então, fazer esse estudo detalhado nos organoides, avaliar, por exemplo, a sensibilidade e impacto de outros tipos de pré-tratamento. Eu dei um exemplo aqui do choque térmico, será que vai melhorar a regeneração ou não? Criação de modelos pré-clínicos, né, para a gente poder estudar, entender a biologia tumoral, propor tratamento, né? Por que você vai para a clínica direto, você vai usar um tratamento para você saber se vai funcionar ou não naquele tecido, principalmente para esses tumores que são muito complexos, como tumor pancreático, tumor renal, e são altamente metastáticos, tem um prognóstico e é muito rápido o processo. Então, a gente consegue estudar também rapidamente no laboratório. Esse é o mundo ideal aqui para fazer essa medicina realmente personalizada na oncologia. E é claro, acoplar isso, vamos mimetizar ali o fluxo sanguíneo para ver os efeitos disso nesse processo, né? E fazer, obviamente, todos os processos de entendimento de biologia tumoral. Então, aqui só um exemplo, você fala, mas como eu vou estudar, então, radioisótopo? Isso aí eu estou com organoide. Eu estou com organoide, você pode usar, por exemplo, a microscopia de emissão de Poston, que foi recentemente, eles inventaram, então a gente consegue também estudar in vitro essas coisas, tá? Bom, eu acabei minha apresentação, eu acho muito importante leiam os livros. Esse livro de biofísica aqui, eu sou biofísica, eu adoro. Eu aconselho muito o livro de bioquímica básica do Bayardo. É um livro fantástico, muito simples, muito agradável de ler. Óbvio que os livros clássicos também. De fisiologia, eu adoro esse livro de fisiologia. Assim, fala de alostase, fala de sobrecarga alostática. Tem uma linguagem muito legal. Eu gosto muito desse livro de fisiologia aqui do Mourão. E claro, toda a parte óbvio, né? Toda a parte de medicina nuclear, os livros de medicina nuclear, leiam os livros, assim, entendam os conceitos. Acho que sem conceito não tem como a gente sobreviver, não tem como a gente entender os processos para a gente descobrir novas metodologias. Agradeço muito, as vagas estão abertas e aqui o meu contato. Obrigada, gente. E bom. A doutora Camila Longo Machado ou é Machado Longo? Nunca sei, né? Mas é só uma piada, né? Que ela sei que ela adora. A doutora Camila, vou contar brevemente como é que a gente se conheceu. Na verdade, foi num congresso, há alguns anos atrás.
E aí a gente conversando viu que tinha algumas coisas em comum, né? E de lá para cá a gente acabou ficando amigo e começou nessa jornada maluca de tentar fazer, né, alguns eventos juntos, algumas coisas juntos. Não vou falar muito da Camila cientista em si, né? Ela tem um passado longo, né? Mas vou deixar ela falar um pouquinho aqui sobre essa parte da biotecnologia na medicina nuclear. Camila, por favor. Obrigada, Sérgio. Já que ele está fazendo piada com o meu próprio nome, então eu tenho um longo histórico e agora eu vou cortar então com o meu machado para a apresentação, para a gente começar a falar então sobre opa! Sem derrubar o palco, sobre a biotecnologia e a inovação principalmente aplicada à radiofarmácia, mas na verdade a gente tem condições de fazer não só para a radiofarmácia, mas para a medicina nuclear como um todo, eu vou citar isso para vocês, e a parte de imagem, né? A gente tem no exterior muita referência à imagem molecular, tá? E isso enquadra praticamente tudo. Então a gente vai então apresentar para vocês qual que é a ideia que está por trás de todo esse evento e onde que a gente pode ligar e conectar as pessoas e os expertises, né? Como a gente está insistindo isso e está virando quase nosso mantra, ninguém faz nada sozinho. Então a ideia é justamente então fazer a conexão entre a academia e a empresa. Eu sou obrigada, então, a fazer um disclaimer aqui, que eu tenho uma empresa agora, eu pedi a minha exoneração do HCFM USP, então, do Centro de Medicina Nuclear, onde eu fazia pesquisa para poder, então, abrir uma startup, então, saí da academia e entrei no meio empresarial para fazer, então, a aplicação da biotecnologia para a gente conectar a academia e empresa. E aí, hoje, eu não vou falar sobre isso, mas na quinta-feira eu vou falar sobre essa conexão e esse balanço academia-empresa dentro do cenário nacional, como que a gente conecta isso. A minha empresa chama Errad Particles, ela está baseando em tecnologias ligadas ao amplo campo da biotecnologia, como a gente vai comentar na minha aula. Esta aula não tem nada a ver com a empresa, ela é uma aula apenas sobre didática e a relação da parte básica com a parte aplicada. E eu sou obrigada a fazer esse disclaimer, eu tenho um processo FAPESP ativo e sou suportada, estou incubada na Unicamp hoje em dia como uma empresa. Então, o que será que é a tal da biotecnologia? Alguém já parou para se perguntar sobre isso? Na verdade, biotecnologia é uma coisa que vocês já estão expostos desde que vocês acordam até a hora que vocês estão indo dormir. A pasta de dente que você usa para escovar o dente tem nanopartículas. O queijo que você come tem nanopartícula. O leite que você toma passou por um processo que envolve biotecnologia. E qualquer coisa que você faça no seu dia a dia tem biotecnologia. Mas o que será que é essa tal dessa biotecnologia? Para começar a introduzir o tema, se você gosta de cerveja, tem alguém que gosta de cerveja? Se você gosta de cerveja, você muito provavelmente gostaria então de ter na sua casa, como virou algo frequente entre as pessoas, uma fabriqueta de cerveja. Por quê? Porque tem lá uma Saccharomyces que pode fazer um servicinho para você, começar a fazer ali, ou se você gosta de kombucha, alguém gosta de kombucha? Os asiáticos fazem isso há muitos anos. Você pega o Snoopy não, Scooby, eu sempre chamo de Snoopy. O Scooby, que parece uma bolachona, ele é uma coexistência ecológica entre organismos. Então, essa coexistência ecológica de micro-organismos faz, então, um processo de fermentação. E aí vocês já devem ter percebido que se você tapar a sua garrafa que contém a cafeína, seja do chá ou do próprio café, o seu Scooby estoura a garrafa. Por que será que estoura a garrafa? O que tem lá dentro? Será que então ele tem algum micro-organismo? Será que ele está vivo? Sim, ele está vivo. E como que a gente se relaciona com esse mundo? Como eu disse,
o álcool já está em culturas há muitos anos. Mais do que isso, as bactérias são as responsáveis pelos nossos dias. Por quê? A gente só existe porque existe uma bactéria que foi, na verdade, começou com RNAs, que eram super não complexos em termos de estrutura, que foram se misturando a esmo ou à deriva para formar materiais genéticos que começaram a ser encapsulados em estruturas que eram semelhantes ao que a gente tem hoje das bactérias, as arqueabactérias, e esses micro-organismos começaram, então, primeiro fazendo hipóxia, porque não tinha oxigênio na atmosfera, né? Quem é o responsável por fazer a atmosfera ter oxigênio? Começou lá atrás, com as bactérias que hoje em dia a gente usa que nem se fosse um cavalo para fazer um arado ou uma vaca para dar o leite para a gente usar. Então, assim, insisto, a gente tem então que conhecer o que é biotecnologia. Esse amplo campo, vou só ler, é um conjunto de tecnologias que utilizam células, organelas celulares, moléculas biológicas, micro-organismos, processos de seleção que envolvem genética e biologia molecular para solucionar problemas. Quais problemas são esses? Na época muito antiga, eram os problemas que a gente precisa fazer uma festa e não tem bebida para todo mundo ficar feliz e aceitar que a vida é problemática, difícil e que eu não consigo fazer a retirada da minha comida, ou é difícil arar, ou é difícil plantar. Então, para te dar algum tipo de norteio, ou seja, o álcool, certo? Para também poder fazer, eventualmente, um processamento que vai te dar, então, o leite está lá, bonito, o animal produz, mas o que será que a gente pode fazer mais com isso? A gente pode conservar isso de alguma forma? Ah, e se ele estraga? Se ele estraga, o que a gente faz com esse que estraga? A gente pode comer? Não pode comer? Então, assim, esses problemas foram sendo demandados pela própria evolução da própria espécie humana, para chegar, então, ao que a gente chama hoje de biotecnologia, que é essa manipulação desses micro-organismos e processos para ter o resultado dos nossos problemas. E aí, mais do que isso, é, então, muito provavelmente demandado por pessoas que começaram a vender os produtos, precisamos aumentar o processo de geração de queijo. Eu não posso só vender um queijo, eu tenho que ter mais de queijos. Então, aquele processo que estragava o leite, fazia ele coagular, caía, concentrava aquele material coagulado na forma de um queijo, isso era muito demorado. Então, nós começamos então a fazer quase como de uma forma empírica, enquanto organismos, né, multicelulares que somos, nós humanos, a misturar coisas e fazer uma biotecnologia quase por intuito, certo? Uma coisa que nasceu com a gente de ficar fuçando nas coisas. Então, a gente começou a fazer biotecnologia mesmo sem saber. E isso foi muito motivado pelo interesse econômico, e ainda é motivado pelo interesse econômico. E em relação a tamanhos? Né? Eu estou aqui falando de bactérias, estou falando de seres micro-organismos. O que a gente tem de tamanhos? A gente tem diversos tamanhos. Se a gente pegar uma célula e extrair todo o material que está dentro da célula, enclausurado dentro do núcleo, na forma de cromatina, quanto que vocês acham que vai dar se eu pegar, tirar todas as histonas, aquele sistema que existe o compactamento, se eu tirar tudo, fizer uma linha, quanto que vocês acham que dá de um cromossomo? Alguém chuta? Quase 2 metros. Então, assim, a gente pode chegar esticando um cromossomo até 1,80 m, 2 metros. É um tamanho de uma pessoa, não eu, porque eu sou mais baixa que isso, mas é o tamanho padrão de alguma sociedade que não é a minha, porque eu não tenho 1,80 m. Eu sou praticamente muito menos que isso, não vou falar quanto eu tenho. Mas, enfim, a célula, per se, durante esse processo evolutivo, conseguiu transformar e juntar moléculas que, modificadas e em conjunto, dão estruturas que a gente chama de morfologia, que são perfeitas para a gente poder funcionar. Aí a Thaís falou bastante sobre a parte de stress redox, de
a oxidação por radiólise, a radiólise, oxidação das moléculas lipídicas da membrana. Então, quando a gente para pensar em como que a gente pode aproveitar esse sistema ou pode resolver problemas para o sistema, para a parte de imagem, a gente tem que começar a se familiarizar com os conceitos básicos também da área de biologia celular e também da área de microbiologia básica. Para voltar à questão dos tamanhos, o que a gente tem feito não só para a parte de biotecnologia, mas para todas as coisas, inclusive nos nossos celulares, né? A gente está diminuindo os tamanhos das coisas. Para quê? Para caber no bolso? Pode ser. A gente está não só diminuindo, a gente está começando a fazer isso virar tão pequeno que a gente vai daqui a pouco ter uma coisa que era ficção científica há muitos anos, mas um robô que seja capaz de entrar no organismo e fazer algum tipo de tratamento ou detecção. Então, assim, o limite é o que o ser humano vai conseguir sonhar. Então, a base científica, não só na parte de biologia celular ou genética molecular, ela vai ser um motivador para você começar a andar nesse caminho muito, muito rico de informação, mas ao mesmo tempo muito complexo, como nós, né? Como nós somos todos sistemas complexos, para chegar então à formação de algo que pode ser uma probe para detectar câncer, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem, então, a figura de um transistor que é muito pequeno, né? 14 nanômetros. Comparativamente, é do tamanho, na estrutura tridimensional, possível de um anticorpo. Então, assim, se você quiser, você pode pôr um transistor no anticorpo. A parte de engenharia elétrica associada a isso, ou para que serve, vocês vão trazer esses problemas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar, então, a conectar os pontos. Como eu disse, existe, então, um micro-organismo que deu origem a tudo isso que a gente é hoje, e muito do que a gente faz em biotecnologia está muito ligado com os procariotos, com as bactérias. Por quê? A Jaci ainda vai falar na aula dela, mas a gente vai falar bastante da tecnologia do DNA recombinante. As bactérias já estão fazendo isso desde que elas existiam há 4 bilhões de anos atrás. Elas têm sistemas nas quais elas trocam de um organismo para outro informações e às vezes é essa troca que permite que uma bactéria seja mais resistente ao ambiente ou faça melhor o álcool que a gente quer beber no fim de semana. Então, esse sistema de troca de informação, né, essa conjugação, essa transferência de material genético de dentro de uma bactéria para outra, por uma pontezinha, isso já acontece. A gente manipula esse sistema com a biotecnologia para produzir algo que a gente quer. Então, essa é a tecnologia do DNA recombinante, produzir alguma coisa por uma reorganização desse sistema com o intuito de uma produção, por exemplo, de uma proteína, né? A Jessi vai falar sobre a produção dos anticorpos, como que pode ser feita, mas basicamente é isso. E essa característica das células procariotas de não ter um encapsulamento desse material genético, dele estar disponível no meio no citoplasma, permite então essas trocas e esses saltos de DNA. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos praticamente 46% do nosso organismo com sequências que são pertencentes a vírus. Então, você para pensar, eu sou praticamente um vírus, porque a minha sequência de DNA tem DNA que foi pulado e transferido para mim pelos retrotransposons, que me fazem uma sequência igualzinha de um vírus. Então, por que a gente não chega e fala assim, poxa, eu sou um vírus? Não, nosso organismo consegue resolver isso de uma forma maravilhosa. Então, a gente vai continuar falando mais sobre isso. Como eu mencionei, existe, então, um espaço celular, e esse espaço celular é o dar para trás, o passo para trás, para você começar a entender onde eu quero chegar. Vocês ouviram a Thaís falar sobre o FDG. O FDG está dentro ou está fora da célula? Quando eu for injetar para os pacientes. Eu produzi o FDG, veio lá do ciclotron,
fez o flúor primeiro, passou no cassete lá da empresa, saiu o flúor deoxiglicose. Ele está dentro ou está fora da célula, onde vai entrar esse... Bom, agora dei dicas. Ele está fora das células. Quando ele está fora da célula, eu preciso pensar, como é que ele chega na célula? Se ele vai chegar na célula, como que vai ser administrado, né, no paciente? Se ele for administrado, qual é o processo até essa molécula passar por todo o meu sistema e fixar no local de interesse? E isso começa com perguntas básicas sobre a própria célula. Que molécula eu vou fazer para poder interagir com o meu sistema biológico que vai me permitir, então, detectar ou evidenciar um fenômeno patológico, uma doença. Certo? E aí, mais do que isso, eu não posso fazer uma molécula que entra e sai rapidamente. Eu tenho que respeitar um tempo. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, enquanto está pensando nas nossas probes. Então, quais seriam essas motivações? Como eu disse para vocês lá no início, motivações você pode ter as suas mesmas, pessoais, e a gente pode também trazer para cá o campo do mercado. Não é feio fazer pesquisa aplicada para o mercado. Eu acho que a gente precisa cultivar isso ainda mais na nossa população e na nossa academia, que existe sim um fenômeno que não é nada discreto, que está impulsionando todos os projetos de pesquisa básica à inovação. O próprio CNPq já pergunta, mas qual é a aplicação de inovação que você tem para esse seu estudo? A pesquisa básica, ela vai muitas vezes fomentar essa aplicação lá na frente. Então, existe um incentivo para a gente começar a pensar nossos projetos desde a parte básica até a parte aplicada, como a Thaís falou. O tardígrado. A gente aprendia o tardígrado na graduação e a gente só falava, que bichinho feio. A Thaís apresentou hoje, do ponto de vista fenomenológico, um sistema que um organismo tem que preserva ele ao ponto da gente conseguir detectar ele hoje. E aí existe uma empresa que usou esse sistema, não vou citar nós, mas ela usou esse sistema para preservar material genético para longas distâncias. Alguém já precisou mandar DNA e RNA aqui para algum lugar? Ninguém? Mas um dos maiores problemas é o transporte. Manter isso da ponta onde foi retirado, sei lá, o paciente que foi extraído o sangue e coletou as vesículas extracelulares ou o DNA circulante dele. O DNA é ainda mais fácil, mas o RNA circulante, que eventualmente está lá disponível, como é que eu transporto isso para os Estados Unidos ou para outro lugar para fazer um sequenciamento, sei lá, de que painel que eu escolher para um determinado projeto? Alguém já pegou avião? Quanto tempo demora para pegar o avião e chegar na coisa? A viagem é de 1 hora, às vezes, né? São Paulo para cá, que aconteceu comigo ontem. Mas às vezes você demora um dia inteiro para chegar no lugar. Dava para ter vindo a pé de São Paulo até aqui. Você acha que um DNA, um RNA vai esperar lá a temperatura que cada vez está mais alta, 40, 50 graus, num aeroporto fritando? Ele vai chegar viável aqui? Eu vou conseguir analisar um paciente aqui ou lá na Amazônia? Eu vou conseguir coletar soro de pacientes dentro da floresta amazônica e trazer para São Paulo para fazer a análise, né, do RNA? Eles utilizaram a tecnologia que não era uma tecnologia, era um sistema do organismo de preservar o seu próprio RNA para conseguir transferir para as suas gerações futuras a sua sobrevivência e falaram, opa, dá um produto. Então, é esse tipo de conhecimento básico que motiva, de fato. Então, assim, embora a gente tenha, às vezes, fique cheio de dedos, não, mas o que será que a minha pesquisa vai alimentar? A gente tem que começar a fazer esse exercício, né? Esse ensaio mental de buscar essas aplicações, porque sempre tem uma, tá? Sempre vai haver uma aplicação. Então, as motivações podem ser das mais diversas. Aí eu trouxe o nosso mascote aqui, a gente focou esse
esse encontro para aplicações no sentido de fazer imagem para radiofármacos e medicina nuclear. Então, a gente tem problemas gigantescos com medicina nuclear, né? Um deles ainda é o problema de fazer uma uniformização entre os serviços de medicina nuclear, porque a gente tem um país que é continental, a gente tem... É uma loucura, o Brasil é 5, 6 países dentro de um país só. Então, assim, a gente precisa cada vez fuçar e melhorar estratégias, seja na comercialização, ou seja, na divulgação, ou seja, na construção de protocolos e probes e kits e o que seja, para uniformizar o que vai chegar no ponto final, que é o nosso cliente. Quem é o cliente da medicina nuclear? É o paciente? O paciente vai se beneficiar, o cliente é o médico que vai usar esse serviço para beneficiar o paciente. Então, a gente tem que pensar nisso. E pensando nisso, eu não posso chegar num médico nuclear e virar para ele e falar assim, ah, não, eu tenho um negócio do tardígrado, e é super tranquilo o tardígrado, e aí o tardígrado. O médico nuclear só vai ouvir essa palavra, tardígrado, vai se perguntar que raio de tardígrado é esse. Se ele já tem ouvido até falar, porque o filho ficou sabendo, fez um trabalho na escola, sei lá, coletando tardígrado na água da chuva que acontece, né? Eu vi outro dia, minha sobrinha fez isso. Ele pode até ter ouvido falar, mas assim, morreu ali sua ideia de pedir um financiamento. Você precisa aprender, então, a começar a se comunicar com a comunidade, para começar, então, vender por que você quer. Se chegar aqui e falar assim, eu tenho um negócio ideal para você comercializar, é para você resolver o seu problema de transporte de RNA. Cara, opa, eu trabalho lá na Amazônia, eu quero trazer para cá e eu preciso curar uma deficiência ou uma alteração genética. Então, eu preciso de um sistema que seja perfeito para o meu trabalho. Tá? Mesma coisa com as nossas probes de medicina nuclear. Como eu entrego lá? Vou mandar já marcado? Vou mandar sem marcação? Vou mandar um kit? Se esse kit chegar lá, vai ter geladeira para receber? Tem lugar que só chega com um barco. Às vezes demora 3 dias lá num barco. Vai ter água no rio para poder fazer esse caminho? Sabe, a gente começa assim, a dificuldade, né? A gente tem os limões e começa a fazer as limonadas. Então, a gente começa, então, buscar um sistema que não só proteja aquele nosso kit, ou a nossa amostra, ou qualquer coisa que a gente tenha que fazer, mas a gente começa a usar, então, os conhecimentos básicos e se predispor a sair da nossa zona de conforto, que é falar a língua do outro. Ninguém vai falar todas as línguas, certo? Mas ela pode entender malemar um pouquinho outra língua. A gente tem que começar a fazer esse exercício para a gente, de repente, começar a falar a mesma língua. Dentro do sistema tumoral, como eu disse para vocês, foram um dos grandes motivadores da área de imagem e da área de medicina nuclear. Muita coisa começou com a parte praticamente de tentativa e erro. A oncologia se motivou muito na base de tentativa e erro. Né, coisas que vieram de plantas começaram a ser usadas para tratamento. Vocês já devem ter ouvido falar, ainda tem muita gente que usa coisas de planta, que graças a Deus a gente tem muita ciência associada a mostrar benefícios e riscos associados a esses tipos de plantas, e muita coisa que a partir de uma tradição se levou à formação de um fármaco que foi um caso de sucesso. E a gente tem um país que tem uma biodiversidade louca que também poderia ser explorado, inclusive com essa expectativa. Mas voltando para um sistema biológico que é de grande interesse da indústria farmacêutica, né? Vocês não sei se têm conhecimento, mas as causas de morte, além de comorbidades relacionadas à diabetes, e outras doenças de dia a dia comum, né, do SUS, oncologia e cardiovascular ainda são os grandes budgets, né, as grandes empresas ainda investem muito dinheiro de financiamento para desenvolvimento nessas áreas, porque é um problema difícil de resolver. E aí, de novo, por que é tão difícil? Porque a gente tem que começar a dar um passo para trás e olhar o todo. É o que eu falei. A gente olhou a célula tem a membrana externa,
membrana do núcleo e coisas que estão no citoplasma entre as duas membranas, coisas que estão dentro e coisas que vão acontecer com o desenvolvimento da doença. Como vocês já devem ter ouvido falar, a oncologia sempre fala, câncer não é uma doença, são mais de 100 doenças juntas. Se você pegar e fizer uma análise de um tumor primário e fizer a análise genética dele, você tem muitas populações diferenciadas. E aí, há algum tempo, a gente tem feito, então, uma reinvenção do estudo da oncologia, que é o quê? Olhar para o câncer ou para o tumor primário e para a metástase como se fossem sistemas ecológicos. O que eu quero dizer com isso? Como você tem uma população dentro de um ambiente em estresse, né? A Thais falou do ambiente de hipóxia, que é causado, inclusive, por uma proliferação exagerada de células, seria como se a gente estivesse na época das bactérias, lá 4 bilhões de anos atrás. Você tem um monte de organismos se dividindo, e aí a única coisa que eles precisam é passar o seu material genético adiante, ou seja, deixar o meu descendente, né, no caso de uma análise parental. Nas células tumorais é muito semelhante, por isso a gente se apropriou de conceitos da ecologia para começar a olhar para a oncologia como sistemas biológicos. Então, você tem uma pressão seletiva do tecido, na qual as células tumorais estão tentando se manter lá, seja no tratamento ou apenas para se proliferar e sair migrando para fora daquele tecido e formar o que a gente chama de nicho pré-metastático. Nicho, para quem não teve ecologia, é o local, né? O nicho ecológico é o local onde o animal está. O nicho pré-metastático é o local onde a metástase vai se formar. Então, existem células que são tão especializadas que elas podem tanto migrar sozinhas, quanto jogar na circulação coisas que hoje a gente conhece como vesículas extracelulares, que são pequenas partículas, que são nanopartículas, vou falar de novo, nanopartículas de células. Por que eu estou insistindo com isso? Porque a gente, inclusive, está começando a usar isso de volta. Eu ainda vou falar adiante. E usar isso para a detecção. Mas então você tem nanopartículas que as células produzem para poder facilitar a sua sobrevivência no organismo, no caso, o paciente. Então, pensando nesse ponto de vista ecológico, a gente começa então a olhar para os tumores e para começar a pensar no que eu vou fazer para tratar esse tumor de uma forma completamente diferente. Porque você sabe que ele está numa pressão seletiva, que é um conceito emprestado lá da genética evolutiva. Essa pressão seletiva vai selecionar as células que vão ser as mais adaptadas ao que a gente começou a chamar de microambiente tumoral. Porque existe o ambiente enquanto ambiente, natureza. Então, também a gente se apropriou desse conceito de ecologia para falar do microambiente tumoral. E quem é esse microambiente tumoral? Ele é um local, então é um nicho, que tem uma série de células que já estavam lá, uma série de proteínas que já estavam lá, e uma série de células do organismo que vira e mexe passam por lá. Ou seja, é um sistema dinâmico, dia a dia. Como que você trata o paciente? Como que o paciente era tratado antes? Você dava uma dose cavalar e falava, agora vamos ver, reduziu o tumor? Reduziu, show, resolveu. Dali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, coalhado de metástase. Então, assim, essa tentativa e erro que eu quero dizer, que foi quase que experimental, mas por demanda de necessidade, começou a mostrar que tinha algo muito mais importante acontecendo que a gente ainda não estava vendo. E aí, esse muito mais importante que a gente não estava vendo chama microambiente tumoral. As células passam por processos genéticos de alterações, seja por vias endógenas, ou quero dizer, da própria célula, ou exógenas por
sei lá, alguma coisa que a pessoa fez ou ficou morando do lado de uma plantação de laranja, por exemplo. E aí todo dia tinha um drone, um avião, né? Porque há muitos anos atrás era avião, que passava com uma nuvem de agrotóxicos, né? Nosso país ainda se usa muito agrotóxico, ainda tem esse particulado no ar. E aí, não infrequente, você seleciona essas populações nos bancos de dados e você percebe que a incidência de alguns tipos tumorais é alta nessas regiões. Então, essas são as questões exógenas, externas ao próprio indivíduo e às próprias células dele. Como isso vai chegar nele, como isso vai entrar e como isso vai ficar e como isso vai modificar. A Thaís falou sobre as modificações. E a gente tem muita coisa que a célula consegue corrigir, que a gente vai falar também. Mas muita coisa ela não consegue. Né? O processo de reparo do DNA existe para que a gente não tenha problemas com as divisões celulares, seja para a formação dos nossos filhos, né, a nossa linhagem filial, ou seja para a formação das nossas células, certo? Existem mecanismos muito resistentes às modificações, que tem inclusive redundância, né? Eles conseguem corrigir mesmo durante o processo de dia a dia da célula, vamos pôr dessa maneira, bem superficial. Mas não é só a célula tumoral que está lá sofrendo com esse ambiente. As células do sistema imune estão sofrendo, as células do epitélio que estão associadas, as células do endotélio que estão dentro desse tumor ou estão sendo recrutadas pelo tumor da periferia para o centro tumoral, estão todas no mesmo ambiente. E aí isso começa a explicar por que nem sempre minha probe atinge a região que eu queria mostrar. Nem sempre a minha probe vai levar ao tratamento e eu vou conseguir fazer, então, todas as células morrerem ali. A gente tem mais do que isso, tem as próprias proteínas que estão em contato, né? As lamininas, fibronectinas, que são proteínas produzidas por células ou do tumor ou do próprio ambiente, né? Do microambiente tumoral, que fazem, então, uma cápsula, às vezes, um pacotinho de um envelope entre o tumor e outras coisas, que até atrapalha, inclusive, a parte de oxigenação, né? Você faz como se fosse um pacotinho, certo? Isso altera completamente a dinâmica tecidual. Se você parar para pensar em termos de dinâmica e fluídica física, você pega uma mangueira, se você pisa no meio da mangueira enquanto ela está ligada, o que acontece com a água do outro lado? Para de sair. Se o tumor estiver crescendo dentro do seu organismo, ele está lá, sei lá, perto da sua a horta abdominal, e ele começa a expandir, e tem uma capa protetora de fibronectina, laminina, sei lá, qualquer glicoproteína que os tumores modificam e começam a produzir, não há como o sistema imune chegar para resolver esse brocotoma, vou chamar assim. Quero ver como isso vai ser traduzido em inglês, né? Mas esse brocotoma, essa massa de células enclausurada numa membrana extracelular, numa membrana basal extracelular. O que vai acontecer? Vai chegar num momento que, no caso do abdômen, vai saindo para frente, porque tem um osso atrás. Mas vamos imaginar que você tem um abdômen tanquinho e tá ali bonitinho, você nunca vai conseguir ir para frente, porque seus miócitos são super powerful e eles vão conseguir te segurar lá. Isso vai começar a pressionar a sua aorta abdominal. E o que vai acontecer? Você começa a desmaiar, porque você não tem oxigenação. Para tudo. Certo? Ou você começa a inchar, porque não tem retorno. Assim, milhões, né? Chutando coisas. Mas isso tudo começou ali, no microambiente tumoral. E para o sistema imune chegar lá? E para eu fazer uma terapia com uma célula modificada, que está na moda falar agora, que é a CAR-T cells, chega lá, num tumor que faz uma cápsula em volta dele. Como é que ela vai chegar lá? Será que ela vai chegar lá? Então, a gente tem que começar a estudar a parte básica, que nem a Thaís falou. A Thaís falou do cultivo de células em chip, né? Fazer um endotélio vascular dentro de um sistema fechado, né? Para ter ex vivo
uma fluídica igualzinho o organismo faz. Então, você tem o que ela chamou de shear stress, que é o fluxo laminar de qualquer coisa que você coloca, no caso, meio enriquecido, com todos os fatores de crescimento que as células precisam, envolto numa membrana basal, que pode ser uma mistura de colágeno, elastina, sabe-se lá Deus mais o quê, mas uma membrana de um arcabouço proteico para permitir que esse pequeno vaso, ou pequeno, ou na verdade o termo correto seria um capilar, né? Isso in vitro para você começar a testar, então, justamente, será que minha probe vai passar o endotélio e chegar onde eu quero? E se ela tiver uma afinidade tão grande pelo endotélio que ela não vai fazer nada disso, ela vai ficar parada na célula endotelial? Né? Ela é bonitinha, ela mata o tumor in vitro, que é uma maravilha, mas ela está lá presa no endotélio, ela nunca vai chegar lá. Então é importante ter esse sistema in vitro, né, que eu trouxe o nosso mascote para mostrar, que faz não só o cultivo de células, que a gente chama de 2D, que é uma camada de células, uma monocamada, que a gente chama, mas também o que a gente muito está investindo, não só na parte de chips, mas na cultura tridimensional. Aspas, já existem empresas que estão trabalhando com a retirada de explantes ou pedaços de tumores para fazer cultivo tridimensional in vitro, né? No caso, o termo correto é ex vivo, porque saiu de um paciente no hospital, para você testar se num ambiente tridimensional aquela droga vai ter o mesmo efeito de quando ela é perfundida no paciente. Ou o paciente vai se beneficiar daquela droga. Ou a gente vai começar a testar novas drogas, porque tem tumores ainda que têm uma letalidade muito alta, né? Então, você consegue fazer em 3D, a partir de um explante, ou uma retirada de um pedacinho do tumor, um processamento, claro, em uma região limpa, certificada pela Anvisa, etc, 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 para ter isso, para você ter à sua disposição e começar a ajudar o paciente ainda mais. E aí a gente começa a olhar para os tecidos cara, pensar então, agora eu preciso de chegar essa droga até lá. Não é só ter minha monocamada, eu preciso romper uma estrutura tridimensional. Eu preciso ter um método que consiga levar e deixar lá, ou levar e ficar lá. Né? Já se vai falar dos anticorpos com o payload, que é a droga, por exemplo, ou, no nosso caso, os radioisótopos, que é importante, ou ele vai e entra na célula, porque a célula vai pegar ele da superfície da membrana e vai jogar para dentro, vai fazer o flip da membrana naquelas lipid rafts que a Thais falou, e jogar esse negócio todo para dentro, para ficar enclausurado dentro da célula, e ali ele começar a efetuar fazer algum efeito em relação à região toda que ele está em contato. E aí, dependendo do radioisótopo, isso vai ter uma abrangência maior ou menor, né? E aí, a gente consegue, então, começar a pensar, a partir desses experimentos in vitro, quanto que esse paciente poderia se beneficiar. A gente ainda usa os sistemas de testes em animais, além de ter a microfluídica e os microchips, né? A gente precisa de um sistema que seja capaz de ter um fígado e passar num processo metabólico tal que mostre se aquele seu fármaco ou radiofármaco de fato tem a ação que você imaginava quando você começou a ver aquela estrutura só na garrafa de cultura, né? E aí, o quanto dessa dose do radioisótopo vai ser importante para, de fato, disparar um mecanismo que não proteja a célula, e aí o termo para isso é radioresistência. As células radioresistentes são aquelas que vão fazer o tumor ainda sobreexistir e migrar, tá? Então, radioresistência. Então, a gente precisa ter ideia de quanto dessa dose é de fato absorvida e retida naquele tecido. Quando você começa a não só ver a própria cultura 3D com técnicas de imagem, seja a imagem molecular, que eu falei, existem equipamentos dos mais diversos para poder ver isso,
em sistemas muito pequenos, né? Hoje em dia você já consegue fazer um CT, né? Uma tomografia computadorizada de placas de cultura e de culturas 3D. Né? Na verdade, a gente até testou fazer isso com o micropet e funcionou, dá para ver. Eu ia trazer para mostrar, mas acabei tirando porque é muito assunto para falar. Mas é possível. Você põe esse esferoide, que a gente chama, ou cultura 3D, e aí quando você tem mais de uma célula, o correto é organoide ou um tumor ex vivo, né, se for de paciente. Você pega essa estrutura 3D, mergulha na sua probe, e aí você consegue depois acompanhar. A gente fez isso com o iodo, não radioativo, mas o iodo contraste, né? Não sei se testaram com o bário, sei lá, mas enfim, você mergulha isso dentro do agente contrastante e leva para a tomografia e de fato você vê que tem diferença. Mais do que isso, nanopartículas, dependendo do conteúdo da nanopartícula, ela pode ser visualizada com CT. Também ia trazer, mas talvez na quinta, né? E aí, como é que funciona? Tem, como eu disse, um mercado, você tem um círculo virtuoso que vai desde do tecido, onde tem as células que estão lá se dividindo com a sua cromatina super compactada, e ela vai fazer o processo de visão, vai lá, separa um cromossomo para uma célula, um cromossomo para outra, e isso vai sendo ampliado, proliferação, compacta, descompacta, transcreve, destranscreve, blá, blá, blá. Isso tudo vai acontecendo muito rápido, né? E aí a gente vai, então, buscando uma forma de cada vez melhorar o nosso, cada vez criar uma maneira melhor de entender esse microambiente tumoral, mas não parar por aí. A gente tem que sempre fazer essa volta várias vezes. Ela vai da célula para o organismo vivo e do organismo vivo para a célula. E aí, depois desse círculo virtuoso, a gente vai, então, para o paciente, e no paciente a gente começa, então, a fazer os trials clínicos com segurança. Para pontuar, a gente comentou lá sobre o PARP, que era uma das moléculas que existe para proteger o seu DNA de ter quebras cromossômicas. Isso não foi feito por ninguém, existe, é um método que a célula mesmo evoluiu para poder proteger ela mesma de coisas do ambiente, né? Seja radiação do espaço, ou radiação de alguma fonte, ou o sol, né? Hoje todo mundo já ouviu falar, luz UV. Enfim, ela tem um sistema que foi coevoluído da célula com o próprio organismo para proteger a célula. E isso envolve essa proteína que chama PARP. Dependendo de como isso vai ser conduzido dentro da célula, do ambiente intracelular. Então, assim, se o microambiente é o tecido, a célula seria o nanoambiente ou o femtoambiente, sei lá, a gente vai começar muito menor, mas então nesse sistema muito pequeno, né, que está muito próximo do núcleo ou está entre o núcleo e o citoplasma, você tem mecanismos de proteção que, se você estiver sendo exposto a uma fonte, por exemplo, UV do sol, você quer que ele seja reparado, mas se você tiver um melanoma que tem muita melanina, que é um protetor muito grande, não para você, mas para a célula, porque ele facilita para que o melanócito resista a esse estresse de oxidação e reoxigenação, oxidação e reoxigenação. Isso faz com que esses melanomas, os melanócitos que foram transformados por essa sucessiva exposição ao UV, consigam, então, virar um tumor primário, depois metastatizar. Então, assim, a célula tinha esse mecanismo coevoluído para te proteger. Esse mesmo mecanismo vai virar uma doença para você, porque ele perde completamente o controle. E aí você começa entendendo como é esse processo, propor, então, um tratamento, como a gente fez, como eu fiz a pergunta para a Thaís, sobre um inibidor de PARP, que virou uma droga importante para tratar alguns tipos tumorais. Se você inibir esse processo de resgate da célula tumoral, você sensibiliza, esta é a palavra correta, você sensibiliza o tumor a uma determinada droga ou tratamento. E isso cada vez mais está sendo uma perspectiva do foco para usar a biotecnologia.
E o PARP, ele está tanto no processo de resgate quanto no processo de proteção celular. Então, você tem que você tem que criar um sistema no qual você entende. E aí, como eu disse, o sistema celular, ele é pequeno. Então, o sucesso da sua terapia pode estar muito correlacionado ao local onde essa sua terapia está ancorada. Então, você sempre tem que perguntar onde é o foco, onde é o alvo, onde eu vou entregar essa minha terapia, certo? Ela vai ficar paralisada na membrana, ela vai entrar. Como que ela vai entrar? A membrana bilipídica, ela não aceita qualquer coisa, né? Senão a gente não existia enquanto organismo, certo? Então você tem que entender qual é a polaridade da sua droga, como que você vai fazer ela passar. Se ela estiver encapsulada numa nanopartícula e eu jogar isso em cima da célula, o que vai acontecer com a célula? Ela vai aceitar isso, fazer uma pinocitose, ou ela vai rejeitar? Ela vai degradar o que está dentro? Ou ela vai jogar para dentro e falar, e aí, galera, vamos usar esse negócio? Esse aí, galera, é estratégia de biotecnologia. Tem como fazer isso. Então, uma das perguntas importantes é, né, onde você vai jogar? Se você tiver, então, no seu escopo de trabalho ou na sua rede de networking, uma facility ou uma colaborador numa universidade importante, que seja fresco no trabalho, está louco para trabalhar, né? Eu não estou falando da Thaís, mas pessoas que estão assim loucas para trabalhar, que tem uma facility num lugar que tem tudo que pode acontecer em relação ao DNA recombinante, você fala, vamos trabalhar? Por quê? A gente não precisa replicar estruturas físicas, sei lá, fluxo laminar, lugar para crescer bactéria, sei lá, tudo que é a tal a manufatura especial para você poder injetar nos pacientes, que é o Good Manufacturing Practices, que é importante, você já tem ouvido falar do GMP, mas você vai sair correndo toda vez que te falarem isso, você vai falar, não, isso é caro. Mas é extremamente fundamental para gerar, então, uma proteína que seja pura para poder ser aplicada e testada em pacientes, tá? E aí você pode ter a facility inteira que for, né? Vamos lá no Unicamp fazer lá, nossa, tem sei lá quantos laboratórios. O CEMIB só deve ter uns 20 que faz tudo isso todo dia. O cara acorda e já dorme até pipetando os negócios. É uma coisa assim, praticamente eles fazem isso há 50 anos. Só que se não for GMP não adianta, né? Passamos por isso. Você precisa de uma facility, um local preparado para especificamente produzir. Mais que isso, você precisa ter um banco depositado daquela proteína ou daquela sequência que foi modificada para poder ter proteção de que aquilo vai virar uma coisa que vai funcionar e não vai atrapalhar a vida do paciente. Então, nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Sempre há os meios. Como eu falei, então, o PARP pode ser bom ou ruim, para vocês gravarem que nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Sempre existem os meios. Como a Thaís tinha falado, se o PARP funciona, por exemplo, faz então a remoção da base nitrogenada, da sequência de DNA que foi perdida, chama um complexo gigantesco de proteínas e fala, vamos fazer a polimerase um reparo aí nesse negócio? Repara-se esse DNA, vida que segue, vamos lá, célula, beleza. Se ela funciona também para fazer a recombinação entre os homólogos, que é usar a fita da outra cromate de irmã para poder fazer, então, o molde para você gerar, então, a sequência que foi perdida, legal, beleza, funcionou. Agora, se isso está sendo inibido por um inibidor do PARP, não vai acontecer o reparo. Isso é bom? Aí você se pergunta, poxa, se eu tivesse lá na praia, né? Vamos pensar aqui lá na Barra, sei lá, posto... Ipanema é melhor. Tá bom, falaram aqui na frente que Ipanema é melhor.
Então, Ipanema, tô lá na Ipanema, posto 9. Tem pegadinha nisso, né? Não. Não? Então, posto 9. Tô lá no sol, eu, com essa pele que Deus me deu, que eu não fico... Isso é o meu morena, gente, acreditem, isso é o meu morena. E eu sou a única deficiente melanina na minha família. Mas, enfim, vida que segue. Eu aceitei agora. Mas isso é meu moreno, tal, eu tô lá. Esperando o sol e tal. Aí eu fico pensando, meu PARP tá funcionando. Aquele sol de 10 horas da manhã que até frita ovo no asfalto. Certo? Você já deve ter pegado isso. Que quando você anda na areia, dói o pé. Não tem isso aqui? Tem isso? Vai, não é possível. Claro Nosso que carioca flutua, pode ser. Carioca flutua. Então, assim, como que está acontecendo esse processo? Eu só fico pensando, e eu às vezes penso isso, tá? Eu sou uma pessoa anômala. Nossa, tomara que meu sistema de reparo esteja funcionando. Porque eu não sou uma pessoa adaptada ao sol. Já testei milhares de combinações, eu não sou adaptada ao sol. Eu passo mal, sabe? Fico cheia de bolha. Meu organismo rejeita o sol. Eu devia ser um ser de profundezas abissais, porque é a única coisa que ia servir para eu passar meu gene adiante. Mas enfim, tô lá na praia, Ipanema, posto 9. Tem cadeira de graça? Não. Está recebendo? De graça nada. De graça só areia para te sentar. Então tá. Tô lá pagando quanto pela cadeira? 10 pratas. 10 pratas pela minha cadeira. Estou pagando. Porque eu sou paulista, né? Eu tenho que fazer um sotaque carioquês para ganhar por 10. Estou lá, R$25, minha cadeirinha. Não tenho canga, porque eu não fui também abençoada com o corpo brasileiro. Eu sou europeia nesse quesito também, né? Nasci de novo, ou plástica, né? E aí tá fora de cogitação. Mas estou lá, na minha prainha, pegando meu sol. Meu sistema de reparo está funcionando adequadamente, então não formei melanomas ainda. Igual o bichinho lá, IMCA, funcionou, show. Estou lá no sol, esqueci meu protetor solar e tenho uma lesão pré-melanoma, que eu só olho para ele e falo, fica aí, filha, não faz angiogênese. Eu converso com ela. Fico, não faz angiogênese. Você não precisa disso. E ela vai mudando de cor. Aí você não precisa disso. Por quê? Porque a pouca melanina que eu tenho está protegendo essa filha da mãe. E aí esse processo de reparo, ele acontece e tal, mas quem está reparando não é a célula que ia me fazer morena e bonita, brasileira, legal. Ia me fazer morena, existia para isso como um mecanismo de defesa, aspas, sapos que foram expostos ao resíduo de Chernobyl, procurem isso, mudaram da cor amarela para a cor marrom escura, depois de não sei quantos anos, já fizeram mais de 20 anos, né? Foi 86, façam as contas. Boa parte nem nasceu nessa época. Quem nasceu... Não vou fazer isso. Mas, enfim, sapos que foram expostos e foram coletados, está publicado na Nature, quem quiser procurar é só digitar na internet. Você tem sapos que foram protegidos, de certa forma, por expressar melaninas em suas células, estão vivos e sem problemas no seu material genético. Ninguém tem 3 pernas, que nem o Simpson, ninguém tem 3 olhos, que nem o Simpson, estão viáveis e reproduzindo. Procurem lá. Fungos, que são mais ainda fáceis de resistir a condições adversas, porque não tem complexidade igual a gente tem, estão vivos lá. Não morreram, pelo contrário, estão super resistentes. E aí vocês já devem ter visto aquelas notícias, fungos comedores de radiação, né? Porque existe isso, um negócio também que alimenta. Então, esse sistema biológico ele é muito robusto. Ele funciona para fazer a célula estar sempre ok. O problema é quando esta célula que vai sobreviver ok é a célula transformada. Certo? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. E isso passa por um tecido. E esse tecido não é só um tecido de células tumorais. Como eu falei, tem membrana extracelular, tem blá, 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 o escassachê pega aquela lista e vai decorando. Fibroblasto, endotélio,
fibronectina, laminina, elastina, glicoproteína, blá, 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 sopinha de letrinhas, já dormi, não tô nem aí pra esse monte de coisa. Tem mais ainda para ajudar, porque a gente gosta de uma complexidade, a gente é realmente um sistema complexo, tem um sistema imune. Para jogar, para pôr a cereja do bolo e falar assim, eu não tenho mais nada para fazer da vida se não estudar. Por quê? O sistema imune, ele é meio amigo da galera. Ele faz o que a galera falar para ele fazer. Tudo bem, ele pode ser treinado. Mas se vier uma galera ali e tacar umas coisas e falar assim, ó, vem aqui, bebe uma citocina da hora que eu tenho para você. O tumor começa a jogar citocinas no ambiente. Fala aqui, ô, chega aí que eu tenho uma citocina legal para você. Aí o macrófago vai lá, todo naive, né? Sai, monócito. Entrei no tecido tumoral. Eu, monócito, nunca entrei aqui. Gente, bonito, cheio de célula. Aí chega lá o tumor e fala, ô, bebe essa citocina aqui. Te dei um TGF-beta, mas ó, esse TGF-beta não é legal, vou te dar um que é super ativo. Aí você vira e fala, ai, não posso, eu sou naive, eu saí agora, eu era monócito, estava aqui na circulação, de boinha, nunca vi uma citocina, pô, o que eu vou fazer com isso? Não, bebe aí, ó, da hora essa citocina, da hora, você vai ficar doidão. Aí vai lá um monócito que entrou no tecido, virou macrófago, tomou a citocina, né, o TGF-beta1, fala, cara, amei esse lugar, o que eu posso fazer para te ajudar? Vou ficar aqui trabalhando para você. Aí é o que a gente chama de coopção do sistema imune. A célula imune vai lá e o tumor faz a célula imune trabalhar para ele, para facilitar ainda mais a vida da gente, para tratar alguma coisa. Então, você acaba tendo um sistema em que as células tumorais jogam tudo que ela pode um pouco mais para fora, para fazer, como é que é? A Jaci tem um termo bom. É uma briga de bar. Sai gente quebrando garrafa, que são esses lixos celulares que vão sendo jogados para qualquer lugar. Sai gente metendo o pé no peito. Tem gente que vai morrer mesmo. Tem gente que vai jogar e vomitar tudo que tem dentro. Vai ser uma loucura jogar tudo, sei lá, tira a roupa, joga em cima do outro, que nem o neutrófilo faz, que é um mecanismo que chama netoses. Ele tira parte da cromatina dele e joga em cima da célula. E tem ainda essa cromatina, você vira e fala, gente, o que é isso? Uma célula que joga o seu conteúdo para fora? Sim, é um sinal de perigo. Para tentar falar, sistema imune aí que está circulando. Vem fazer alguma coisa. Ó, aqui, a célula tumoral crescendo. Galera, vocês não estão vendo? Não, mas é tudo gente boa. Eles são dos nossos. Aí, ó, tô lendo ele é igualzinho a mim. Ele é igualzinho. Por que eu tenho que matar ele? Além de tudo, o tumor também faz isso. Ele vira e fala, veste essa roupa, peraí, veste a mesma roupa. Então, os marcadores de superfície são iguaizinhos do ambiente. Até mesmo porque ele era uma célula que estava lá, certo? Então, ele muito provavelmente vai ter esses marcadores que são daquele tecido. Então, como é que você vence isso para chegar lá no sítio tumoral, entregar o seu tratamento, entregar a sua prova de medicina nuclear e fazer o tratamento com qualquer coisa que seja que você escolheu de estratégia? É uma loucura. Então, tudo isso para pensar que você também tem que levar em consideração na hora que você está fazendo o seu trabalho é quando eu vou fazer isso. Como eu disse, todo dia você tem não sei quantos bilhões de células se dividindo, muitas delas vão quebrar, muitas delas vão reparar. Se você for para o sol, você vai facilitar para quebrar e reparar. Se a melanina for algo que você consegue expressar bem, sua célula vai estar meio protegida, mas também meio em estresse oxidativo, e aí você começa a ficar pensando nisso, e aí você não aproveita a praia. E para que tudo isso? Vai para o laboratório e fala, quando que eu vou fazer tudo isso? Quando que o meu tratamento vai chegar lá para fazer funcionar e eu conseguir quebrar essa barreira do próprio organismo, que é um sistema complexo, e fazer o que eu quero, que é ganhar o prêmio Nobel. Porque se você conseguir curar o câncer, né? Embora sejam mais 100 doenças, são importantes, né? Você ganha um prêmio. Tudo bem que eu acho isso impossível ganhar um prêmio sozinho, mas enfim. Então, você vai fazer essa educação mental e sair da sua zona de conforto de quer entender onde que você está naquele momento. E quem que vai te ajudar a fazer isso? A imagem.
Não tem como eu olhar para o tecido do paciente, entender que momento aquele tecido está, se ele está num tratamento que está facilitando para matar o tumor ou se está incidindo um monte de terapia e eu estou só criando células mais alteradas e que estão migrando para a periferia e vão proliferar em outros nichos que sejam o nicho pré-metastático. A imagem é fundamental para você acompanhar esse paciente, certo? Então, não tem como fazer essa vai e volta, se você não tiver uma estratégia. E a gente começou, na área de oncologia, a buscar de tudo que fosse de auxílio para conseguir entender esse ambiente. Então, a gente tem lá condições de tirar um tumor que foi incluído, foi enxertado, né? O termo é enxertado, que nem de planta, que você enxerta uma planta na outra. Pega o caule sei lá, o caule da laranja baiana e taca em cima, né? Gruda um com o outro, você corta lá, tem um sistema de cortar, coloca em cima um limão siciliano. Ó, não sei se é possível, tá? Mas é um chute. Mas a laranja baiana, limão siciliano em cima, e você fala, pô, eu tenho limão siciliano em casa. E eu tenho limão siciliano em casa, tá? Eu já tenho 3 limões. Morei na Sicília, moro na Sicília, né? Tô na Itália? Não, é enxertia, é a mesma coisa. Você usa um modelo no qual você faz uma enxertia com células tumorais humanas, cria um tumor, tira esse tumor e faz uma estratégia de clearance, que a gente chama, uma limpeza intratecidual para você começar a enxergar isso. Só que eu tive que tirar esse tumor. Como é que eu chego em algo que eu consigo acompanhar durante os processos metabólicos? Isso é imagem, isso é medicina nuclear. Isso é trabalho de vocês. A gente conseguia fazer a secção desse tecido, então a gente conseguia fazer a histologia, né, a parte de tratamento e retirada de pequenos cortes, coletar em lâminas de vidro e olhar no microscópio. Até o momento que isso fosse acontecer, eu já tinha passado. O paciente entrou no hospital hoje, muito tempo demorava até o paciente receber um laudo sobre a doença dele. Então, a gente começou a aprimorar não só para a parte de visualização, né, tumoral com janelas, e de fato eram janelas, você põe uma câmera onde você abria uma região de observação, né, e se usa isso muito para fazer a produção de vírus, por exemplo, mas você consegue ver esse tecido, então você consegue ver macroscopicamente, né, com seus olhos sem microscópio, como que está se portando. E aí tem outras tecnologias que eu vou falar disso na quinta-feira, que permitem, sem nenhuma marcação, acompanhar a hemoglobina passando dentro do tecido. Quem vier na quinta-feira vai saber o que é. Então, você tem que pensar quais estruturas a sua molécula vai passar no todo, no tecido. E aí, o bonito que a gente conseguia fazer, tirando esse tumor, fazendo esse clearance, depositando numa matriz, fazendo uma secção, não sei quantos por cento, cortando, juntando tudo, rezando para nada dar errado no meio, que você perde secção muito fácil. A parafina e conservação de tecido é um negócio do inferno. Às vezes o tecido dobra, fica metade do tumor para baixo, metade para cima, aí você vai ver o endotélio começou aqui, acabou lá. Aí você fala, meu Deus, meu orientador vai me matar. Ou, assim, se você trabalha numa empresa de imunistoquímica, precisa dar um laudo, já era, perdeu. Então, assim, a imagem resolveu. Então, começou a pergunta, como é que eu posso seguir isso? Quais são as tecnologias que vão surgir para isso? Quais são as certificações que eu preciso buscar para fazer a minha tecnologia chegar lá? Quais são as aplicações? A medicina nuclear trouxe uma união de coisas na biologia, e não é só a medicina nuclear, mas a imagem trouxe umas coisas que começou na biologia básica, que a gente estava lá, já se vai falar da produção de anticorpo, né, em 1956, lá, o prêmio dos argentinos, a gente vai falar sobre isso, né, porque o Brasil tem um problema enorme e tal, mas enfim, você tem uma resolução que foi atingida em tempo real que é ímpar para a medicina nuclear. E isso facilita muito, né? Então, quem eu vou beneficiar? Quem é o meu cliente? Eu trouxe alguns exemplos de coisas que foram feitas já há algum tempo, em conjunto com pessoas que vão apresentar, e eu vou mencionar porque elas vão fazer a palestra delas também, né? A Ximena, que vai falar,
sobre o trabalho dela, a gente começou boa parte do nosso trabalho tentando ver linfomas, que são tumores não sólidos. E aí os sistemas in vivo que a gente tem são bem difíceis, porque é em cultura de células, e aí eles são células que não aderem a nada, né? Mesmo tratando, já não é algo que deveria ser feito, porque aí você muda totalmente o perfil de biologia celular daquele sistema, então não tem sentido. Eles são difíceis de acompanhar. Então a gente começou a testar. É que ele roda? Tá rodando. Isso é um SPECT de um camundongo que foi injetado com uma célula de cultura, de linhagem, de linfoma, blá blá blá, o escassachê. E a gente pegava essas imagens, fazia o SPECT com esse anticorpo que 100% das células expressam, né? Dependendo da linhagem, até pode ter uma variabilidade nesse valor, mas boa parte das células de linfoma expressam. A gente pegava esse anticorpo que já é usado para tratamento, que é o rituximab, marcava com Tecnes, com uma tecnologia que na época o grupo da Ximena trouxe e a gente aprendeu com eles. E cadê? Aí, assim, vamos tentar fazer um repropósito de algo que já está por aí, que a Thaís falou, do FDG, nananã. Por um tempo curto, não é compatível com a fisiologia de distribuição do anticorpo. Anticorpos não são para serem observados de uma forma aguda. Né? Todo mundo viu a pandemia, como é que você forma anticorpo, né? Você encontra o antígeno. A formação do anticorpo, ela demanda um certo tempo. Para ela criar memória, ela demanda um certo jeito de estimular. Todo mundo ouviu falar isso. Então, assim, tecnésio, que tem uma meia-vida mais curta, não é o ideal para trabalhar. É possível? É possível. E aí a gente começou a se perguntar o que a gente pode usar de estratégia para melhorar a distribuição do anticorpo e ainda acompanhar. E assim, foi muitos anos tentando. E graças à minha exposição ao estágio de pós-doutorado no exterior, eu consegui, então, fazer, em conjunto com o grupo do Jason Lewis, lá do Memorial Sloan Kettering, a marcação de um anticorpo já de uso na clínica com o zircônio 89, que é um emissor PET, e a gente conseguiu fazer a visualização de tumores enxertados em animais nude, a concentração desse anticorpo e a visualização do tumor, que todo mundo está vendo aqui, esse brocotome, e acompanhar depois de uma injeção. Escutem isso, uma injeção 2 vezes. E a dose não é tão alta. E por causa disso, você é capaz, né? O Jason publicou o trabalho dele, ele faz bastante coisa com mama. A gente fez isso para uma outra coisa que a gente vai fazer, com outro trabalho que a gente está em contato, mas se você olhar bem aqui, você tem uma distribuição importante no alvo, que é o tumor, mas bastante importante no fígado, né? Não dá para ver nessa projeção, mas no baço também, que é a região biológica esperada. Então, a gente consegue acompanhar isso. E o mercado? Não vou falar do mercado, olhem esse gráfico e atentem para este valor. Artigos que têm o PSMA aumentado faziam, então, uma ruptura no ambiente tecidual do ponto de concentrar mais nos linfonodos. E aí a gente usou o repropósito do FDG para acompanhar isso e imagem de fluorescência para poder, então, acompanhar isso em grupos de experimentação. Então, quais são as oportunidades de inovação nesse campo? Acho que eu já fui bem sucedida em falar que várias, certo? Vocês têm um campo, assim, absurdo, né? Eu não falei disso, mas é a mesma estratégia de marcação de um anticorpo já aprovada na clínica com fluorescência. É outro campo que a medicina nuclear não explora muito, mas poderia ser uma estratégia inicial de acompanhamento do seu traçador que você vai procurar, ou da sua molécula, ou sei lá, o que você estiver desenvolvendo. Inovação não é só medicina nuclear. Quem tiver interesse, tudo isso está aí. Startup é uma palavra que vocês já devem ter ouvido falar, está no campo de inovação, aí todo mundo tem essa dúvida, o que é uma startup? Não é nenhum mistério. Startup é uma empresa que tem até 250 funcionários e tem um negócio de risco envolvido. Ou seja, um problema gigantesco, você vai ter que reunir umas melhores cabeças possíveis
para resolver esse problema que tem uma aplicação alta e um interesse gigantesco no mercado, para você poder levantar dinheiro e realizar a sua pesquisa. E aí, voltando, a gente precisa mais de ação para fazer inovação. Não é fácil, a gente vai falar sobre isso na quinta-feira. E eu estou aqui à disposição para qualquer outras perguntas. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Então, nós vamos agora dar sequência a nosso curso de formação e me ficou a missão e o valor, agora a minha empresa, missão e valores. Ficou a minha missão de apresentar a Jaci Gameiro, ela é professora da UFJF, então Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é doutora pela Unicamp em imunologia. Aí vocês já vão fazer uma cara de imunologia? Pois é, ela é doutora na Unicamp em imunologia. E pode não parecer, mas eu fiz o mesmo curso que ela de doutorado, então a gente se conheceu há muitos anos atrás, a gente compartilhou a mesma orientadora, algumas maluquices, viemos muito aqui para a Fiocruz fazer colaboração, então a gente está nessa história aí faz tempo. E a Jaci agora está como professora lá no UFJF, UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E ela também coordena pós-graduação, né? Se eu não estou equivocada. Por isso que eu estou com essa cara. Ela tem bastante experiência com a parte de imunologia e ela está trabalhando ultimamente muito com essas nanopartículas biológicas que eu falei para vocês, são as vesículas extracelulares. Né? E aí eu pedi para ela trazer para vocês conhecimentos básicos sobre a parte de produção de anticorpos, que é a orientação desse curso, né? Então, para a formação como uma função de biotecnologia, desde a parte básica até a parte que a gente vai aplicar. E ela pode também falar um pouco sobre o trabalho dela. Por favor, recebam a Jaci com a mesma felicidade que eu estou. Obrigada, Jaci. Obrigada eu. Depois dessa apresentação tão fraterna da Camila, estou até com medo, porque vieram apresentações tão boas da Thaís e da Camila, espero não decepcioná-los, tá? Quando a gente fala de biotecnologia hoje, é praticamente impossível a gente não falar de anticorpo. Eles vieram como um braço da biotecnologia de muito interesse comercial, mas eles vêm também numa tentativa de personalização da medicina também, né? Mas, como... Peraí. Agora não foi, só porque a gente testou aquela hora. Na setinha do lado. Não tá indo, não. Vai? Gente, peraí que deu um... Quer me dar? Bizil aqui, mas acho que vai. Será que eu tô apontando para o lado errado? Não tá ao contrário? Não. Não, gente, eu tenho problema com... Sempre que eu pego na mão um negócio desse, ele dá um certo campo pau. Magnético. É o campo magnético. Quer ir falando? Eu acho que vai falando. A gente tá tendo um problema técnico. Tá pausado o vídeo, então... Gente, só um minutinho. Só para ajeitarem aqui. Como é que é? Contar para vocês que eu já devo ter destruído uns 10 desses, então... Não, destruidoras de pointer, eu consigo.
Vocês compraram na Shopee, sim? Agora foi? Obrigada, tá? Então, eu vou falar para vocês desses anticorpos monoclonais, né? E os seus fragmentos como biofármacos na medicina, tá? Eu tenho certeza que falar as coisas de uma perspectiva histórica nos coloca num ponto muito bom, né? Porque a gente consegue entender uma linha do tempo onde as coisas foram sendo construídas e isso acaba dando uma ideia para a gente de que olhar para trás para entender o futuro é muito necessário. Então, quando a gente fala sobre anticorpo, né, é impossível a gente não falar de uma perspectiva histórica. E a ideia de anticorpo, ela vai emergir como ferramenta na evolução das ideias das doenças. Quem estudou biologia aqui viu muito isso, né? Do princípio da fascinação, do pai da imunologia. Isso aqui a gente está falando de uma época extremamente empírica, onde nem se sabia que tinha sistema imunológico. Então você tem lá o John Woodward importando uma questão de vacina contra a varíola do método que fazia na Turquia, e só que eles pegavam a varíola intacta, humana, e ia vacinando. E isso causou muita morte. Tinha pessoa que sobrevivia, óbvio, e causou muita morte também. Nesse momento, o Edward Jenner faz aquela que todo mundo que estudou imuno já viu, onde você pega a varíola bovina, inocula num menino de 8 anos, vamos deixar a ética para lá, né, 1700 e pouco, e ele consegue observar uma proteção dessa criança contra a varíola humana. Bom, se tinha uma ideia que tinha alguma proteção, mas de onde vinha, não. E a gente tem que pensar que até Pasteur, né, a gente tinha teoria do miasma e a biogênese, né, que as coisas eram, você deixar um punhado de milho ali, estopa, ia nascer um rato. Então, essa teoria da biogênese foi importante quando o Pasteur rejeita ela, porque eu começo a falar que tem um organismo responsável por uma doença, experimentos elegantíssimos, então, do Pasteur me falando isso daqui, né? Quando eu tenho o Leeuwenhoek e o Koch vindo com a teoria, né, nessa época, uma teoria de doenças causadas por germes. Então, agora eu coloco um agente etiológico na doença, afasto a questão de pragas naturais, né, ou essas ideias como, por exemplo, o carnaval, Gaviões da Fiel fez a pandemia, porque também brasileiro é um bicho bastante arrogante, criativo, né? Deus está todo lá e teve um carnaval aqui, e aí ele falou, agora é pandemia. E para disfarçar, ele falou, vou começar na China, né? Então, essa teoria, ela acaba, né? Ela começa a ter uma ideia de que realmente você tem germes causando doença. Em 1888, Nuttall e Buchner vão mostrar que o soro, onde você retira todas as células, ele tem efeito antibacteriano. Então, eu peguei esse soro e eu consegui ter um efeito antibacteriano e nascia, então, a teoria da resposta imunomoral, né? Os médicos não confundir com a resposta imunomoral que Hipócrates falava, né? Da questão de os humores, quando alguém passava mal. Não é isso, mas vem dessa ideia, dessa resposta imunomoral. Até que Kitasato e Behring vão conseguir ver essa especificidade do soro, né? Então, eu tenho alguma coisa ali no soro, de forma específica, e aí a gente começa a construir a ideia de anticorpo, tá? Então, a proteína imunoglobulina, conhecida hoje como anticorpo, ela só foi realmente olhada como a fonte de imunidade adaptativa em 1939, graças à técnica de eletroforese proteica. Então, a gente volta àquela ideia que a Camila e a Thaís falaram, não dá para caminhar sozinho. Os avanços... Eu costumo falar no meu laboratório que a gente tem que parar de falar o que eu faço com o que eu sei. Você tem que começar a ter uma pergunta, e muitas vezes a pergunta vai ser respondida na bioquímica, na biologia celular, na imunologia, em outros campos, né? Então, essa estrutura em Y, tão famosa que a gente conhece da IgG, foi estudada em 1960 e completamente descrita em 1969, né? Lembrar que, assim, essa ideia de que a gente tinha esses moléculas, né, que a gente chamava de antissoro,
já era usada, né? O Carl Landstern, em 1901, é que vai usar esse antissoro para identificar o grupo ABO. E a gente não tinha, né, gente, rede social, LinkedIn, PubMed, né? A gente não tinha isso nessa época. Então, mesmo tendo esse avanço, por exemplo, você só vai ter o avanço da transplantação e você não ter os efeitos da rejeição aguda quando você vai ter as técnicas de reperfusão muito mais tarde. Em 1940, se eu não me engano, 30, você ainda tem rejeição por grupo ABO, embora a gente já tenha o uso de anticorpos aqui do soro para distinguir esses grupos sanguíneos. Em 1945, Combs vão criar o teste, hoje chamado teste de Combs, né, que salva vidas na anemia hemolítica. E a gente ainda vai tendo anticorpos, primeiramente, como ferramentas para coloração. Então, começa a surgir a história dos corantes químicos como agentes bacterianos. Então, você tem corantes químicos que vão ter propriedades antibacterianas. E depois se começa a usar anticorpos conjugados a corantes para visualizar a bactéria em tecido, como, por exemplo, né, a peroxidase. E a gente vai tendo também o crescimento, o surgimento dos corantes fluorescentes que vão trazer todo esse poder de diagnóstico. Então, a primeira ideia que a gente tem de anticorpo olha, eu sei que eu tenho alguma coisa que pode combater bactérias, por exemplo. Num segundo momento, eu começo a usar isso como um diagnóstico, um identificador. Eu consigo, então, conjugar corantes, né, químicos e fluorescentes para que eu possa, então, visualizar aquela bactéria como eles mostraram. Então, nesse momento, a gente não sabe nada sobre qual é o papel dos anticorpos na resposta imunológica. A gente sabe que eles existem, que eles são, mas a gente não entende nem a diversidade, nem a especificidade. E aí, a gente tem esse trio aqui, que vai ser super importante, publicando um paper na Nature em 1975, que é o Cesar Milstein, o Killer e o Jenny. Por que o Jenny entrou nessa história, né? O Jenny entra nessa história porque ele inventou, ele conseguiu fazer a técnica de você cultivar a célula B sozinha. Então, isso era imprescindível para o que o Killer e o Milstein iam fazer depois. Via de regra, assim, a gente fala, é muito simples, mas ideias simples são revolucionárias. E nesse momento aqui, a ideia que estava por trás, por isso que a ciência básica é tão bonita, não era ter anticorpo monoclonal para diagnóstico ou para terapias, era da onde vem tanta diversidade. Esse momento era esse na história. Como que a gente produz uma diversidade tão grande que me permite respostas tão extensas e tão diversas? E aí existia até algo, porque nesse momento o Tonegawa também estava trabalhando com a diversidade, né, dos BCRs. E se tinha falando assim, olha, para o Milstein e para o Killer, você não vai ganhar o Nobel antes do Tonegawa. Acabou que eles ganharam em 1983 e Tonegawa vai ganhar em 1987. Então, neste momento aqui, a busca pelo anticorpo monoclonal é uma busca por entender a biologia da diversidade. E hoje a gente vê que essa busca pela biologia da diversidade abriu um campo magnífico de pesquisa, tanto no que ainda diz respeito de como eu respondo, tanto no que diz respeito do que eu identifico e daquilo que eu identifico para poder ser usado como potencial diagnóstico ou terapêutico. Vou passar bem rapidinho por isso daqui, né? Quando você tem a técnica do hibridoma, essa técnica do hibridoma, voltando à ideia de que a gente não pesquisa sozinho, a gente não olha sozinho. Todo mundo aqui já ouviu falar de mieloma, certo? Mieloma é um tumor de célula B. Japoneses, eles têm essa paciência. Eles pegaram várias linhagens de mieloma e essas linhagens de mieloma, elas produziam cadeias incompletas de linfócito B, cadeias defeituosas. Eles foram fazendo cruzamentos e reengenharias nesses mielomas que no final das contas eles agora tinham uma célula imortalizada, um mieloma de célula B, mas que não produzia mais cadeias de linfócito B, e isso é super importante. Então ele não produzia mais cadeias defeituosas, nem cadeia nenhuma. Ele só trazia a imortalidade desse mieloma. Tudo bem? E aí, o que o Killer e o Milstein fizeram? Eles pegaram um camundongo
injetaram hemácia de carneiro, que vai ser um antígeno para esse camundongo, recolheram as células esplênicas, e aí você entra o gene, porque precisava dessa cultura, né, de linfócito B. Essa cultura de linfócito B é uma cultura que você coloca um linfócito B por placa, por poço, desculpa, com macrófagos, né, para ser da turminha deles ali, e eu preciso fundir com mieloma. Por quê? Porque quando eu tenho uma célula esplênica primária, em uma semana ela vai morrer. Eu preciso imortalizar isso. E eu imortalizo isso juntando com uma célula de mieloma. Mas essa célula de mieloma tem que ser aquela célula que não está produzindo nenhuma cadeia de anticorpo, porque senão eu não vou conseguir separar as coisas aqui. Isso vai formar um hibridoma, ou seja, algo que está fundido, célula B e mieloma, e quando essa fusão de fato acontece e eu tenho um hibridoma, essas células agora são imortalizadas, porque o mieloma dá para elas a característica imortal, e ela, como linfócito B, agora produz esse anticorpo. E aí, esses hibridomas, então, são cultivados no meio que vai selecionar aquelas células que não se fundiram corretamente, e eu vou ter, então, a produção de anticorpo. É lógico que esse mieloma, para produzir células, ele é de novo inoculado no camundongo e a gente tira esse anticorpo na forma de ascite. Assim, é complicado, porque você tem toda uma questão de ética animal, porque você faz esse camundongo ter um ascite, né? Então, você tem a técnica do hibridoma, ela é simples, então você tem a inoculação do animal, você tem a hibridização com células B, que são HGPRT positiva, e o mieloma, que é negativo, e você vai ter esse meio que vai selecionar, né? Então, você tem células que morrem porque não conseguiram se fundir, então elas têm uma vida curta, células de mieloma que são HGPRT negativo e morrem por causa da falta de enzima, esse meio RAT é um meio selecionador, e agora você tem essas células aqui. Eu não sei se alguém aqui já fez hibridoma. Alguém já fez hibridoma? Eu também já. É difícil. É muito difícil, porque você tem que usar, né? Quando eu falo assim, colocar 50 gotas de PEG em 2 minutos, é colocar 50 gotas de PEG em 2 minutos. Não pode ser em 2 minutos e 1 segundo, né? Então, é uma técnica para quem tem muita habilidade. Mas é muito bonitinho, porque na hora que você vê ele formado, ele tem um formatinho de pera, ele é fofo, né? Mas você ainda tem uma questão. Você tem que fusionar ele e depois testar se é para aquilo que você quer, porque você pode ter feito a fusão que não é direcionada para o antígeno que você quer. Quando a gente fala de anticorpo para terapia, né, e para todos esses avanços que a gente teve a partir do César Milstein e do Killer, o que a gente tem? A gente tem anticorpos que são totalmente murinos, porque lembrar que esses linfócitos B foram tirados de um camundongo, tá? Você pode engenheirar eles para depois você ter um quimérico, onde você tem a maioria dele, né, murina, mas as partes que reconhecem o antígeno humana. Você pode ter o humanizado, onde você vai ter uma porcentagem maior de proteínas humanas, então você tem já a porção FC aqui humana, né, humana, e essa porção de região de ligação com o antígeno quimérica, e você pode ter o totalmente humano. Várias tecnologias diferentes para a gente conseguir isso daqui, mas é interessante, eu vou mostrar isso de novo, mas pegar nesses sufixos aqui, tá? Sempre quando eu falo OMAB, eu estou falando de um anticorpo murino. CIMAB é um quimérico, né? Geralmente nossos quiméricos são de camundongo. O ZUMAB, que vai ser humanizado, e o ZUMAB, né, sem o Z, que é totalmente humano. Sempre... Quando a gente fala de tratamento, diagnóstico, a gente sempre volta muito para a questão do tumor, né? Embora o primeiro anticorpo monoclonal produzido tenha sido o AKT3 para diminuir rejeição de transplante, e ele era um anticorpo totalmente murino, então ele deu muito problema, né? Você responde contra aquela proteína. A evolução dessa indústria se deu a partir muito pelas questões tumorais, né? Então, quando você tem
um anticorpo monoclonal que você quer desenhar, você pode pensar em respostas imunes mediadas diretamente por células do sistema imune. Então, se eu estiver falando alguma coisa imunologicamente, pode me parar, tá? Eu tenho células NK, onde você pode ter um anticorpo ligando na sua célula tumoral, ao mesmo tempo que ele liga numa célula NK, promovendo o que a gente chama de ADCC, que é a citotoxicidade mediada dependente de anticorpo. Então, essa célula vai liberar os seus grânulos para atingir essa célula tumoral. Monócitos também, que podem se tornar células que produzem reativos intermediários do oxigênio e também vão produzir citocinas que vão ajudar nessa resposta imunológica, assim como granulócitos. E a gente ainda pode provocar a ativação de complemento, que vai chegar lá no complexo de ataque à membrana e lisar. Então, você tem vários produtos aí acontecendo. E você pode ter efeitos indiretos da ação dos tumores, né? Onde você tem uma inibição da dimerização do receptor, que é um anticorpo que a gente vai falar muito aqui, que é o caso do HER2, que vai dimerizar com a família do HER. O HER2 é expresso nas células normalmente, mas numa célula tumoral ele vai estar super expresso. Você pode ter bloqueios, né, links de bloqueios que bloqueiam o crescimento tumoral, e você ainda pode ter anticorpos que vão induzir sinais apoptóticos, né? A gente sabe que são muitas as vias de ativar P53, e um dos motivos que a gente fala do problema inflamatório do câncer é porque o próprio NF-κB é inibidor do P53, diminuindo a apoptose dessas células, tá? Pronto. Só para relembrar aqui, anticorpos monoclonais murinos sempre vão ser com esse prefixo OL ou MAB, quiméricos, né, com esse Kissmab, monoclonais humanizados com Zumab e totalmente humanos Zumab. Isso é legal para quando você já lê um anticorpo, você já sabe qual que é como que ele é feito, né? Qual é a característica dele. E é lógico que para tratamento a gente não vai ter praticamente nenhum murino. A gente tem muito quimérico e tem muitos humanizados também. A gente vai falar muito de tumor, mas lembrar que anticorpo monoclonal é extremamente usado em doenças autoimunes, em transplantes, em outras situações importantes também, tá? Então, aqui a gente tem um anticorpo, né? Cadeia completa dele, onde você tem os seus domínios variáveis, tanto da cadeia pesada quanto da cadeia leve, e você pode digerir esse anticorpo e ter fragmentos. E a gente vai começar a ver quais as vantagens de ter fragmentos ou não. É lógico que tem muita vantagem em você ter um anticorpo intacto quando você pensa, por exemplo, em ligação de uma ADCC, onde você vai ligar no antígeno e ligar numa célula do sistema imunológico para que ela possa, então, exercer sua função. Mas em termos de farmacocinética, fragmentos são muito interessantes. E a gente pode ter várias formas de fragmentos sendo construídas. O FAB, onde você tem as porções variáveis, né? Mas também carrega uma parte da porção constante, tanto da cadeia leve quanto da pesada. E você pode ter o que a gente usa muito no meu grupo, que é o SCFV. O SCFV está carregando as partes variáveis, né, da cadeia pesada e da cadeia leve, ligadas por um linker. Então, esse anticorpo aqui tem muita vantagem na hora, principalmente de tratamento, porque ele consegue difundir muito bem nos tecidos, tá? Você tem várias construções que você pode fazer a partir disso para melhorar essa relação desse anticorpo com o antígeno e a sua eficácia. Então, quando a gente tem as classes de anticorpos, né, e a gente tem os anticorpos inteiros, eu falei um pouco do SCFV, mas a gente tem uma gama de fragmentos que a gente pode usar para fazer os nossos anticorpos, tanto de nanobores, que vão ser só porção variável da cadeia leve, os SCFVs, os nanobores SCFVs, os biespecíficos são interessantes porque você vai ter 2 SCFVs ligados para regiões, para antígenos diferentes,
né? O Triabore para 3 antígenos diferentes, o Minibore, que vai ser interessante quando você quer ancorar de fato esse anticorpo, os camelídeos, que tem essa cadeia pesada aqui para conseguir, de alguma forma, ativar o sistema imunológico, além de outros, né, biespecíficos de FAB, que podem ser utilizados com bastante propriedade. É óbvio que nas tabelas que eu vou mostrar para vocês, a grande maioria dos anticorpos liberados são anticorpos inteiros. Muitos dos anticorpos SCFV ainda estão em fase de liberação, mas a gente já tem um SCFV bem famoso sendo usado aí para tumores não sólidos, que são os CAR T-cells. Eles são quiméricos e eles vão ter uma cauda transmembrana, né? E qualquer um desses componentes aqui, eles vão poder ser complexados, né, em imunolipossomos, micelas, anticorpos conjugados com nanopartículas, que podem direcionar muito melhor o tratamento e deixar esse tratamento muito mais eficaz. E também anticorpos conjugados com drogas, que aí a engenharia, a nanomedicina vai trabalhar muito em como eu vou ligar essa droga nesse anticorpo, tá? Mas todos eles têm seus prós e contras, e todos eles são passíveis de que a gente faça uma boa terapia, um bom diagnóstico. Quando a gente fala de terapia com anticorpo, a gente também sempre tem que pensar que a gente está partindo cada vez mais para uma medicina individualizada. Eu estava falando até com a Camila ontem que um professor do AC Camargo estava fazendo um trabalho onde ele trabalhava com pessoas que têm tumor de pulmão de células pequenas, e eles viram que nem todo... Eles estadiavam, a pessoa tinha o mesmo estadiamento, né, mais ou menos a mesma idade, mas nem todas as pessoas respondiam ao bloqueio de checkpoint do PDL1. E eles começaram a olhar para trás. O que essas pessoas têm que elas não estão respondendo? Então, eles estavam fazendo um painel imunológico gigantesco, validando esse painel para ter o que eles chamam de bons respondedores e respondedores ruins. Então, quando essa pessoa chegar, ela vai fazer esse painel. Se ela estiver no painel de bom respondedor, ela vai seguir para a terapia de checkpoint, se não, não. Porque toda terapia com anticorpo, ela também pode ser tóxica, ela também pode ser complexa além do custo, e ela pode não trazer os benefícios que a gente está esperando. Em biotecnologia, em quem trabalha forte com isso, e essa é uma pergunta muito que a Camila fez muito, é quando, né? Quando a gente inicia um protocolo, né? Quando? E a verdade é que a farmacocinética importa muito, o status importa muito, e a gente olhar para esse indivíduo não como, ele tem um câncer de mama, não é só isso, a gente vai ter que olhar muito, de uma forma muito individualizada, porque não é só uma questão de custo, é uma questão de toxicidade do próprio componente, né? Bom, tudo isso que eu falei aqui, né, todo esse monte de possibilidades que a gente tem de construção, ela foi muito possível por causa da produção a tecnologia do DNA recombinante, tá? Basicamente, não vou falar tanto, você tem um vetor, né? Esse vetor, você tem o fragmento do DNA que você escolheu. No caso lá do meu grupo, a gente faz um vetor que vai já produzir o SCFV, mas você pode fazer de outras partes do anticorpo. Esse DNA recombinante vai se incorporar nesse plasmídio, vai ser transferido para essa bactéria. A bactéria, então, está carregando esse DNA recombinante, ela vai multiplicar e esses clones vão crescer em meio nutritivo e eu vou conseguir recuperar essa proteína que ela está fazendo para mim. Insulina, né? É feito assim. Então, esses anticorpos recombinantes, a tecnologia do DNA recombinante foi o que permitiu um grande avanço da manufatura desses anticorpos, né? Então, basicamente, a gente sai de um hibridoma que ainda é feito hibridoma, tá? Mas a gente sai desse hibridoma, desse screening, né? Que também permite a quimerização para diminuir a questão de rejeição. A gente vem, então, para o phage display, onde você tem ou FAB ou SCFV, você faz uma biblioteca de phage display, né?
e a partir dessa biblioteca de phage display você faz um screening para você ter, então, qual é o anticorpo que está reconhecendo o seu antígeno-alvo, né? E você pode ter, então, a construção de anticorpos, né? E de fragmentos totalmente humanos. Uma outra forma de você ter totalmente humano é a utilização dos camundongos transgênicos, né? Então, você vai ter um camundongo transgênico que vai ser imunizado com o alvo e vai gerar um hibridoma, que é um anticorpo totalmente humano, como você também vai ter os anticorpos formados a partir de célula B única de humanos, né? Então, isso foi muito utilizado até para a COVID. Você pega esse indivíduo que está infectado, separa essa célula B que está produzindo o anticorpo contra o antígeno, e aí você também vai ter uma construção, né, um sorter dessa célula exclusiva, respondedora, e você vai conseguir, então, construir o seu anticorpo a partir, né, do sequenciamento daquilo que você pegou ali, tá? Então, a gente consegue humanizar anticorpos que vieram de hibridomas, né, através de técnicas de biologia molecular. A gente consegue fazer pelo phage display uma construção de totalmente humano, né? E eu vou ter uma biblioteca de phage display, depois só tenho que achar o meu que liga no meu antígeno. E totalmente humano eu também posso fazer com técnicas de camundongo transgênico e com um single bicell, tá? Essa técnica, então, do phage display, você vai ter uma biblioteca de DNA que vai ser colocada nos plasmídeos, né? Esses plasmídeos, então, vai ser transformado no E. coli para preparar essa biblioteca, e eu vou ter essa, que a gente chama dessa infestação de fago, né? A partir desse momento eu consigo separar os meus fagos e por ELISA eu vou conseguir fazer um screening daquele que está reconhecendo o meu antígeno, e aí eu vou ter essa biblioteca pronta e depois eu vou ter o meu anticorpo purificado a partir do alvo que eu selecionei. Então, você tem uma biblioteca, até porque a gente sabe que a escolha de alvos não dá para ser aleatória. A gente está estudando, por exemplo, um determinado antígeno tumoral ou de uma doença infecciosa ou inflamatória, né? Para voltar um pouco para o que a Camila falou, né, quando a gente pega de 1986, que foi o primeiro anticorpo monoclonal, o OKT3, né, o muromonab, aqui, né, de camundongo, liberado para transplante, a gente começa a ter um salto, né? Um salto enorme. Então, a partir de 2020, a gente tem mais de 90 anticorpos monoclonais sendo usados de forma terapêutica. O trastuzumab, ele inaugura uma medicina personalizada, uma vez que ele vai ser dado, então, para as mulheres que têm câncer de mama com alta expressão de HER2, ou seja, eu não estou dando esse medicamento para qualquer paciente, eu estou dando para aquela que realmente tem uma alta expressão. É lógico que a gente agora avança na medicina personalizada, mas ele é o primeiro passo, em 1998, e o trastuzumab com melhoras é usado até hoje. E, interessantemente, né, somente em 2011 é que a gente tem a primeira droga conjugada com, o primeiro anticorpo conjugado com droga, tá? Que é o brentuximab, né, o vedotin. Então, é o primeiro que tem, ou seja, porque a gente tem desafios aqui tecnológicos para conseguir pôr essas drogas no mercado, né? Em 2014, a gente também tem um outro avanço muito significativo, que é a presença tanto do nivolumab quanto do pembrolizumab, que são SCFVs bispecíficos, ou seja, eles estão atuando em dois lugares diferentes e são os primeiros, então, SCFV, fragmento, né, bispecífico aprovado. Se a gente pensar linearmente, faz pouco tempo, né? Pouco tempo. Quando a gente pega um olhar histórico, né, ainda sobre os anticorpos monoclonais, tem alguns momentos aqui muito importantes, né? Lógico, o primeiro, o ortoclone, né, para evitar rejeição de transplante renal. O abiximab, que vai ser em 1995 e 94, né, nos Estados Unidos, para angioplastia, para bloquear a prevenção de
para você não ter, como chama, coagulação na angioplastia, rituximab para linfoma não Hodgkin e o trastuzumab, né, Herceptina, para o câncer de mama em 1998, e a gente já vem agora para esses que estão sendo muito usados não só para câncer de mama de célula pequena, mas também para a mama, que é o pembrolizumab e o nivolumab, que aí vão ser os inibidores de checkpoint, tá? Quando o tumor, né, a Camila mostrou essa imagem para vocês também, olhar para o microambiente tumoral é olhar, com todas as reservas para essa palavra, uma gama de oportunidades de terapia e diagnóstico. Ele é tão complexo do ponto de vista não só individual, mas do ponto de vista do próprio tumor, que você consegue ter muitas moléculas aqui que podem ser importantes para você diminuir esse tumor ou para você fazer com que esse tumor diminuído consiga ser menos resistente a outras quimioterapias. Você tem, por exemplo, a gente fez no laboratório RNA de interferência para metaloproteinase. Então, você tem vários mecanismos aqui atuando no crescimento desse tumor que agrega, né, células tumorais, as próprias células tumorais, células do sistema imunológico, células como fibroblastos transformados. Então, todas essas células aqui vão contribuir e podem se tornar alvos de terapia e de diagnóstico. Então, estudar o microambiente tumoral é cada vez mais importante, até porque, quando a gente fala de sistema imunológico, a Camila falou um pouco de macrófago, a gente tem algumas questões aqui, muitas questões em aberto, que inclusive tem a ver com o próprio TCD8. Né? A ideia do PDL1, inclusive, é o poder dar sobrevida para o CD8 e ele responder. E ele também está associado com os níveis de exaustão dessa célula. Então, a célula TCD8 exausta, o quanto ela está contribuindo para a resposta ao tumor. Dentro deste tumor também, a gente pode ter em alguns tumores sólidos, principalmente isso foi mostrado em tumores gástricos, o que a gente chama de tecido imunológico terciário. Então, é como se você tivesse dentro desse microambiente um novo tecido imune capaz de responder. Se ele ainda é pró-tumoral ou pró-paciente, isso ainda tem muita divergência de dados. A gente precisa de mais dados para saber se esses TIOs, no geral, esses TIOs parecem ser pró-hospedeiro, né? Ser a favor da resposta imunológica. Mas olhar esse microambiente como uma fonte de estudos que podem levar a potencial terapêutico. E quando a gente fala de potencial terapêutico, a gente já tem muita coisa. Tudo que está em verdinho aqui são anticorpos já licenciados e usados em terapia. Quando a gente fala uso em terapia, a gente tem que lembrar que tudo aqui no Brasil vai passar por um setor específico para poder liberar, onde todos os estudos clínicos são mostrados. Por quê? Porque a outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está construindo algo terapêutico todo mundo aqui já viu isso. Porque esse anticorpo, esse medicamento aqui, ele diminui a inflamação, ele diminui o tamanho do tumor, né? Mas lá no final, ele aumentou a sobrevida do paciente? Porque isso também tem que contar. Então, por que muitos anticorpos ou muitos medicamentos ficam no meio do caminho? Porque se ele é caro, se ele tem todo o efeito tóxico que ele vai ter e ele não aumenta a sobrevida do paciente, no final, a gente tem um exercício de ciência para fazer, mas ele tem que, no final das contas, aumentar a sobrevida do paciente. Se diminuir o tumor vai aumentar a sobrevida do paciente, ok. Mas se a gente só for atrás, não, porque diminui a inflamação. Mas aumentou o número de células imunes lá. Mas ele fez o que na clínica? Então, este também é um outro ponto importante. Então, quando a gente fala, nossa, tem tanta coisa sendo estudado, tão pouco sendo liberado, porque o liberado ele não está só associado ao custo ou toxicidade, ele está associado também à efetividade. Porque se aquilo de fato não for efetivo, foi muito bom usar aquilo na ciência básica, a gente estudar, mas se ele não traz um ganho para o paciente, não adianta. A gente estava lendo um artigo na outra semana na disciplina falando sobre um anticorpo monoclonal para Alzheimer. Caríssimo, 2 milhões. E o efeito era mínimo. Então, assim, não adianta. Tem que ser um efeito, de fato, que vá
valer a pena, né? Então, a gente tem anticorpos monoclonais que estão ali na resposta imune e na modulação de checkpoint, né? Principalmente o PDL1. Você tem muitos desses anticorpos e também o LAG3 que vai diminuir a resposta, vai diminuir a resposta das células T regulatórias, favorecendo a resposta das células TH1. Você vai ter anticorpos relacionados às células B, né? Então, relacionados a marcadores de célula B que vão conseguir diminuir a proliferação dessas células. Anticorpos que ligam em antígenos membranários do tumor, né? Para que esse tumor não cresça a partir da relação com essas moléculas. E também alguns anticorpos baseados na ação de tirosina quinase, para que eu também não consiga fazer com que esse tumor não prolifere, né? Então, o trastuzumab, por exemplo, quando ele liga no HER, ele está impedindo toda a cascata de sinalização do HER, uma vez que o HER2 não tem um ligante, né? É a oligomerização dele com a família HER que vai dar a sinalização de sobrevida e de proliferação, tá? Gente, eu beber um pouco de água porque eu falo muito rápido. Em termos de fragmento, o que a gente tem também é que você tem fragmentos do tipo SCFV, né, ligados aqui, e você pode ter, nessa letra B aqui, você pode ter 2 fragmentos SCFV ligados para o mesmo antígeno, potencializando a ação desse anticorpo. E você pode ter também a construção de 2 SCFVs diferentes, né, biespecíficos, ligando antígenos diferentes. Você pode ter ainda um diabore, né, um SCFV com 2 ligações diferentes, e você então aumenta a chance de encontrar antígenos que vão responder que esse anticorpo vai ligar. Então, em termos de fragmento, a diversidade que você pode construir os seus fragmentos é bem grande, tanto cadeia simples que está reconhecendo, né, um antígeno, como biespecíficos que estão reconhecendo 2 antígenos, e você pode conjugar 2 SCFVs com antígenos diferentes, que reconhecem antígenos diferentes, para aumentar a eficácia desse SCFV. Da mesma forma que o phage display, a gente pode ter uma biblioteca, né, de SCFV, um phage display dessas moléculas que encontram esses antígenos diferentes. Eu vou fazer uma seleção de afinidade com o antígeno que eu quero, conseguir então transformar, né, em E. coli, e eu posso ter uma biblioteca de SCFV distinta, onde num ELISA phage eu consigo recuperar o meu anticorpo SCFV específico para o anticorpo que eu quero. Então, muito parecido com a técnica do phage display, eu consigo fazer também para o SCFV, tá? Bom, qual que é a vantagem do SCFV, né? Ele tem um tamanho reduzido, bem reduzido em relação ao anticorpo total, então ele permite uma penetração melhor em tumores sólidos, facilitando então a difusão lá no organismo, em locais principalmente de difícil acesso. Tem uma alta especificidade e afinidade, né? Então ele tem um reconhecimento, ele mantém a capacidade de reconhecimento do antígeno, do anticorpo intacto, e ele pode ser ainda modificado, né? Ele pode ser engenheirado para melhorar essa afinidade de proteína, mexendo na porção CDR dele, que é a porção de complementariedade com o antígeno. Posso ser feito em produção em sistemas recombinantes, né? Tanto em E. coli, células de mamífero, né? Vai reduzir muitos custos. É lógico que a gente vai ter questões aí, dependendo da célula, com glicosilação, mas isso é uma outra questão. E eles podem ser fusionados com outras moléculas, né? Então, toxinas, fluorófilos, radionucleotídeos, né? Tem uma imunogenicidade menor, porque como ele não tem essa porção FC, a chance de eu ter anticorpo respondendo contra anticorpo é bem menor, ele não vai ser reconhecido como antígeno, e acaba, por essa característica, sendo ideal para terapias repetidas, porque eu diminuo a imunogenicidade dele e diminuo a questão de uma resistência a essa terapia. Podem ser engenheirados para se tornarem diabores ou tribores, né, em fusão com outras células,
e nessa forma eu consegui fazer uma forma que eu tenha uma parte que encontre o antígeno tumoral e outra parte que encontre a célula T, ativando esses perfis de célula T, e eles podem ser tanto aplicáveis em diagnóstico por imagem, terapia e imunoterapia. Mas como tudo na vida, ele tem problemas. Ele tem uma estabilidade reduzida, como ele é muito pequeno, ele é muito mais propenso à agregação e desnaturação, né? Então, a gente, quando faz lá no laboratório, a gente faz toda uma cinética de quanto tempo ele leva para agregar e para desnaturar, né? Sua estrutura é instável, porque ele não tem a porção cristalizante, FC, né? O que pode vir a comprometer uma certa funcionalidade dele. Tem uma vida média muito curta e pode ser eliminado, né? Vai precisar de modificações, principalmente, né? Porque ele não tem essa região FC para prolongar essa meia-vida dele no organismo. Essa ausência da FC faz com que ele não consiga se ligar às porções FCs de macrófagos, de células NK, para fazer essa ponte, né, com essas células, diminuindo esse uso terapêutico. Ops, espera aí. Tem como tirar ali para mim? Tá chegando. Mais um pouquinho. Tô rastreando ele, que nem eu. Isso, foi. E muitas vezes, para conseguir ter uma propriedade, eu vou ter que fundir ele com proteínas ou outras toxinas, né? A expressão e a produção é desafiadora, porque pode resultar em proteínas mal dobradas, né? No nosso caso, no laboratório lá da UFJF, nós estamos fazendo ele em planta, em tabaco, então tem toda a questão de glicosilação que a gente tem que passar por isso, né? Você pode fazer em células eucarióticas, como achou, mas isso vai aumentar o custo. E como eles têm um fragmento de anticorpo, ele pode apresentar menor afinidade para o antígeno. Então, aquela porção CDR dele também tem que ser melhorada para que a gente tenha um CDR mais otimizado, né? E para melhorar, então, a interação com o alvo. Ele é desafiador, mas ele tem vantagens que podem superar as desvantagens. Então, quando a gente fala de SCFV, em relação a tumor, as potencialidades são muitas, né? Eles podem ser conjugados com lipossomos para liberar drogas e toxinas, eles podem ser conjugados com peptídeos, só o SCFV, que é o caso, por exemplo, que a gente está fazendo com o HER2 para impedir a dimerização do HER2, né? Ele pode estar com biotina, ele pode estar com moléculas fluorescentes para que a gente tenha diagnóstico, agentes de contraste e radionucleotídeos, que também a Ximena vai falar um pouco. Camila, nem sei quanto tempo eu tenho falando aí. Como terapia em câncer, a gente tem algumas já liberadas de SCFV, principalmente para câncer de mama, próstata, rabdosarcoma, né? Algumas coisas a gente já tem. E aqui os alvos dele, tá? Então a gente tem alvos desde que vão de ciclinas até alvos como alfa-fetoproteína, PSMA para câncer de próstata. Então são os alvos desse SCFV para alguns cânceres importantes, principalmente para câncer de mama, tem bastante coisa com alvos aí, principalmente de membrana, né? Alguns ainda estão em fase de trial, né? Principalmente para cânceres não sólidos, né? Como leucemia aguda, linfoma não Hodgkin, e aí você teria esses SCFVs voltado para as proteínas de membrana, inclusive a gente tem alguns, né, de CAR-T já sendo liberados, né, para esse tipo, e o CAR-T vai ser isso, um SCFV quimérico com ação transmembrana e que consegue fazer as duas coisas, ao mesmo tempo que ele reconhece aquele antígeno, ele ativa as vias de molécula coestimulatória para o linfócito responder, tá? Então, essa é a parte interessante dele. SCFV aprovado também a gente tem para os CAR-Ts, né? Principalmente para
tumores não sólidos, eles estão aprovados, então você tem CAR-T para CD19, para linfoma de célula B, mieloma múltiplo, com relativo sucesso. O problema é o custo. O custo dos CAR-T cells ainda é muito alto, porque você retira o sangue do paciente, faz a modificação quimérica nessa célula e devolve para o paciente, isso é um custo altíssimo, tá? Mas o sucesso é muito grande. E agora também se tem estudado CAR-T cell, mas também células CAR, NK, outros tipos de células de CAR para outras células, para também a gente avançar não só nos tumores não sólidos, mas nos tumores sólidos também, tá? Lá no laboratório, só para falar um pouquinho do que a gente faz, eu tenho associação com um geneticista, que é ele que trabalha com a genética de plantas, né? Eu só testo e ele faz. E a gente sabe que essas plantas, elas podem ser uma fonte de nanocarreadores, de anticorpos, vacinas, né? Introduzir novas proteínas e trabalhar, então, com diagnóstico em enzima. E lá no laboratório, o que o Marcelo faz? Ele pega uma planta, que é o tabaco que a gente trabalha, né? Ele tem essa cocultura com agrobactéria. Nessa agrobactéria é onde está o plasmídio, né? Da tecnologia do DNA da recombinante para ele. Essa vai ter, então, essa agroinfecção. Ele está transformando o plasmídio aqui com a nossa sequência desejada. Essa sequência que a gente já fez toda uma modelagem matemática em cima dela. Essa cultura, então, essa vai ter uma agroinfecção e a gente vai conseguir, então, pegar essas plantas e usar elas. Tem duas formas, tá? Ou eu vou fazer essa transformação permanente, ou eu vou fazer essa transformação transiente. A transiente é quando eu inoculo só na folha. E aí, quando eu inoculo na folha, eu pego essa folha e extraio a proteína daí. Na planta, eu vou ter o calo transformado, tá? E aí, ele vai ter essa planta de um jeito modificado de longa vida, tá? O primeiro artigo que a gente publicou foi fazendo uma expressão de anticorpo de fragmento em nicotiana, né? Mas esse daqui era para veneno de jararaca. Por que era para veneno de jararaca? Porque lá no Butantan tinha um anticorpo monoclonal feito já num vetor bacteriano. E então a gente queria comparar se o de planta iria ter o mesmo efeito daquele feito em E. coli. E o nosso foi melhor ainda. Ele conseguiu neutralizar o veneno muito mais do que o que foi feito em E. coli. Lógico que a gente vai ter os desafios aqui, mas a gente conseguiu e a gente produziu mais um anticorpo IL-1 com efeito anti-inflamatório e agora a gente produziu o HER2. O nosso HER2 em cultura e o nosso HER2 na cultura, ele foi melhor do que o trastuzumab comercial, né? Mas isso a gente está bem no comecinho das coisas ainda, né? Então, nós temos uma rede chamada Rede Nanobiomabs. Essa rede Nanobiomabs é uma rede mineira apoiada pela FAPEMIG, né? E a gente tem na rede fazendo anticorpo na plataforma convencional e na plataforma de plantas contra venenos, doenças inflamatórias como psoríase e gota e anticorpo com tratamento de tumores. Quais são os tumores que a gente está tratando com o HER2? Mama, próstata, osteosarcoma e ovário. São esses todos que a gente está estudando para essa molécula HER2 e os resultados são promissores. A gente tem um Instagram, é o mesmo aqui, Rede Nanobiomabs. É uma rede formada, uma rede totalmente pão de queijo, mas a gente aceita outros integrantes, tá? Qual que é o potencial desses anticorpos conjugados, então? Você tem a carinha dele, que é um anticorpo, né, como a região Fab, que liga um antígeno. Então, você vai construir um anticorpo que tenha alta expressão, alta ligação, alta afinidade com esse antígeno. Um anticorpo, né, de longa vida, que vai ter um linker. O que é esse linker? É uma molécula que vai ligar, de fato, ao payload. O payload é o agente quimioterápico, tá? Então, eu tenho esse linker que vai fazer a ligação entre o anticorpo e o payload.
Esse linker ele tem que ser estável no plasma e tem que liberar esse payload depois da internalização, para eu não ter o efeito desse agente na corrente sanguínea ou em outra célula. Então, o linker é muito importante para que eu tenha uma liberação daquilo que ele carrega somente depois que esse anticorpo é internalizado ou está lá no microambiente tumoral. Lembrar que eu tenho, então, um linker que liga no anticorpo, o linker estável no plasma e o payload ligado no linker. E essa ligação do payload com o linker vai afetar toda a estabilidade, solubilidade e potência, né, para definir, então, a taxa de liberação desse payload. A gente tem alguns, né, já liberados, né, tem inclusive o adutracizumab, né, que você tem um payload de DM1, já vou explicar o que é esse payload de DM1, que é um mitacinizoide, que é um inibidor de microtúbulo. Então, eu estou jogando um anticorpo que é anti-HER2, porque é o meu trastuzumab, que está ligado a um payload, que é um agente quimioterápico antimicrotúbulo. E com isso, o que eu vou ter? Uma diminuição da proliferação dessa célula, né? Eu vou ter vários agentes payloads que vão trabalhar tanto como inibidor de microtúbulo, como inibidor de topoisomerase, como vão trabalhar na clivagem do DNA. Então, é importante, aqui não é o anticorpo que está fazendo algo, ele está sendo direcionado para uma molécula e ele vai levar esse agente. E esse agente está ligado por um linker que só vai poder liberar o payload após a internalização, tá? Então, a gente tem vários já liberados, né? Principalmente que tem, então, um payload, um linker que pode ser clivado ou não clivado, com os payloads que têm funções específicas. E, por exemplo, a gente tem um aqui que é para estágio avançado de tumor, câncer de mama triplo negativo. Câncer de mama triplo negativo é um desafio, porque ele não tem, por exemplo, ele não é receptor de progesterona positivo, nada disso, e ele acaba tendo uma quimioterapia mais genérica, menos personalizada. Se você consegue, então, colocar um inibidor ali que consegue dar uma certa direcionamento para essa droga, você vai ter um efeito muito melhor, tá? E aqui a gente tem muito mais tendo fases, né, em fases de estudo, tanto fase 1 quanto fase 2, para vários tipos de câncer que vão levar payloads diferentes, tanto antimicrobulina, clivagem de DNA, que vai ser importante para carrear esse anticorpo para esse local e promover uma destruição direcionada desse anticorpo, não afetando células vizinhas. Então, só para ilustrar aqui, a gente tem os linkers e tem vários payloads, né? Auristatinas, mantazinoides, caliquimicinas e camptocininas, que podem ser tanto antimicrotúbulos, como promotores de clivagem de DNA, como inibição de topoisomerase. Então, dependendo do câncer, dependendo do linker, você vai conseguir, então, associar para que isso seja liberado dentro do tumor. Como que isso vai acontecer, né? Você tem os anticorpos lá na sua circulação, eles vão acabar entrando, difundindo, né, de forma lenta lá no microambiente tumoral. Esse anticorpo, ele pode liberar aqui, né, ele pode ligar num receptor e também fazer a DCC, promovendo a liberação das granzimas pelas células NK. Ele pode, né, desromper esse receptor, não deixar a dimerização de um determinado antígeno acontecer, como é o caso do HER, e ele pode ainda ser internalizado via clatrina para ali, então, ele ter a liberação do payload dele. Esse payload aqui liberado vai, por exemplo, um antimicrotúbulo, não vai deixar esse microtúbulo formar e eu tenho uma diminuição do crescimento tumoral. Vou falar rapidinho aqui. A outra coisa que você pode ter é uma potência desse payload, né, para aumentar a letalidade desse composto, né? Então você vai ter agentes que aumentam a citotoxicidade do payload. Você pode, então, com isso, promover uma resposta antitumor,
pela ligação, né, das porções FCs que recrutam células imunes agora, vai ter um aumento, né, dessa liberação de droga nessa célula, nesse microambiente tumoral, e eu posso ter uma modulação desse anticorpo aqui, inclusive aumentando a expressão do antígeno e facilitando a entrada desses anticorpos na célula. Mas nem tudo são flores, né, gente? Você pode ter uma down regulation da proteína que ele tem que encontrar, e se ele tiver uma down regulation da proteína que ele tem que encontrar, ele não vai encontrar essa proteína, ou seja, ele não vai encontrar o alvo, e aí eu vou ter, né, uma degradação da proteína-alvo. Eu posso ter uma alteração do tráfego celular, diminuindo a entrada dos anticorpos nessas células, e eu ainda posso ter uma atividade proteolítica que vai destruir o anticorpo que está carregando o payload, né? Uma alteração lisossomal, e eu ainda posso ter esse payload, esse anticorpo entrou com o payload dele, mas eu estou tendo um efluxo do payload. Então, ele está sendo mandado embora da célula e não está tendo efeito tipo antimicrotúbulo. Tudo isso daqui pode levar ao quê? A resistência a esse quimioterápico. Então, diminuição da expressão do antígeno, alteração na acidificação lá do lisossomo e cuspir o payload para fora, o efluxo do payload, podem ser mecanismos de resistência a esse tipo de intervenção, tá? Uma coisa que a gente também bacana que você está estudando é você ter anticorpos biparatópicos. Esses anticorpos biparatópicos, eu teria o trastuzumab e outro anticorpo anti-RE para tentar potencializar a ação. Poderia ter um anticorpo anti-RE para reconhecer 2 epítopos diferentes do RE, o que também potencializa a minha resposta se eu tiver alguma modificação lá. Outra coisa interessante é você ter um anticorpo que, ao mesmo tempo que ele reconhece, por exemplo, uma mucina, ele pode conhecer um fator de crescimento epidermal. Ele pode reconhecer um anti-EGFR aqui e um anti-HER3 aqui, que não vai dimerizar. Então, eu estou fazendo um conglomerado, uma assembleia de moléculas que com reconhecimentos diferentes para agir de forma diferente. A outra coisa interessante é que quando você tem, né, um anticorpo que tem um peptídeo, um spacer para clivar a proteína, como que eu sei que ele não vai chegar e vai afetar a minha célula normal, diferente de uma célula tumoral? A ideia é que nessa célula não maligna, né, não tumoral, eu não tenho um ambiente rico em proteases que vão clivar. Mas quando eu tenho microambiente tumoral, eu tenho essas proteases associadas ao tumor que vão permitir que esse spacer seja clivado e o meu ADSC, meu linker, né, libere o meu payload, tá? E a última categoria que eu acho a mais bonita, né, é o anticorpo que vai estimular o sistema imunológico. Ele não vai matar, mas ele vai ser o cara que vai falar, vou mandar matar, entendeu? Ele não mata, mas manda matar. Então, eu vou ter aqui um anticorpo ligado no antígeno específico da célula tumoral, estimulando uma APC. Essa APC, então, vai conseguir internalizar, né, por endossomo, e isso daqui vai levar a um aumento, né, de moléculas daqui da cascata, que vão levar à ativação e o aumento da expressão de MHC de classe 1, MHC de classe 2, moléculas coestimulatórias, linfócito T. Então, aqui você tem uma droga que está estimulando a ativação do sistema imunológico de muitas formas, né? E diminuindo uma resposta regulatória e aumentando uma resposta imunológica, que é o que a gente quer, a resposta imunológica correta, dando sobrevida ao TCD8 exausto, fazendo com que eu tenha um TCD4 estimulante do TCD8 produzindo interferon gama. Lembrando que, como a Camila falou, nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Um grande problema do tumor é a inflamação. Eu preciso ter inflamação, not too much, porque senão eu faço ele crescer, tá? Aí é isso, gente. Obrigada. Só para falar que os conjugados anticorpos são uma terapia eficaz, né? Tem avanços nos diversos componentes dos ADCs, tanto no linker, como no anticorpo, quanto no payload, mas a gente precisa dos químicos para a gente mudar essas configurações e ter cargas, ser mais eficaz, né?
tem vários desafios, principalmente em como conseguir ADCs imunomoduladores que ajudam o sistema imune, degradador de proteína, esperar que esses conjugados Probor e fármaco tenham maior especificidade tumoral para que eu possa fazer um direcionamento maior, né? E combater a resistência aos fármacos, batalhando contra a heterogeneidade tumoral, fazer com que a gente tenha ADCs imunomoduladores e degradadores de proteína para a gente poder viabilizar terapias multimodais, ou seja, não dirigida para um só antígeno, mas dirigida para mais de um antígeno e dirigida para especificamente ativar o sistema imunológico, né? E, voltei aqui. A estratificação do paciente vai ser super importante. Sem a estratificação do paciente, a gente não vai conseguir ter a melhor conduta possível, né? Então, biomarcadores vão ser importantes. E só para parar, para a gente falar como que é o desenvolvimento de biofármaco no Brasil, é um desafio, né? Oportunidade, tem inspiração de patentes, tem diminuição do ritmo de crescimento do mercado de países desenvolvidos, poder de compra do Ministério da Saúde e a sede que o SUS tem de colocar isso é uma dor no mercado, o SUS precisa disso, segmentos de genérico, pesquisa em biotecnologia e publicação de lei de inovação, mas o que a gente tem? Pessoas especializadas, baixa infraestrutura, poucas agências regulatórias de propriedade intelectual, concorrência externa, burocracia, governos, ciência não é política infelizmente no Brasil, ciência acaba sendo política de governo e tinha que ser política de Estado, né? Cultura acadêmica versus comercial, inovação incremental e radical. Então a gente precisa de gente estudando, gente trabalhando, políticas mais efetivas e continuar confiando que a gente consegue fazer porque a gente tem o SUS. O SUS precisa da gente, então, mais uma vez, a gente faz pelo SUS também, tá? É isso, gente. Desculpa ter falado muito rápido. Ou mata mais e paga menos, ou mata muito e paga pouco? Eu acho que a gente teria que investir nos SCFVs. Eu acho que a plataforma de produção dos SCFVs é mais barata, ela tem um custo de produção menor e você tem menos patentes associadas ao SCFV, que também se torna um entrave burocrático. E como os SCFVs têm menos imunogenicidade, eu acho que esse passar da bancada, né, para a clínica, ele vai ser muito mais fácil a partir dos SCFVs. Até porque no Brasil, mesmo a gente tem muitas pessoas trabalhando com nano, na questão de você nano encapsular eles, a gente tem bons pesquisadores de nano. Então, eu acho que a ideia do SCFV, ela é boa. Ela tem um custo menor, faz a gente conseguir produzir em maior escala, faz conseguir a gente nanocomplexar ele mais fácil, e eu acho que a gente vai conseguir fazer esse translado muito mais fácil. Se eu fosse pensar em alguma coisa, eu pensaria no SCFV. A Brista fez um doutorado na UFMG com o desenvolvimento de um novo radiofármaco muito interessante. A gente se conheceu há alguns anos atrás, né, Brista? Na banca. E agora ela está fazendo um pós-doc no CRCN, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, Brista, por ter aceito. Vamos lá. Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar participando desse curso, mesmo que de forma online, com temas muito importantes na área de medicina veterinária, e eu espero que vocês aproveitem bastante. E foi preparado com muito carinho, né, e dedicação para vocês. E desde já agradeço ao Dr. Sérgio, à doutora Camila pelo convite. Perdão, gente, acho que... Nesta aula, eu irei falar sobre a aplicação de lentes radiofármacos PET, modelos modernos de tumor de mama, isquemia e reperfusão cerebral. No primeiro momento, eu gostaria de
dar alguns conceitos importantes, né? Muitos desses conceitos já dados, trabalhados aqui conosco durante as primeiras aulas, né, no curso, mas eu acho importante reforçar os conceitos, que são os conceitos de radiofármacos, de uma forma geral, conceito de radiofármaco PET, radiofármacos utilizados para diagnóstico e aqueles também utilizados para terapia, conceito de imaginamento de estudos pré-clínicos e modelo experimental. Em um segundo momento da aula, iremos ver, né, sobre a aplicação dos radiofármacos em modelos murinos, com enfoque no modelo de mama e de isquemia cerebral. Mas antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação. O Dr. Sérgio comentou sobre pesquisadora. Trabalhei por muitos anos no uso de radiofármacos em modelos pré-clínicos. Atualmente, eu estou no laboratório de imageamento molecular, Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, que é uma instituição vinculada à Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que é uma instituição de referência no Brasil para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias nucleares. O CRCN está localizado na cidade universitária, próximo aos campos de Pernambuco, aqui em Recife. Bem, no CRCN, nós temos um ciclo e uma radiofarmácia que é voltada, né, para a produção de radiofármacos injetáveis, principalmente, né, a fluodesoxiglicose, o FDG, para uso clínico, aderindo aos mais altos padrões de qualidade de produção. No CSN, né, nós temos o laboratório de imageamento molecular, que está equipado com micropex por emissão de positores, lá da tomografia computadorizada. Utilizado de pequenos animais para estudos pré-clínicos, né, como, por exemplo, ratos e camundongos. Ao lado do laboratório de imageamento molecular, nós temos a nossa instalação animal de experimentação. Nessa instalação, nós temos 2 salas de animais, sala de limpeza, sala de estoque e sala de cirurgia. Na sala de animais, nós temos um rack ventilado multiespécie, que pode ser utilizado tanto para ratos ou camundongos. Um ponto muito importante, né, que nós tivemos no ano passado foi a obtenção do registro junto ao Conselho da nossa Comissão de Ética no Uso de Animais, que é um quesito fundamental para que seja possível a experimentação com esses animais, né, com pequenos roedores, né, camundongos, em qualquer instituição de ensino e pesquisa. Eu queria destacar que essa nossa infraestrutura é bastante recente e nós estamos ainda implementando os laboratórios, como, por exemplo, o laboratório de cultura de células, e o objetivo principal dessa nossa infraestrutura é utilizar radiofármacos para pesquisa pré-clínica, né? Utilizando o imageamento molecular com o microPET-CT como ferramenta-chave, né, nesses estudos. Já foi tratado aqui, trabalhado conosco, sobre esse conceito de radiofármacos, né, que é um conceito que iremos ouvir durante essa aula, e eu tenho certeza que ouviremos, né, no decorrer do curso, mas eu acho muito válido, né, reforçando esse conceito. Bem, e para entendermos melhor, eu coloquei aqui essa imagem esquemática de uma célula tumoral, né, de tumor de mama. Nós podemos observar aqui que na membrana dessa célula estão presentes receptores de membrana, que para serem usados como alvos moleculares, precisam ser expressos específicas dessas células, ou seja, serem expressos preferencialmente apenas dessas células. Então, a molécula do radiofármaco, a estrutura do radiofármaco, nós temos uma molécula ligante,
se ligará de forma específica a esse receptor. E acoplado a essa molécula ligante, nós temos um isótopo radioativo. E na presença desse isótopo radioativo, né, a partir da emissão da radiação, que com o uso de técnicas de imagem molecular, será possível a localização desses tumores. Então, eu quero destacar também, com essa imagem, que eu trouxe um exemplo de radiofármaco, pois existem vários outros tipos de radiofármacos. Essa molécula ligante pode atuar de diferentes formas, sendo, por exemplo, ou uma molécula que será internalizada nesse participar de, de reações bioquímicas, metabolismo celular. E, além de serem utilizados no diagnóstico de câncer, né, na oncologia, radiofármacos podem ser utilizados também para o diagnóstico de outras doenças, de diversas doenças, como na neurologia e na cardiologia. Então, para reforçar mais ainda esse conceito, os radiofármacos são compostos radioativos que possuem um radionuclídeo, né, um isótopo radioativo, ligado quimicamente a uma molécula não radioativa, que apresenta afinidade biológica com determinado órgão ou sistema, com finalidade de diagnóstico e terapia. E permitem, portanto, a visualização de processos biológicos a nível mundial. Os radiofármacos são produzidos na radiofarmácia e para compreendermos o conceito de estudo pré-clínico, vou trazer aqui para vocês uma ilustração. Vamos imaginar que um pesquisador queira pesquisar e desenvolver um novo fármaco voltado para o diagnóstico e tratamento, né, terapia contra o câncer de mama. Vamos supor que esse pesquisador ele passou, né, por todas as etapas da pesquisa do desenvolvimento desse radiofármaco, percebeu que é uma molécula super um grande potencial, né, na terapia. Esse radiofármaco passou por todas as etapas, o controle de qualidade de radiofármacos, como os testes de pureza química, radioquímica, os testes microbiológicos, atendendo às boas práticas de fabricação. E vamos supor que está tudo ok, que a produção desse radiofármaco atendeu a todos os padrões de qualidade nacionais, inclusive internacionais. Aí eu pergunto para vocês, esse novo radiofármaco já pode ser utilizado para estudos clínicos? Então, nós sabemos, né, que a resposta é não. Radiofármacos a serem utilizados na medicina nuclear devem apresentar segurança e não ser tóxicos para a administração humana. Isso vale não só para os radiofármacos, né, como todos os fármacos novos, né, que são desenvolvidos. E esses produtos devem também serem aprovados pelas agências reguladoras, como, por exemplo, a Anvisa aqui no Brasil e o FDA nos Estados Unidos. Então, até chegar nos estudos clínicos, esse pesquisador ele tem um caminho muito longo a ser percorrido. Então, antes de chegar aqui, esse novo radiofármaco, sim, foi sério. Agora? Estão me ouvindo agora, Sérgio?
Não. Estão me ouvindo bem agora? Tá, joia. Quer que eu volte? Vocês querem que eu volte? Tá, joia. Então, como eu estava dizendo, existe um longo caminho a ser percorrido pelo pesquisador, né? Embora esse novo radiofármaco tenha sido desenvolvido, né, de acordo com todas as normas, os padrões de qualidade, a produção do radiofármaco seja uma supermolécula, ela não pode ser diretamente da para estudos em humanos, né, estudos clínicos. Então, antes de chegar aqui, na fase de estudos clínicos, o radiofármaco deve passar pela fase de estudos pré-clínicos. E nessa fase são feitos vários testes, né, estudos in vitro, a partir do uso, né, de cultura de células para avaliar a toxicidade, afinidade interna do radiofármaco, por exemplo. Em seguida, passam por estudos in vivo, a partir da utilização de roedores, né, principalmente ratos e camundongos, que são utilizados neste momento, para avaliar a toxicidade desse novo radiofármaco, para avaliar a sua biodistribuição, a farmacocinética, a farmacodinâmica desse novo radiofármaco, para avaliar quais são os órgãos que captam mais esse radiofármaco, qual que é a sua via de eliminação. E, a partir desses resultados de biodistribuição, pode ser avaliada também a dosimetria. E uma terceira etapa, né, dos estudos pré-clínicos seria, então, a utilização de modelos animais, modelo de tumor de mama, nesse caso, né, nesse exemplo que eu dei, para avaliar, então, a especificidade desse novo radiofármaco, que é voltado para o diagnóstico do tumor de mama. Seria utilizado, então, um modelo animal de tumor de mama, para avaliar a especificidade e a eficácia desse novo radiofármaco. E, além disso, os modelos animais podem ser utilizados para estudo de novas aplicações de radiofármacos já existentes e também avaliar o efeito de terapias inovadoras. Então, fixando esse conceito de estudo pré-clínico, são pesquisas conduzidas antes dos ensaios clínicos em humanos, com o objetivo de avaliar a segurança, a eficácia e a farmacocinética de novas moléculas. Esses estudos geralmente envolvem experimentos in vitro de células e in vivo em modelos animais. Então, nós já vimos até aqui o conceito geral de radiofármaco, mas eu gostaria de trabalhar com vocês o conceito de uma forma mais específica. Aqueles radiofármacos que são utilizados para o tratamento do PET. Porque nós já vimos aqui, ao longo do curso, aulas anteriores, existem diferentes tipos de radiofármacos, né, de isótopos, que são emissores também de radiação gama, e esses isótopos são utilizados para um outro tipo de imageamento, utilizando o SPECT, emissão de fóton único, né, mas o toque que eu quero dar aqui nessa aula são os radiofármacos que possuem um radioisótopo emissor de radiação detectável por equipamentos de tomografia por emissão de pósitrons. Então, esses radioisótopos, em sua maioria, né, por exemplo, flúor 18, são produzidos em ciclotrons. E eu gostaria de explicar aqui de uma forma bem resumida, né, em geral, no ciclotron, as partículas são aceleradas sob a ação de um campo magnético
as partículas com carga negativa assumem uma trajetória circular espiralar e, ao atingir uma dada energia, essas partículas negativas passam por um sistema de extração, fazendo com que permaneça apenas um feixe de prótons, que irá bombardear o ar. Se o alvo for, por exemplo, o oxigênio 18, né, presente na vida, o oxigênio 18, esse átomo, né, irá adquirir um número maior de prótons, irá sofrer uma reação nuclear, né, passando a ter um número maior de prótons. Antes, o oxigênio 18, o oxigênio 18 tem 8 prótons. E ele precisa ter o flúor 18, com 9 prótons, que é um isótopo instável, radioativo e emissor de partículas beta, também conhecida como pósitrons, né? Então, são esses pósitrons que são utilizados, né? Esses emissores de pósitrons são utilizados para o imageamento por PET. Então, quando são injetados por via intravenosa, por exemplo, no paciente ou no animal, esses isótopos emitem o pósitron. O pósitron, ao se encontrar com o elétron, né, presente ali no organismo, ocorre um processo de aniquilação e liberação de 2 fótons gama em direção diametralmente opostas, com energia, né, equivalente a 500 watts Kelvin. Então, no PET, nós temos os detectores de fótons gama, esses fótons, e após a detecção desses fótons, essa informação será armazenada, processada, para, então, a aquisição da imagem, a obtenção, né, da imagem. Então, reforçar esse conceito de fechamento molecular, obtido a partir da presença de isótopos emissores de PET. Eu não comentei antes, mas esses pósitrons eles são uma antipartícula do elétron, possuem a mesma massa do elétron, porém, carga positiva. Então, ao encontrar com os elétrons, ocorre um processo chamado de aniquilação, emitindo 2 fótons gama. Então, no PET, né, no equipamento de tomografia de fósforo, nós temos um anel de detectores, e esses 2 fótons emitidos em sentido oposto geram uma linha de resposta. E a detecção desse evento de coincidência é que será processada a posterior reconstrução para, então, análise da imagem e identificação da localização, exata localização desse isótopo, né, desse radiofármaco. E, como consequência, né, localização do tumor. Então, só para fixar mais uma vez esse conceito, os radiofármacos PET emitem pósitrons que se aniquilam com elétrons, gerando pares de fótons gama detectados pelo equipamento. Quando o PET é acoplado à tomografia computadorizada, o CT, a imagem molecular é combinada com a imagem anatômica, permitindo a localização precisa do radiofármaco nos órgãos e tecidos. Isso possibilita o diagnóstico por imagem de tumores e outras doenças, com alta sensibilidade e especificidade. Um outro conceito muito importante dentro da medicina é o conceito de meia-vida física, que corresponde ao tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo ser reduzida à metade no momento do seu decaimento ativo, né, e consequente emissão da radiação. Eu coloquei aqui um exemplo de 130, que é um isótopo muito utilizado para o tratamento e diagnóstico de doenças da tireoide. A meia-vida do iodo é de 8 dias. Então, com 8 dias, devido ao decaimento radioativo, permanece, então, 50% da atividade inicial. Então, nós podemos observar que, ao longo dos dias, dos tempos de decaimento,
essa atividade inicial vai reduzindo, né, que não seja essa fonte, né, não seja mais radioativa. Eu coloquei aqui uma tabela com alguns exemplos de isótopos que são utilizados para imaginamento por PET, seus tempos de meia-vida, né, como o carbono 11, tem um tempo de 20 minutos, o nitrogênio 13, com tempo de um pouco mais de 9 minutos, tem em torno de 10 minutos, oxigênio 15, em torno de 2 minutos, decaimento muito rápido, flúor 18, um decaimento aí de 109 minutos, né, então, aproximadamente de 2 horas de meia-vida, e o galho 68, 67 minutos. Entre esses isótopos, flúor 18 é o mais conhecido e o mais utilizado. O radiofármaco mais conhecido e mais utilizado na clínica, também marcado, né, com flúor 18, é a fluorodesoxiglucose, também conhecido como FDG, uma molécula análoga à glicose. Em sua molécula, nós podemos observar que uma hidroxila foi substituída pelo isótopo 18, e assim como a glicose, o FDG ele é captado pelas células, né, a partir dos transportadores de glicose, os GLUTs. Assim como a glicose, o FDG fosforilado não participa do metabolismo celular, ficando ali retido na célula. E nós podemos observar aqui nessa imagem que o FDG foi utilizado, né, para o diagnóstico do carcinoma ductal invasivo, que é um câncer de mama que se inicia nos ductos de leite e se espalha para o tecido adiposo da mama, sendo o tipo de mama representando 5% dos casos. O FDG ele é utilizado como radiofármaco para o diagnóstico de tumores, uma vez que essas células elas são muito ávidas, né? Elas têm um metabolismo de glicose acelerado e captam muito glicose. Então, é por isso que nós podemos observar aqui, pelo imaginamento por PET, uma grande captação né, na região do tumor primário e também na região do linfonodo. E aproveitando essa imagem aqui, eu quero destacar que a captação do FDG não ocorre apenas em células tumorais. É observado também em outras condições patológicas, como, por exemplo, o processo inflamatório. E, além disso, órgãos metabolicamente mais ativos, como, por exemplo, o pulmão e o cérebro, captam bastante FDG em condições fisiológicas. Então, dessa forma, como o FDG não é específico para células tumorais, obtém-se, em alguns casos, resultados falsos positivos. E, por isso, há uma necessidade de se desenvolver novos radiofármacos mais específicos para cada doença. Eu trouxe aqui um exemplo que eu achei muito interessante, em que a imagem PET de um paciente oncológico vacinado contra a Covid-19 apresentou uma quadra considerável, né, de FDG no linfonodo. E sem conhecer, então, o histórico do paciente, a imagem indicaria a presença de um... Mas, tendo da não especificidade do FDG, foi feita uma outra imagem, utilizando um radiofármaco mais específico, no caso aqui, o FAP, linkado com galho menor, que é uma proteína de ativação de fibroblastos, que é altamente expressa em fibroblastos associados ao câncer, que está presente em vários tipos de neoplasias epiteliais. Utilizando o FAP, então, que é um radiofármaco mais específico, não foi observada a captação no mesmo linfonodo observado anteriormente, indicando, então, que não havia a presença de um tumor, e sim de uma reação inflamatória devido né, à vacina contra o Covid-19. Então, existem outros radiofármacos que são mais específicos
do que o FDG. Eu coloquei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, como, por exemplo, o fluoreto de sódio, que é utilizado para avaliação do metabolismo ósseo e detecção de metástases ósseas. O PIB, com carbono 11, que é utilizado para a detecção de placas beta-amiloides na doença de Alzheimer. O PSMA, marcado por galho 68. O PSMA é um antígeno de membrana específico da próstata, que é altamente específico para o câncer de próstata. O DATA-TATE, marcado com galho 68, que é um análogo da somatostatina, muito utilizado no diagnóstico de tumores neuroendócrinos. E o trastuzumab, marcado com zircônio 89, que é um anticorpo monoclonal utilizado para avaliar a expressão de HER2 de mama. Outro conceito que eu gostaria de abordar com você é o conceito de radiofármaco teranóstico. Esse nome teranóstico ele vem da junção de duas palavras, né? A terapia e diagnóstico. Em grego, terapia significa curar, tratar, gnoses, conhecimento. Ou seja, né, uma estratégia que visa identificar e tratar a doença. Essa figura ilustra aqui, de forma bem esquemática, um radiofármaco, uma metodologia teranóstica, um radiofármaco que é utilizado para o tratamento e o diagnóstico do câncer de próstata, né, uma molécula de PSMA, falei anteriormente. PSMA marca de forma muito específica o tumor de próstata. Nessa molécula, nós temos presentes radioisótopos que são utilizados para o diagnóstico. No caso aqui, nós temos exemplo, né, isótopos emissores de pósitrons, como o Ki-18 e o Hélio-68, e radiofármacos utilizados para terapia, como o lutécio 177 e o actínio 225. Esses radiofármacos, o lutécio, ele tem uma meia-vida, tanto o lutécio quanto o actínio, eles têm meia-vida adequadas, né, para utilização como agentes terapêuticos, emitem radiação alfa ou beta de alta energia, capaz de irradiar as células tumorais bem de perto, né? Esse é o objetivo, irradiar as células tumorais e preservar ao máximo os tecidos vizinhos saudáveis. Então, possui uma radiação de alta energia que destrói as células tumorais. Um outro exemplo aqui de isótopo que pode ser utilizado tanto para a terapia quanto para o diagnóstico é o cobre-64. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, em que um estudo clínico mostra que a mesma molécula PSMA foi radiomarcada com os dois isótopos diferentes, o galho-68 com o lutécio 177. O galho-68 foi utilizado para avaliar, né, para realizar o diagnóstico, para avaliar a extensão das metástases e planejar, né, como seria essa terapia com o lutécio 177. E nós podemos ver aqui que, após as sessões de tratamento, né, o paciente apresentou uma resposta bastante positiva ao tratamento, com uma redução expressiva das metástases. Então, diante desses conceitos, eu pergunto para vocês, né, qual que é a importância de se estudar, de pesquisar e de desenvolver novos radiofármacos? Então, nós percebemos, né, e eu acredito que todo mundo concorda, que pesquisar e desenvolver novos radiofármacos é muito importante para a evolução da medicina nuclear, tanto para o diagnóstico precoce de muitas doenças, como também para a terapia, uma vez, né, que favorece o avanço no diagnóstico
a partir da imagem personalizada, né, do desenvolvimento de moléculas que se ligam a alvos biológicos específicos para melhor e preciso diagnóstico, a partir do uso de novos radionuclídeos, como, por exemplo, o cobre 63, o zircônio 89 e o gálio 68, possuem meia-vida adequadas para diferentes aplicações clínicas, além do desenvolvimento de terapias inovadoras, que visam a busca, né, por novas formulações que possam ampliar as opções terapêuticas para doenças raras resistentes. Nesse sentido, o objetivo dos estudos pré-clínicos é testar a eficácia e especificidade de novos radiofármacos produzidos e buscar novas aplicações para os atuais radiofármacos disponíveis. Eu coloquei aqui nesse slide alguns exemplos de radiofármacos que são produzidos no CDTM, onde trabalhei por mais de 8 anos. E no CDTM eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes modelos experimentais, tais como o modelo de endometriose, de dor induzida, doença de Chagas, inflamação por implante de esponja, modelo de cardiotoxicidade induzida por doxorubicina, modelo de tumor de mama e isquemia e perfusão cerebral. O nosso objetivo, né, nós pretendemos implantar aqui também no CSM, em parceria com o CDTM, né, modelos. O enfoque da aula de hoje, como eu já comentei, será nos modelos de tumor de mama 4T1, de isquemia e reperfusão cerebral. Mas antes de entrar, né, explicando, mostrando exemplos de modelos experimentais, eu gostaria de destacar aqui com vocês a importância do uso de animais na pesquisa, né? Por que o uso de animais na pesquisa é tão importante? Então, os modelos experimentais são sistemas biológicos utilizados em pesquisa científica para doenças, testar novas terapias, mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos. Os modelos animais fornecem uma perspectiva abrangente de todos os organismos e que os métodos alternativos, como, por exemplo, estudos in vitro, estudos em modelos computacionais, ainda não conseguem explicar totalmente. Então, os animais são biologicamente muito semelhantes aos humanos. Para vocês terem uma ideia, os ratos compartilham mais de 98% do DNA conosco. São suscetíveis a muitos dos mesmos problemas de saúde que os humanos, né? Como, por exemplo, o câncer, diabetes, cardíacas. E possuem um ciclo de vida muito mais curto, né, do que os humanos. Então, os modelos animais podem ser estudados durante toda a vida, por várias gerações. Um elemento essencial para entender como a doença se processa e como ela interage com o sistema biológico vivo de uma forma ampla, né, de uma forma completa. E um ponto importante é que, durante a experimentação, a ética deve ser, né, um ponto fundamental, né, a ética e a experimentação animal. Portanto, os pesquisadores devem assegurar o bem-estar dos animais em todas as etapas do estudo e cumprir a legislação estabelecida. Então, o primeiro modelo experimental que iremos ver nessa aula é o modelo de tumor de mama. Como os radiofármacos PET, né, podem ser aplicados, utilizados nesses modelos. Então, e antes de desenvolver um novo radiofármaco e de avaliar novas aplicações, é importante conhecer a doença que se pretende estudar. Então, falando aqui do câncer de mama, é uma doença causada, né, caracterizada, melhor dizendo, pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos, né, gerando, então,
fazendo que surjam, né, metástases, células tumorais espalhadas em outros órgãos. Como podemos observar aqui nessa imagem, há vários tipos de câncer de mama, né, como, por exemplo, câncer de mama ductal, câncer de mama tumoral misto, inflamatório, câncer de mama mucinoso, câncer de mama lobular. E alguns desses tumores têm um desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem de forma mais lenta. Outro ponto importante, né, para se ter uma noção da importância do estudo para a sociedade, devemos buscar conhecer também os dados estatísticos de números de casos de mortalidade da doença por ano. Então, em relação ao câncer de mama, o número estimado é de 73.610 novos casos por ano até esse ano de 2025, sendo o câncer de mama a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, segundo dados do INCA. Um modelo experimental que é muito utilizado para o estudo do câncer de mama e estudo, né, de novos agentes antitumorais é um modelo de carcinoma mamário 4T1, que utiliza células da linhagem 4T1, que é um carcinoma mamário murino, uma linhagem derivada do tumor espontâneo de Camundongos balbicei. Essas células são triplo negativas, ou seja, não há presença de receptores de estrogênio, de progesterona e de HER2, fazendo com que essa linhagem seja altamente agressiva. Então, esse tumor é caracterizado pela proliferação epitelial maligna em arranjo sólido, com pleomorfismo e elevado índice mitótico. É uma linhagem muito invasiva, assemelhando-se ao estadiamento 4 em humanos, que indica que o tumor já se espalhou para outros órgãos, como linfonodos, fígado, pulmão, cérebro e ossos. Tanto no tumor primário quanto em suas metástases, é observado um intenso infiltrado inflamatório e também uma presença pronunciada de angiogênese, o que favorece o surgimento de metástases por via sanguínea. E nós podemos observar aqui, por essa imagem de pulmão e também no corte histológico, a presença de metástases, indicadas aqui pelas setas. Então, para a indução desse modelo experimental, as células precisam ser cultivadas. Em um estudo que eu vou mostrar para vocês, eu realizei a cultura dessas células em meio DEMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino. Essas células foram, então, incubadas e mantidas em estufa a 5% de CO2 a 37 graus. Nesse estudo, foram utilizados camundongos da linhagem balbicei fêmeas, com idade entre 6 a 8 semanas, pesando entre 20 a 30 gramas. Foram animais obtidos do Centro de Bioterismo do Instituto de Ciências Biológicas, o CEBIL da UFMG. E esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do CDTM. Só para resumir aqui e recapitular, né, de forma esquemática essa metodologia. Então, inicialmente, as células tumorais foram cultivadas. Após um tempo, né, em torno de 1 a 2 semanas, foram avaliados o crescimento, né, a viabilidade das células e a ausência de contaminação para posterior contagem das células. Foram, então, inoculadas 1 × 10 a 6 células no flanco esquerdo dos animais, né, camundongos balbicei fêmeas. E após o inóculo do tumor, como podemos observar aqui nessa imagem, né, um animal com 1 semana após o implante, né, o tumor ele já é visível. Esses animais são acompanhados diariamente para avaliar esse crescimento tumoral, avaliar as alterações comportamentais, variações no peso corporal, o consumo de água e ração, como também a mortalidade.
esse estudo foi publicado e nós utilizamos, né, esse modelo para avaliar a aplicação do radiofármaco fluorcolina em comparação com o FDG, né, a fluodesoxiglicose, para avaliar a progressão tumoral, o surgimento de metástases pulmonares e a resposta diante de uma terapia. A fluorcolina é um radiofármaco análogo à colina, que é um nutriente essencial absorvido pelas células para a síntese de membrana celular e outras funções celulares importantes. As células tumorais, incluindo células do câncer de próstata, têm uma demanda maior por colina do que as células saudáveis, devido ao seu rápido crescimento e proliferação. E por isso, a fluorocolina é utilizada para imageamento por PET, né, pois permite a detecção e a localização do tumor. Eu coloquei aqui um protocolo bem resumido de como é feito o imageamento molecular em estudos pré-clínicos. Inicialmente é feito o fracionamento da dose do radiofármaco. Nós utilizamos nos camundongos em torno de 12 megabecquerel. Em seguida, esse radiofármaco é injetado por via intravenosa na veia da cauda dos animais. Os animais devem, obviamente, né, estarem sob anestesia. Né? No caso aqui, nós utilizamos o anestésico inalatório isoflurano. E após um período de biodistribuição, de distribuição do radiofármaco, que é em torno de 60 minutos, o animal é posicionado no PET para a aquisição da imagem. A nossa aquisição foi feita em 3 posições de cama, né, uma aquisição estática, que durou em torno de 15 minutos. Em seguida, essas imagens são reconstruídas para posterior análise utilizando o software P-Mode. Aqui nós podemos observar que foi possível acompanhar a evolução tumoral em um mesmo animal. Né? O imageamento foi feito com 7, 14 e 21 dias após o implante das células tumorais. E nessa figura, nós podemos observar perfis de captação diferentes dos radiofármacos, sendo que a colina é mais captada, né, no fígado e nos rins, e o FDG é mais captado no cérebro, nas glândulas de Harder, nos rins, na bexiga. Aqui a gente pode observar a gordura marrom. Essas captações são captações fisiológicas, mas nesse modelo nós podemos observar que houve uma captação significativa de ambos radiofármacos no tumor primário. Como podemos observar aqui pelos gráficos, tanto no tumor primário quanto nos pulmões, né? Foi observado, tanto com a colina, tanto com FDG, quanto com FDG, uma maior captação nessas regiões. E quando comparamos a captação dos radiofármacos nos pulmões de animais com tumor ao longo do tempo e animais sadios, nós observamos que no 7º dia, né, a colina já apresentou uma captação significativa. E quando comparamos a ambos radiofármacos, a média, né, de captação entre os radiofármacos, nós vimos que o tumor primário capta mais FDG do que a colina. E, por outro lado, a colina mostrou-se, né, mais eficiente para a detecção de metástases pulmonares do que o FDG. Então, em conclusão parcial, né, desse trabalho, o FDG apresentou maior captação no tumor primário, a colina apresentou maior captação nos pulmões, sendo mais eficiente para a detecção das metástases pulmonares do que o FDG. Como eu comentei com vocês, existem diferentes tipos de tumores de mama.
algumas células proliferam rapidamente e podem se espalhar pelo corpo, outras nem tanto, sendo mais ou menos fáceis de serem diagnosticadas e tratadas. E essa diferença está relacionada também com a expressão de alguns receptores, tais como o ER2, o receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano, o ER, que é o receptor de estrogênio, a via PD1, PDL1, que é a via que controla a indução e a manutenção da tolerância imunológica dentro do microambiente tumoral, o PARP, né, que já foi muito comentado aqui nas aulas anteriores, né, a Camila comentou bastante sobre o PARP, que é uma poliadenosina de fosfato ribose polimerase, que é uma enzima nuclear central na detecção de danos do DNA e do reparo. Então, para esses receptores, né, ou via de sinalização, já foram produzidos radiofármacos, né, que são mais específicos, voltados para o diagnóstico do tumor de mama, como, por exemplo, o trastuzumab, que é um anticorpo, né, marcado com zircônio 89, que é específico para o ER2, o FES, marcado com flúor 18, específico para o receptor de estrogênio, o FTT marcado com flúor 18, que marca o PARP, e o atezolizumab, marcado com zircônio 89, né, que é um anticorpo, que marca essa via PD1, PDL1. Então, se o pesquisador ele pretende utilizar radiofármacos mais específicos, ele deve utilizar uma outra estratégia. E como eu comentei com vocês, as células de linhagem 4T1 são triplo negativas, né? Ou seja, elas não expressam os receptores de estrogênio, de progesterona e de ER2. Então, se o objetivo do pesquisador é estudar a expressão de alguns destes marcadores ou outros marcadores, por meio de radiofármacos mais específicos, ele deve utilizar uma outra linhagem celular. E existem muitas linhagens humanas, né, já disponíveis aí no mercado, que expressam esses receptores. E, além disso, para que não haja rejeição dessas células humanas, é necessário utilizar camundongos nudes. São camundongos mutantes que não possuem o timo e, por isso, têm um sistema imunológico deficiente. Esses animais são animais susceptíveis a infecções e dificilmente irão rejeitar um transplante de células, mesmo que sejam células, né, de outros organismos. São animais com um custo mais elevado e requerem cuidado de manutenção bastante rigoroso. Então, eu coloquei aqui para vocês um outro modelo experimental, né, que pode ser utilizado para o estudo de radiofármacos mais específicos. Um outro modelo que eu quero comentar com vocês, dando um outro exemplo de modelo experimental, é um modelo de cardiotoxicidade, que é desenvolvido também a partir de um modelo murino de câncer de mama. Esse modelo foi padronizado durante a realização do mestrado da aluna Mariana, defendido no ano passado. E um dos objetivos desse estudo foi avaliar o uso de radiofármacos PET para o estudo dos mecanismos associados à cardiotoxicidade decorrente da quimioterapia em modelo murino de câncer de mama. Nesse projeto, foi feito o inóculo de células de tumor de mama E0771 em camundongo C57 Black 6 fêmeas, né? Essas células, né, foram inoculadas na primeira glândula mamária cervical direita desses animais, e essa região foi escolhida para que fosse possível avaliar os parâmetros cardiovasculares e o volume tumoral em uma mesma posição de cama, né, durante o imageamento PET. E assim como as células 4T1
são obtidas, né, de tumores de camundongos Balbicê, as células E0771 foram isoladas de camundongos C57. E, por isso, quando inoculadas, não há rejeição dessas células. Em seguida, foi feito o tratamento com a doxorubicina, que é um agente quimioterápico muito utilizado, que pertence à família das antraciclinas, e ao longo do tempo, né, do tratamento, induz a cardiotoxicidade, dentre outros sintomas, inclusive, né, podendo provocar a disfunção do ventrículo esquerdo. A imagem PET foi realizada durante 5 semanas e foi realizada, né, com 1, 3 e 5 semanas após o início do tratamento com a doxorubicina. A partir do imageamento, né, com FDG, e na mesma posição de cama, foi possível avaliar o volume tumoral, e nós observamos que o tratamento com a doxo fez com que o tumor tivesse um crescimento mais lento ao longo das semanas. Porém, com 5 semanas não foi observada diferença significativa entre o grupo não tratado e tratado. Na imagem aqui nós podemos observar o desenvolvimento, né, o crescimento tumoral ao longo, né, dos dias, né, com 7, 21 e 35 dias. No equipamento de micropet, é possível sincronizar as imagens do coração com um eletrocardiograma. Isso é feito para avaliar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né, a FEV, que representa a eficiência com que o coração bombeia o sangue para o corpo. E a redução da FEV, então, pode ser um indício de cardiotoxicidade, né, dos efeitos ali da quimioterapia. Então, os resultados desse projeto demonstraram que tanto a presença do tumor quanto o tratamento com a doxo reduziram a fração de ejeção do ventrículo esquerdo quando comparado ao controle. E, além disso, foi observado que tanto a presença do tumor quanto o tratamento com a doxo alteraram o metabolismo de glicose no coração, elevando o consumo de glicose nesse grupo, né? O grupo na presença do tumor e após o tratamento. Então, gente, se alguém tiver interesse, né, ou curiosidade para saber mais sobre esses resultados, né, sobre esses estudos, a dissertação da Mariana já encontra-se disponível no repositório da UFMG. Um outro modelo, o próximo modelo experimental que iremos ver nesta aula é o modelo de isquemia e reperfusão cerebral, que é um modelo muito utilizado para o estudo do acidente vascular cerebral, que é a segunda principal causa de morte no Brasil, ficando atrás apenas de doenças cardíacas isquêmicas, segundo dados do Ministério da Saúde. O AVC, ele pode ser de 2 tipos, né? Nós observamos aqui que existe o tipo, né, hemorrágico e o tipo isquêmico. O tipo hemorrágico, ele ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, fazendo com que o sangue extravase para o tecido, o que também compromete a circulação sanguínea na região. O tipo isquêmico é o mais comum, representando aí 85% dos casos. Ele acontece quando um vaso sanguíneo que leva sangue para o cérebro fica entupido, né, obstruído, geralmente por um coágulo ou uma placa de gordura. Isso impede com que o sangue chegue até as células cerebrais, causando danos na área afetada. Então, quando ocorre a obstrução súbita do fluxo sanguíneo, as células começam a morrer
e formar uma região de necrose. Como podemos observar aqui nessa figura esquemática, em poucos minutos, essas células morrem, e ao redor dessas células, dessa região central de necrose, existe uma região chamada de penumbra isquêmica. As células ali estão... Oi? Oi, mais 5 minutinhos, tá? Tá jóia, Sérgio. As células ali estão sofrendo, porém, quando há uma reperfusão sanguínea, elas podem sobreviver, né? Reduzindo, então, um possível dano ali. No AVC, está presente o edema cerebral e uma intensa resposta inflamatória, né? A neuroinflamação. Eu vou falar aqui rapidamente, só para concluir aqui o modelo experimental. Então, foi publicado um estudo, né, um estudo de revisão, em que foi mostrado vários modelos de isquemia, né, de AVC, mostrando a aplicação do FDG. E eu coloquei aqui uma imagem mostrando exatamente a aplicação do FDG para avaliar essa área de infarto isquêmico. Aqui nós podemos observar que houve uma redução na captação do FDG. O modelo que nós utilizamos no laboratório é um modelo que induz a neuroinflamação. É um modelo de isquemia e reperfusão cerebral que consiste na oclusão das duas carótidas, à esquerda e à direita, né, por 25 minutos. Em seguida, a liberação do fluxo sanguíneo, e essa liberação, a reperfusão sanguínea provoca ali uma neuroinflamação, né, causada também pela presença de espécies reativas de oxigênio. É um modelo que foi bem estabelecido no laboratório para o estudo da aplicação do FDG diante do tratamento, né, para avaliar o efeito neuroprotetor do ácido rosmarínico. Aqui, pela coloração com trifeniltetrazóleo, né, o TTC, nós podemos ver que com apenas um dia após a indução da isquemia, há uma região de infarto isquêmico, por essa área aqui esbranquiçada. E, recentemente, nós utilizamos esse modelo para avaliar a eficácia do radiofármaco DPA-714. Eu iria falar aqui um pouco mais sobre esse estudo, mas como eu não terei tempo, eu vou falar aqui rapidamente, né, os pontos mais importantes. Então, o radiofármaco ele foi produzido, foram feitos todos os testes de controle de qualidade, em seguida foi feito os testes pré-clínicos, né, a partir da biodistribuição e da avaliação da eficácia desse radiofármaco, utilizando o modelo de isquemia e reperfusão cerebral, justamente para avaliar a neuroinflamação. Então, o DPA é um radiofármaco específico para o estudo da neuroinflamação, uma vez que é um ligante específico para a proteína translocadora de TSPO. Em condições fisiológicas, essa proteína é pouco expressa no sistema nervoso central, porém, em condições patológicas, como, por exemplo, no acidente vascular cerebral, essa expressão é bastante aumentada. Então, há uma regulação positiva dessa proteína, né, que está diretamente relacionada com o grau de dano neuronal, e por isso o TSPO é considerado como alvo promissor para a detecção da neuroinflamação. Esse estudo aqui, eu gostaria de mostrar que ele revela, né, que a expressão da proteína TSPO ela aumenta com o tempo após a indução da isquemia. E, por consequência, a captação do DPA ela também aumenta. Então, dessa forma, né, o DPA ele pode ser usado para determinar tanto o grau de neuroinflamação quanto para diagnosticar a doença, né, o AVC. Nós realizamos estudos de biodistribuição em camundongos C57 sadios, e nós observamos um perfil de biodistribuição semelhante ao que é observado na literatura.
destacando aqui que, apesar do radiofármaco atravessar a barreira hematoencefálica, observamos uma baixíssima captação do radiofármaco no cérebro, tornando esse modelo, né, e esse radiofármaco adequados, então, para o estudo de doenças neuroinflamatórias. E para avaliar, então, a especificidade do radiofármaco, nós utilizamos o modelo, né, de isquemia e hiperfusão cerebral, e corroborando com o dado que eu comentei anteriormente, nós observamos uma captação aumentada do DPA ao longo do tempo, né, sendo uma captação significativa com 2 dias após a isquemia com relação ao grupo controle. Então, como conclusão, o DPA é um radiomarcador promissor para a detecção de neuroinflamação, e diante desses resultados, né, pretende-se desenvolver o DPA com boas práticas de fabricação, visando seu uso em pesquisa pré-clínica e clínica, para investigação de neuroinflamação em outros modelos experimentais, como também em decorrência da Covid-19. Então, atualmente, não há registros de estudos clínicos específicos com radiofármaco DPA no Brasil. A maioria das pesquisas em ensaios clínicos com DPA tem sido conduzidas em países como os Estados Unidos, França e China. Essas pesquisas têm sido focadas principalmente em condições neuroinflamatórias. Então, em outros países, né, como eu mencionei, o DPA já foi utilizado, está sendo utilizado, né, em estudos clínicos. Aqui, foi utilizado para a detecção, né, para o diagnóstico da doença da esclerose lateral amiotrófica. Aqui tem um paciente doente, né, podemos observar uma maior captação nesses pacientes com relação aos indivíduos saudáveis. E aqui nós temos a imagem de um paciente pós-AVC, mostrando que o DPA foi captado, né, de forma significativa na região de infarto isquêmico. Então, só para concluir, gente, aqui, desculpa por ultrapassar o tempo, né, nós vimos aí nas aulas anteriores, né, que nós temos muitos desafios, a solução é trabalharmos juntos, né, em equipe, e nessa área, não só nessa área, né, na verdade, medicina nuclear, mas em todas as áreas, né, na pesquisa, nós temos muitos desafios, o caminho é longo, mas quando nós trabalhamos com motivação e persistência, alcançamos nossos objetivos com mais leveza e determinação. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. É isso. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente fechar com chave de ouro hoje, então, a gente vai ter a aula da professora Bianca Gutfillen, que é a professora titular de Medicina Nuclear aqui da Faculdade de Medicina. Foi minha orientadora de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Me ensinou tudo que eu sei. Então, a gente vai terminar aqui muito bem. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Camila, pelo convite. Esse evento está sendo muito bem sucedido. Então, eu vou falar sobre o desenvolvimento de novos radiofármacos para diagnóstico, a nossa experiência aqui na UFRJ. Eu coordeno o Laboratório de Marcação de Células e Moléculas, o LMCM, onde a gente desenvolve novos radiofármacos. Então, aqui eu trouxe para esse evento alguns dos radiofármacos que a gente desenvolveu, todos marcados com Tecnes 99M e para fins de diagnóstico. Então, vou falar sobre leucócitos mononucleares, células-tronco, timina, doxorubicina, anti-CD3 e anti-TNF.
antes de começar a falar da marcação, né, propriamente dita, é muito importante a gente voltar atrás nos conceitos de inflamação, no sentido de patologia mesmo. Então, uma inflamação aguda, ela dura de algumas horas até 3 a 4 dias, enquanto que a inflamação crônica ela tem uma duração mais longa. Na inflamação aguda, a gente tem infiltração de neutrófilos entre as primeiras 6 a 24 horas, predominantemente, e os monócitos começam a aparecer depois de 24 a 48 horas. Então, na inflamação crônica, predominantemente a gente tem as células mononucleares, principalmente os macrófagos, os linfócitos e os plasmócitos. Para a gente falar em marcação de leucócito, acho importante a gente falar da marcação com o índio 111, né? O índio oxina é um composto lipofílico que detecta doenças inflamatórias como os abscessos e outras infecções, e é excelente para infecção abdominal porque ele não faz a excreção gastrointestinal, então deixa essa região livre, né? As desvantagens desse método é que, na maioria das vezes, é uma desvantagem a meia-vida longa, né, de 68 horas. Existe uma redução da viabilidade celular por conta do eletro-OG. Ele é pouco disponível e apresenta alto custo. Já o HM-PAL, marcado com Tecnes 99M, que é a técnica mais usada no mundo todo para leucócitos, o HM-PAL é um composto lipofílico que marca os leucócitos de forma inespecífica, tendo como alvo preferencial os polimorfonucleares. Ele faz um transporte do complexo para dentro da célula através de um mecanismo lipofílico. Para a técnica de marcação de leucócitos com HM-PAL, então, preferencialmente, existe uma marcação de polimorfonucleares. Essa técnica ela requer uma grande quantidade de sangue para fazer a separação dos leucócitos. Na técnica original, é necessário o uso de uma solução etastártica, que é um expansor de volume plasmático, que desde a época em que isso foi desenvolvido no mundo, né, na final de 1986, mais ou menos, já era proibido em alguns países, como a Austrália. Nessa técnica existe uma contaminação com plaquetas e o custo também é relativamente alto. Já o FDG marcado com flor 18 é um análogo da glicose, é útil na avaliação de processos inflamatórios, infecciosos, tem como alvo os macrófagos e neutrófilos, usa a tecnologia PET, que é excelente. E as desvantagens estariam também na disponibilidade, embora esteja crescendo muito o uso de PET no Brasil, no mundo nem se fala. Aqui, principalmente para serviço público, ele é pouco disponível, ainda apresenta um custo relativamente alto. E acho que a principal desvantagem é essa, é a dificuldade de diferenciar um processo inflamatório de uma lesão tumoral. Além de fazer uma excreção renal e gastrointestinal, que pode não ser interessante, dependendo do que a gente está querendo estudar. Quando eu desenvolvi essa técnica de marcação de leucócitos, foi quando estava surgindo marcação de leucócitos no mundo, né? O HM-PAL surgiu em 1986, se eu não me engano. Em 1989, eu já tinha concluído o desenvolvimento dessa técnica. Foi uma técnica, não tinha na internet, pouquíssimas referências bibliográficas, se eu não me engano, quando eu comecei isso, eu tinha 3 ou 4 referências só. E então eu fiz uma técnica assim, realmente inédita no mundo. A gente marca os mononucleares e de uma forma completamente diferente como é feita dessas outras técnicas que eu falei. Aqui eu trouxe um exame de uma das primeiras pacientes que a gente estudou. Era uma paciente do sexo feminino, na época tinha 73 anos, e ela tinha queixa de dor em membros inferiores esquerdos. O raio-x de fêmur não mostrava nada e o raio-x de tornozelo mostrava algumas lesões líticas e fratura patológica. Ela fez cintilografia com MDP e teve captação em fêmur e no tornozelo esquerdo. Na época que eu desenvolvi essa técnica, eu tive a oportunidade de também fazer estudo com a HM-PAL nos mesmos pacientes, então eu comparei as duas técnicas. Então, aqui a gente tem imagem de tornozelo, captando em tornozelo esquerdo com a técnica do HM-PAL e aqui com a técnica dos leucócitos mononucleares. Não tinha captação nenhuma em fêmur. E aí, essa paciente fez biópsia de fêmur e tornozelo, e no fêmur ela realmente tinha osteomielite,
e em tornozelo, osteomielite, e no fêmur, linfoma. Então, assim, mostrando bem a especificidade do método diferente da cintilografia óssea com MDP. Então, para que a gente usa os leucócitos mononucleares? Quais as indicações? Né? Principalmente para o diagnóstico de osteomielite crônica ou aguda, nos casos de manipulação óssea prévia, no diagnóstico diferencial de próteses soltas e infectadas, no caso de próteses ortopédicas, diagnóstico de infecção de próteses vasculares, válvulas miocárdicas e de dispositivos implantáveis, detecção de foco infeccioso em pacientes com febre de origem obscura, diagnóstico de miocardite e pericardite, avaliação de atividade da doença em pacientes com doença inflamatória intestinal e diagnóstico diferencial de rejeição e necrose tubular aguda em pacientes transplantados renais. Aqui eu trouxe algumas imagens da biodistribuição normal dos leucócitos marcados, que a gente vê ainda a captação em pulmões, fígado e baço, aqui incidência posterior, e ao longo do tempo a gente vê que tem um clínice pulmonar, mas as imagens de fígado e baço permanecem. Esse é um caso interessante de miocardite chagásica, que a gente só conseguiu fazer essa identificação, esse diagnóstico, justamente porque usava mononucleares e porque a gente também está aqui no Brasil, na UFRJ, que tinha muitos pacientes com doença de Chagas. Então, a miocardite chagásica ela tem essa captação focal, bem diferente da captação da miocardite não chagásica, né? A gente até ganhou um prêmio da ISORB na época desse exame, que a gente fez esse exame, justamente pelo ineditismo da gente conseguir juntar essas duas coisas, a doença de Chagas e os leucócitos mononucleares. Aqui eu trago a imagem a gente fez estudos de pacientes com doença inflamatória intestinal. Aqui a gente pode ver que só tem a distribuição normal do fígado, baço, bexiga. Isso aqui é uma imagem de um voluntário saudável. E uma imagem bem diferente quando a gente vê paciente com doença de Crohn. Aí a gente já vê a captação em alça intestinal, e esse paciente também tinha tiroidite. Aliás, alguns dos nossos pacientes de doença de Crohn tinham tiroidite. Aqui um caso de infecção de prótese de joelho, né, com os leucócitos mononucleares. A gente já vê a captação aqui em 1 hora após a administração das células marcadas, permanecendo a captação em até 3 horas após a marcação, após a administração das células marcadas. Um outro caso de prótese de joelho, em que a gente tem aqui as imagens planares de 1 hora e 3 horas, né, incidência aqui anterior-posterior. A gente pode ver que tem uma hipercaptação periprótese que se mantém ao longo do tempo, e a gente também vê aqui uma captação intensa no SPECT, mostrando que realmente essa prótese estava infectada. Esse é um caso de uma paciente que tinha expansor em mama direita. Ela tinha febre de origem obscura, ela fazia antibiótico terapia há meses e não resolvia o problema dela. E o cirurgião plástico que acompanhava resolveu pedir esse exame para a gente. Então, a gente fez o exame, teve captação no expansor. Esse expansor foi retirado, ele foi para a cultura e tinha coleção. Esse é um caso de uma outra paciente jovem, que tinha 30 e poucos anos. Essa paciente tinha prótese mamária recente, e aí também com febre, e aí a gente fez a cintilografia. Já na cintilografia de corpo inteiro, a gente já vê que essa captação, no SPECT a gente consegue ver melhor. Ela também foi retirada essa prótese e tinha coleção mesmo. Esse é um caso de um paciente com febre de origem obscura, tinha vegetação em átrio direito pelo ecocardiograma, e o SPECT realizado 3 horas após a administração das células marcadas mostra que essa vegetação diagnosticada como mixoma tem captação e ela estava infectada. Um caso também de um paciente com prótese aórtica. Aqui a gente, na imagem planar, só vê a biodistribuição normal, né, pulmão, fígado e baço, mas quando a gente faz o SPECT, a gente vê que tem captação intensa na topografia da prótese.
Essa foi a dissertação de mestrado do Sérgio, que eu orientei, em que a gente tentou e conseguiu, fazer o diagnóstico diferencial entre necrose tubular aguda e rejeição de transplante renal. A gente conseguiu desenvolver um método quantitativo em que a gente conseguia fazer um cálculo e fazer esse diagnóstico diferencial com sucesso, estudando 100 pacientes, e por um bom tempo a gente fez isso aqui no HU. Isso aqui foi a tese de doutorado do Sérgio, em que a gente estudou pacientes com febre de origem obscura. Nós estudamos 87 pacientes e tivemos 96% de sensibilidade, 92% de especificidade, valor preditivo positivo de 94%, valor preditivo negativo de 95%, acurácia de 94%, mostrando que essa técnica, né, medição nuclear, ela tem um papel importante nesse manejo dos pacientes com infecção, com inflamação. Depois disso, a gente começou a estudar vários protocolos de terapia celular. Na época, nós fomos um dos primeiros grupos a marcar células-tronco para acompanhar a migração e o homing dessas células nos protocolos de terapia celular. Aqui no HU foram feitos vários protocolos. Todos os pacientes que fizeram terapia celular aqui passaram e continuam passando pelas nossas mãos, e a gente faz esse acompanhamento, né, de como está sendo essa migração e o homing dessas células. Então, eu trouxe alguns dos protocolos, não tem como trazer todos, que a gente estudou realmente muito. Então, esse aqui é um protocolo de terapia celular em pacientes com AVC crônico. Aqui a gente pode ver na tomografia a lesão isquêmica no território de cerebral média. Aqui a gente vê a perfusão com SCD, mostrando a hipoperfusão no território da cerebral média. E aqui já foi 2 horas após o transplante das células, mostrando que as células se fixam nessa região que precisa ser tratada. Nós estudamos em modelo pré-clínico a instilação intratraqueal de células-tronco em modelo de silicose. E aqui a gente vê nos animais do grupo controle que tem pouca captação no pulmão, mas nos animais com silicose essa captação é grande e realmente houve uma melhora na função mecânica dos pulmões desses animais. Aqui eu trago um estudo fase 1 de pacientes com cirrose hepática. Nesse protocolo, a gente só queria ver mesmo a segurança, queria ver se essas células se fixavam no fígado, e a gente consegue ver isso muito bem aqui 3 horas após a administração das células, e até 24 horas a gente vê que elas permanecem no fígado. Esse foi um modelo de colite experimental em que foram utilizadas células-tronco mesenquimais, células de tecido adiposo e células da medula óssea. A gente pode ver aqui a fixação das células, intestino com meia hora, 2 horas após a administração, 24 horas após a administração, bem diferente do comportamento no controle. Teve um momento que a gente começou a se perguntar se faria diferença na eficácia do tratamento, né? Na administração intravenosa ou intraarterial de paciente, aqui era, no caso, pré-clínico, mas também depois vou mostrar no clínico, de AVC. E aí a gente pode ver que existe uma captação grande nos pulmões e fígado. Isso aqui não é a captação, isso aqui foi o sítio de injeção, né, intraarterial. Isso aqui 2 horas após a administração das células marcadas. 24 horas a gente vê que permanece mesmo em fígado. Aí foi feito estudo ex vivo, e aí a gente vê que tem a captação grande em fígado, nos pulmões,
Aqui a gente nem consegue ver a captação, mas depois só fazendo só o cérebro, a gente consegue ver que tanto intraarterial quanto intravenoso tem a captação e o comportamento é igual. Depois fizemos essa mesma pergunta para pacientes, se havia diferença em tratar intravenoso ou intraarterial, o resultado foi o mesmo. E aqui eu trago imagem do protocolo de AVC crônico, que a gente estudou até 90 dias após o evento, e que precisava ter para incluir os pacientes, que o evento tivesse acontecido até 90 dias e que os pacientes tivessem a cerebral média pérvia. Foi um estudo só de 4 pacientes. Esse aqui é o caso de um paciente do sexo masculino, de 23 anos, em que a gente injetou as células tronco marcadas na cerebral média, no território do AVC isquêmico dele, que tinha 60 dias. Então, a gente pode ver aqui a imagem de 2 horas, anterior, posterior, lateral direita, lateral esquerda, e a gente vê que as células se mantêm no local da injeção após 24 horas, e aqui a gente olhando com um pouquinho mais de atenção, 48 horas também. Em 1992, Tanigawa e colaboradores mostraram a incorporação de timidina triciada em células tumorais. E em 1993, Leon e colaboradores mostraram que tumores de rato poderiam incorporar nucleotídeos marcados com Tecnesse 99M. E aí, em 1993, a gente pensou, por que não marcar um precursor do nucleotídeo? Por que não marcar uma base nitrogenada do DNA? E aí a gente resolveu marcar a timina com Tecnesse 99M. A gente fez estudos in vitro para desenvolver essa técnica de marcação, estudos pré-clínicos, depois fiz estudos com pacientes de câncer de mama, isso foi motivo da minha tese de doutorado, e a gente até fez a comparação da captação da timina com o MIB e com o tetrofosmin. A timina se mostrou melhor do que o MIB e compatível com o tetrofosmin. A gente teve resultados excelentes, na verdade, foi quase 100% de tudo, de especificidade. A gente estudou 30 e poucos pacientes na época. E aí, depois disso, eu orientei a tese da Mônica Pires Ribeiro, dissertação da Mônica Pires Ribeiro, em que a gente resolveu estudar pacientes que tivessem lesões menores do que 2 centímetros, lesões de mama, né, menores do que 2 centímetros. Esse foi um estudo até muito difícil de ser feito para incluir os pacientes com essas características. A gente só conseguiu incluir 45 pacientes, sendo que 33 fizeram cirurgia ou biópsia percutânea, a gente não tinha estudo patológico, e 12 pacientes a gente não tinha, a gente fez seguimento por até 3 anos. Então, isso prejudicou um pouco a nossa estatística. E o melhor desse trabalho foi que, dessas condições, o valor preditivo negativo foi de 90,9%. Então, a especificidade também de 86%. Então, o que a gente entende é que essa timina marcada com Tecnesse 99M, ela pode ser muito boa para auxiliar, como método complementar de mamografia, pacientes que têm mamas densas, pacientes que têm próteses. A timina pode ajudar muito para evitar biópsias desnecessárias nessas pacientes. Aqui eu trago a imagem da timina, uma paciente de 52 anos, que tinha nódulo na mama direita pela mamografia, categoria BIRAT 3, mas a cintilografia com a timina foi negativa, e era negativa mesmo, no caso dessa paciente. Aqui um caso de uma paciente com 58 anos, que tinha um nódulo na mama direita de 1,5 centímetro, categoria BIRAT 4, associado com microcalcificações, e a gente fez a cintilografia com a timina, e tem mesmo essa captação na mama direita. Essa paciente fez biópsia e era um carcinoma ductal infiltrante. Depois de a gente já ter estudado pacientes humanas, chegou um veterinário, o Paulo Castelo Branco, querendo fazer doutorado comigo, e aí a gente resolveu estudar timina em tumores de cães.
A gente não induziu tumor nenhum, esses pacientes eram doentes e eles vinham para cá fazer a cintilografia contínua para ver o que a gente podia ajudar. Então, antes mesmo da gente começar a fazer qualquer coisa, era fundamental fazer uma imagem num cão saudável para ver a biodistribuição normal. E aí a gente vê que o fígado dos cães ele é diferente, né? Ele vai de um lado ao outro do corpo. O baço tem a forma de bumerangue, mas a biodistribuição é a mesma, é fígado e baço. Então, aqui eu trago o caso de um Rottweiler de 12 anos, que tinha 30 quilos, e ele tinha tumorações em mamas bilateralmente. Tinha feito uma ultrassonografia abdominal sem alteração nenhuma, e o raio-x de tórax apresentava um padrão bronquial compatível com a idade do paciente, com ausência de massas pulmonares. Só que nessa época que ele fez esse raio-x, ele veio fazer a cintilografia com timina com a gente. Então, aqui tem imagem 1 hora após a administração da timina, com essa imagem aqui hipercaptante em pulmão, que não é o padrão normal da timina. Então, ficou guardada essa informação, não foi feito nada com o paciente, e 3 meses após foi repetido as radiografias torácicas, e aí já aparece o padrão compatível com metástase pulmonar. Depois de um tempo, esse paciente veio a óbito e o proprietário pediu que fizesse necrópsia e a gente pôde ver que realmente tinha pulmão e fígado todo comprometido com metástases de adenocarcinoma. Esse é um caso de osteosarcoma de coxa, também mostrando a captação com a timina marcada. Esse é um caso de um gato muito interessante. Esse gato chegou para a gente, é um gato sem raça definida, macho, 9 anos, era pequenininho, tinha 4 quilos, tinha tumores espalhados bilateralmente na cadeia mamária, ele era anorético, apático, tinha dificuldade respiratória e uma perda de peso progressiva. Ele tinha feito um raio-x 2 meses antes, sem alteração nenhuma, mas chegou para a gente com essas condições péssimas. Aí a gente fez a cintilografia com a timina marcada, e aí teve essa imagem como a gente nunca viu, assim, tudo super captante, né? Pulmão, fígado, essa massa aqui do lado direito que a gente não sabia bem o que era. E aí, no dia seguinte, esse gato faleceu. O proprietário pediu para fazer necrópsia, e aí a gente viu que ele estava totalmente tomado. A gente publicou, um artigo que tinha pulmões comprometidos, todos esses pontos brancos aqui são metástases, né, na musculatura intercostal, no fígado. E essa imagem daqui que a gente não sabia o que era o rim direito, também estava comprometido, que não tinha a menor suspeita de ter comprometimento. Esse é o caso de um beagle macho de 12 anos, 17 quilos. Ele tinha um melanoma de boca ressecado, tinha feito uma radiografia 1 mês antes da cintilografia com timina, também não tinha alteração nenhuma, ultrassonografia normal. E aí foi fazer a avaliação de metástases. Aí, nessa imagem ventral e dorsal, a gente já vê também aqui essa marcação, essa captação em pulmões, que não era normal. E quando foi fazer o SPECT, a gente vê que tem a captação na boca, nos linfonodos, também de cabeça e pescoço. Um outro estudo que a gente fez foi com a doxorubicina, que é o antibiótico antiblástico antraciclínico. As células tratadas com doxorubicina têm manifestado alterações morfológicas associadas à apoptose. A doxorubicina é muito utilizada na regressão de neoplasias da mama, pulmão, bexiga, tireoide, carcinoma ovariano, sarcomas ósseos, tecidos moles, linfomas de Hodgkin, linfomas não Hodgkin, neuroblastoma, tumor de Wilms, leucemia linfoblástica aguda e leucemia mieloblástica aguda. Os efeitos cardiotóxicos da timina, da doxorubicina, eles são irreversíveis, são dose dependentes e necessitam de altas doses para que eles ocorrem, mas que eles ocorrem com muita frequência. Nem todos os tumores malignos, que teoricamente são sensíveis à doxorubicina, eles apresentam resposta terapêutica. Então, a gente resolveu estudar
uma forma de marcar a doxorubicina, e a nossa hipótese é que nos pacientes em que houvesse a captação da doxorubicina seriam os pacientes que teriam uma boa resposta terapêutica. Seria uma forma de a gente fazer como se fosse um antiquimiograma em vivo. Então, essa foi a dissertação de mestrado da Maria Verônica Fonseca Torres de Oliveira, que eu orientei. Então, aqui, mais uma vez, a gente primeiro faz a marcação com o tecnésio, mostrando aqui o estômago bem individualizado, bexiga, e uma imagem bem diferente quando é a doxorubicina marcada, em que a gente tem aqui o fígado, rins, bexiga. Aqui também foi um cão husky fêmea de 7 anos, que tinha um tumor em ombro direito, mostrando a captação pela doxorubicina marcada. E essa foi a monografia de bacharelado da Fernanda Ineco, que eu orientei também, em que a gente usou a doxorubicina marcada em pacientes com câncer de mama, fazendo um estudo piloto. Então, aqui é o caso de uma paciente do sexo feminino, 41 anos, que tinha carcinoma lobular na mama direita, e essas imagens foram adquiridas 3 horas após a administração da doxorubicina marcada. Então, aqui a gente tem a captação pela cintilografia, aqui no CT a gente já vê uma alta densidade. Aqui. E a gente vê, não foi uma captação muito intensa, esse grupo aqui foram só 4 pacientes, a gente precisaria estudar mais pacientes para ver se a nossa hipótese se confirma ou não. Estudamos também o anti-CD3, que tem o uso associado à reversão efetiva de rejeição de transplantes renais. Ele bloqueia a capacidade do receptor de células T de reconhecer antígenos estranhos, tornando-os não operacionais. O anti-CD3, marcado com tecnésio 99M, a gente usou para fazer um diagnóstico diferencial de doenças reumatológicas. Isso foi a tese de doutorado da Flávia Paiva, que eu também orientei, e aí então a gente estudou 77 pacientes, 2.044 articulações, e aí a gente conseguiu desenvolver um padrão para fazer o diagnóstico diferencial das doenças reumatológicas. Então, aqui a gente tem um paciente do sexo masculino, 54 anos, que tinha classificado como alta atividade de artrite reumatoide. Qual é o padrão da artrite reumatoide? A gente vê a captação na imagem inicial e essa captação ela aumenta ao longo do tempo. Então, esse é um diagnóstico de artrite reumatoide. Na osteoartrite não tem captação e na gota tem uma captação que diminui ao longo do tempo. E assim a gente conseguiu fazer o diagnóstico diferencial. Depois do anti-CD3, nós resolvemos estudar o anti-TNF. Então, o TNF-alfa, ele promove respostas imunológicas e inflamatórias por meio do recrutamento e ativação, principalmente de macrófagos, embora possa ser produzido por outros tipos celulares, como linfócitos, células NK, neutrófilos e monócitos. As moléculas de TNF-alfa elas não são detectáveis em indivíduos normais, mas elas se apresentam bem elevadas em diversas alterações em afecções autoimunes. Então, o anti-TNF-alfa é uma nova classe de medicamentos, são os biológicos, que a gente chama, e que confirma a importância do TNF na sinovite reumatoide. Ele é uma nova opção de tratamento para as formas refratárias a outras terapias, sendo que o anti-TNF ele é um tratamento bem caro e também ele pode causar efeitos colaterais importantes. Então, o que a gente entende é que é muito importante saber instituir a terapia no momento adequado, quando a doença está em atividade. E é esse que foi o objetivo desse trabalho. Então, a gente tem o anti-TNF-alfa marcado com tecnésio 99M, ele tem a vantagem de avaliar todo o corpo de paciente de uma vez só, diferente da ressonância, um tempo muito mais curto. A marcação é capaz de identificar o TNF na inflamação articular nos pacientes com artrite reumatoide.
mostra a atividade da doença e proporciona informações complementares para a instituição terapêutica. Então, aqui, a gente tem uma paciente de sexo feminino com 45 anos que tinha artrite reumatoide há 10 anos. Ela apresentava dor e edema em punho esquerdo. A gente pode observar que já na imagem de corpo inteiro tem uma captação aqui no punho esquerdo. E quando a gente faz o spot, é bem nítido isso. Esse é o caso de uma outra paciente de sexo feminino, 53 anos, com artrite reumatoide, que apresentava dor em punhos e na segunda e quarta metacarpofalangiana direita e terceira interfalangiana proximal esquerda. E a gente vê que tem uma correlação perfeita nesse caso, onde tem a captação com a dor da paciente. Essa foi a tese do Luiz Romister, que eu orientei, em que a gente comparou a cintilografia com anti-TNF-alfa marcado com TQNS 99M e comparamos com a ressonância magnética. Foi um estudo piloto em que a gente estudou 198 articulações e fez a correlação entre a ressonância e a cintilografia e a correlação entre a cintilografia e a clínica. Com relação à ressonância e à cintilografia, a cintilografia com anti-TNF teve uma sensibilidade de 90%, especificidade de 97%. E aqui a gente pode ver aqui a clínica, a captação com anti-TNF-alfa marcado, a alteração na ressonância. O bom da gente trabalhar aqui no HU é que a gente vai tendo contato com muitas pessoas, e aí um sabe da pesquisa do outro e acaba pedindo para fazer mais pesquisa. Então, o pessoal da endócrina soube que a gente estava fazendo o trabalho com o pessoal da reumato e pediu para a gente fazer esse estudo em pacientes com oftalmopatia de Graves, com o mesmo intuito de tentar ver o momento em que a doença está em atividade e instituir a terapia no momento adequado. Então, a gente fez esse estudo aqui, uma imagem da captação no olho do paciente. Esse trabalho foi até capa da Clinical Nuclear Medicine. E estudamos também pacientes com artrite psoriásica com o anti-TNF-alfa marcado com o TQNS 99M. Até onde a gente sabe, esse foi o primeiro estudo no mundo em que mostrou o depósito de TNF na pele dos pacientes. Então, aqui a luz não está favorecendo muito, mas aqui tem as placas eritematosas nas mãos e punhos do paciente. E a gente pode ver aqui a captação, as alterações na ressonância e a captação no SPECT, mostrando a captação dérmica e articular. Aqui a gente pode ver bem a lesão na placa eritematopapulosa, um pouco descamativa, e a gente vê aqui o depósito TNF na pele do paciente. Esse trabalho também foi a capa da revista que a gente publicou no Scandinavian Journal of Rheumatology. A gente também estudou mais um grupo de pacientes com artrite reumatoide, comparando com ressonância magnética. Essa foi a tese do D'Angelo Alexandre, que eu também orientei com o Sérgio. E a gente estudou 220 articulações, 20 pacientes, e a gente obteve 92% de acurácia, 89% de sensibilidade, 93% de especificidade, mostrando também, mais uma vez, a importância desse estudo no manejo desses pacientes. Bom, todos esses estudos só foram possíveis porque a gente teve um grupo de pesquisa, porque seria impossível fazer isso sozinho. Eu fui citando ao longo da apresentação o nome das pessoas, mas não vou ficar aqui mostrando um por um, mas tem médicos de diferentes especialidades, biólogos, biomédicos, veterinários, pesquisadores de pesquisa, que desenvolvem pesquisa básica aqui no Centro de Ciências da Saúde.
Aqui estão basicamente os líderes de pesquisa, cada um na sua especialidade, que fizeram terapia celular, tanto na pesquisa básica quanto aqui já no HU, reumatologistas, endocrinologistas, e é isso. Obrigada.